Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas: 19 3252 4033, 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição.
É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas: 19 3252 4033, 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br.
Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao YouTube Esporte CBN Campinas. Falamos ao vivo, direto do ginásio do Taquaral em Campinas, na transmissão do dia final da Copa Vôlei Renata. Nesse momento, jogando Colégio Rio Branco contra o Aníbal de Freitas. Primeiro set já foi para conta e o primeiro set é do Rio Branco, é do Colégio Rio Branco, 15-7. Eu sou o Rafael Pio, muito prazer, e nós vamos estar juntos, hein? Durante todo esse dia, trazendo todas as emoções da Copa Vôlei Renata. Daqui a pouco estarei com meu parceiro Marco Guarizo, que também estará aqui nas transmissões, nas reportagens. Renata Rondini estará com a gente também. Toda a equipe do Vôlei CBN estará reunida para transmitir essa fase final da Copa Vôlei Renata. Você que está no YouTube acompanhando a nossa transmissão, muito bom dia para você. Deixa aí o seu recado para a gente aqui no chat. Quero começar já a ler participações, hein? Então, para você que estamos com 16 pessoas já assistindo aqui a nossa transmissão, 17 subiu agora. Então é o seguinte, ó, quero combinar com você, hein? Dá o seu like, se inscreva no nosso canal, lembrando que esse é o novo canal da equipe de esportes da CBN Campinas. É o canal Esporte CBN Campinas e eu já peço para você deixar o like na nossa transmissão e mais do que isso, compartilhe com todos os seus amigos. Não deu para vir ao ginásio do Taquaral? Tá em casa nesse sabadão pela manhã? Então acompanhe a nossa transmissão aqui no YouTube Esporte CBN Campinas e também compartilhe aí com os amigos que ficaram em casa. Pessoal do Colégio Aníbal de Freitas, pessoal do Colégio Rio Branco. Quero ver qual que é a rapaziada mais animada aqui no chat do YouTube, hein? Só lembrando que para mandar a mensagem aqui no chat, você precisa ser inscrito no canal. Não paga nada, é só se inscrever no nosso canal e mandar a mensagem aqui. Vamos começar a torcer aqui no YouTube também, vamos começar a participar da nossa transmissão. Agradecendo aos nossos patrocinadores, Colégio Rio Branco, também o Colégio Madre Cecília. E nós vamos transmitir todas as partidas, hein, gente? Então estamos começando agora com Aníbal de Freitas e Rio Branco e Aníbal de Freitas, 7-0 para o Rio Branco, 15-7 no primeiro set. Na sequência tem Bento Quirino contra o Rafael de Santo, às 9h50 da manhã essa partida. Às 10h40 aproximadamente, Madre Cecília contra o Salesiano Liceu. Às 11h30 tem Progresso Taquaral contra o Progresso Vinhedo. É o clássico dos progressos, hein? E aí a partir do 12h30 as semifinais. Semifinais, disputa do terceiro lugar e a grande decisão lá por volta das 3h30 da tarde. Vamos pro jogo? Vai começar o segundo set, hein? Vai começar o segundo set. Aníbal de Freitas contra Rio Branco. Você acompanhando aí. Do seu lado esquerdo, o Aníbal de Freitas. Do seu lado direito, o Colégio Rio Branco, que, como eu já disse, já trouxe a informação, vai vencendo por enquanto por 7-0. É a Copa Renata de Vôlei aqui no ginásio do Taquaral. Deu recepção lá no fundo, levantamento. Essa bola ficou difícil, essa bola ficou complicada. É mais um ponto para o Colégio Rio Branco na tentativa da Sara. A Sarinha lá no fundo, bola não conseguiu erguer. Ela foi direto para a parte verde da quadra. Vem para o saque. Ace do Colégio Rio Branco, que marca o segundo ponto. 2-0 no placar. Você acompanhando a Copa Vôlei Renata. Vem para o saque o Colégio Rio Branco em cima da Sara. É mais um ponto para o Rio Branco. Tá destruindo ali no saque o Felipe. Felipinho tá destruindo, hein, Felipinho? Ele vem para o saque. Ace! E ninguém tira o Felipe do saque. Coisa impressionante. 4-0. É o segundo set que você acompanha
E aí é obrigado a pedir tempo, né? A equipe do Aníbal de Freitas, a técnica é a Valdirene. A Val pedindo tempo ali porque o Colégio Rio Branco abre uma grande vantagem, 4-0 no placar. Lembrando que o Rio Branco venceu o primeiro set por 15-7. Mandar um grande abraço para Patrícia Oguri Kanashiro. Bom dia, Patrícia. Tá dizendo aqui, vai Rio Branco. Tá torcendo pro Colégio Rio Branco. Aliás, as torcidas estão aqui também e tem a eleição, né, da torcida mais animada. Algo muito bacana aí que o Renata também trouxe para essa edição. E nós teremos a eleição no fim da competição da torcida mais animada. O saque do Filipinho em cima da Sara. Essa deu recepção. Voltou para o lado do Rio Branco. Levantamento. Vai vir de graça para o Aníbal de Freitas. A disputa ali no meio de rede. A cortada, mas que belo ponto. Mas que pontaço passou essa bola agora ali no meio de rede. Quem vinha jogando era o Henrique. Consegue colocar na quadra do Aníbal de Freitas. 5-0. Olha o levantamento. O Aníbal vem tentando diminuir, mas essa bola não passou. Ficou na rede, essa bola não passa. É mais um ponto para o Colégio Rio Branco. Tá tentando animar a galera ali, ó. O Lucas, o camisa 2, é quem puxa a rapaziada. Olha o saque, essa foi direto para fora. Direto para fora o saque do Rio Branco. É o primeiro ponto do Aníbal de Freitas nesse segundo set. 6-1 é o placar. Quem vem para o saque agora é a Manuela. Vem a Manu para o saque, deu recepção. O Henrique passa para outra quadra, tentativa lá no fundo. Essa bola vai voltar de graça para o Aníbal de Freitas. Olha a Sarinha conseguindo passar essa bola para o outro lado da quadra. O Henrique tem que se virar por ali. Ele jogou em cima e é mais um ponto. Na tentativa de recepção ali da Sara, ela estava no meio de rede, mas essa bola fica na quadra. É mais um ponto para o Colégio Rio Branco. Você acompanhando a Copa Vôlei Renata, direto aqui do ginásio do Taquaral em Campinas. É apenas a primeira partida, hein? Nós vamos acompanhar todos os jogos direto aqui do ginásio do Taquaral. Daqui a pouquinho meu parceiro Marco Guarizo, que já está chegando por aqui, estará também na transmissão. Tem uma conversa ali, a arbitragem marca, tem o pedido ali do João Lucas. Mas agora sim, agora vem o saque. Olha o levantamento. Aqui na entrada de rede conseguiu passar essa bola. A belíssima bola passada agora do Colégio Rio Branco. Colocou lá na quadra. É mais um ponto para o Rio Branco, que vai abrindo uma larga vantagem nesse segundo set. Segundo set menos disputado, né, do que o início do primeiro. 8-1 para o Rio Branco. Lá no fundo da quadra, o levantamento, essa bola ficou na rede. Fica na rede, não passa, é mais um ponto para o Colégio Rio Branco. Quem tentava por ali era a Giovana agora, do Aníbal de Freitas. Quem tá no meio de rede, a bola ficou direto na quadra, é mais um ponto. O George Eduardo, grande Jorjão, é o técnico do Colégio Rio Branco. Recepção lá no fundo do Aníbal para tentar passar essa bola. De novo a Giovana. Estava muito próxima da rede, né? Ela vem. O Henrique até acompanhou por ali, mas ela fica na quadra do Aníbal de Freitas. 10-1 nesse momento. Pede tempo técnico ali a Valdirene, porque o Colégio Rio Branco abre uma vantagem. Rápido intervalo, a gente já volta. Copa Renata de Vôlei na CBN Campinas. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas: 19 3252 4033, 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. O Colégio Rio Branco Campinas é completo.
É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br. De volta aqui do ginásio do Taquaral, Copa Vôlei Renata. Enquanto estávamos no intervalo, mais um ponto para o Colégio Rio Branco, que abre 10 de vantagem, 11-1 nesse segundo set. O Rio Branco realmente vai para cima, mas o Aníbal vai tentar virar a Giovana ali no meio da rede, tentou jogar essa bola, não conseguiu. É mais um ponto para o Colégio Rio Branco. Mais um ponto para o Rio Branco, que vai abrindo a vantagem. Vem para o saque. A recepção. Essa bola conseguiu passar. Será que volta para a quadra do Aníbal? Olha o Henrique empurrando essa bola ali para o outro lado. Deu levantamento lá na saída de rede. Olha a recepção. Giovana consegue jogar para o lado do Rio Branco. Vem ataque da equipe do Rio Branco. Coloca na rede ou coloca na quadra. É mais um ponto para o Colégio Rio Branco. Preciso descobrir quem é o camisa 23 aqui, que não tem na nossa relação, hein? Preciso descobrir quem é o camisa 23 que não tem aqui na nossa relação da equipe do Rio Branco, mas que vem fazendo uma partidaça também. Abre 2 de vantagem o Colégio Rio Branco. 13-1. A 2 pontos de fechar esse segundo set, que seria o da vitória. Melhor de 3 sets, a 2 pontos de fechar o jogo. Fica na rede. É match point pro Colégio Rio Branco. 14-1 pro Rio Branco. Um passeio nesse segundo set. Match point. Se essa bola cair, o Rio Branco faz 15-1 e fecha o jogo. Aplaudidíssimo. Camisa 23 do Colégio Rio Branco. Jogou uma partidaça. Vem o saque, recepção. A Giovana tenta jogar para o outro lado, não consegue, é isso. Fim de papo, fim de jogo. O Colégio Rio Branco vence a partida 2-0. Parciais de 15-7 e 15-1 neste segundo set. O Rio Branco consegue passar de fase. O Rio Branco já está garantido nas semifinais da Copa Vôlei Renata, que você vai acompanhar na íntegra todos os jogos com a gente aqui no YouTube Esportes CBN Campinas, te convidando mais uma vez para se inscrever. Não é inscrito ainda? Se inscreva aí no nosso canal, e se você for inscrito, é de graça, não paga nada, na faixa. Manda mensagem aqui pra gente, que colégio você está torcendo, pra quem você está torcendo. A Patrícia tá comemorando demais aqui, ó. Parabéns, Rio Branco. Faça como a Patrícia, mande aqui no chat. Tá torcendo pra quem? Tá torcendo pro Rio Branco, tava torcendo pro Aníbal, Progresso, Madre Cecília, Rafael de Santo. Mande aí, Bento Quirino. De que escola você é? Participe com a gente. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E aí na sequência, já se preparando ali as torcidas e também os jogadores de Bento Quirino e Rafael de Santo. Essa partida promete, hein? Essa partida vai ser disputadíssima entre Rafael de Santo e Bento Quirino. Daqui a pouquinho eu volto, já aqui da cabine da CBN Campinas, aí com meu parceiro Marco Guarizo, para trazer mais informações para você, analisar um pouquinho dessa Copa Renata, a importância, né, para os colégios, para a rapaziada toda que disputa um campeonato como esse. E claro, toda a expectativa para o segundo jogo da manhã, entre Bento Quirino e Rafael de Santo. Rafael de Santo e Bento Quirino. Copa Vôlei Renata é na CBN Campinas.
Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas: 19 3252 4033, 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br
De volta aqui do ginásio do Taquaral em Campinas. Agora 9 horas mais 36 minutinhos. Já tô aqui com o meu parceiro Marco Guarizo. E aí, Marcão, bom dia. Bom dia. Acho que não foi. Foi com a chavinha? Ah, é a bendita da chavinha. Agora sim. Não dou de... Mas dá um bom dia aqui no meu mesmo, Marcão. Bom dia, Pio. Bom dia aos nossos internautas, né? As famílias acompanhando aí também, dando uma força para os jogadores aqui nessa Copa Vôlei Renata. Me lembra, viu, Pio, quase 30 anos atrás, quando eu disputei também campeonato colegial de vôlei, né? Então, é uma volta ao passado e a gente vendo essa molecada se dedicando ao esporte, né? Quem sabe até uma oportunidade, sabe que tem olheiro aqui vendo eles jogando, né? E é muito legal essa festa também que a gente está vendo do vôlei aqui. É um esporte que pegou em Campinas, que tem público e é muito bonito ver a participação dos colégios, viu, Pio? Aliás, viu, Guarizo, o Fernando Maroni, que é o gestor, né, do Vôlei Renata, concedeu uma entrevista pra gente ontem no CBN Sports e ele já falou o seguinte, que teve um garoto no primeiro dia que já começou a fazer teste no time sub-17. Ele participou, gostaram muito do garoto e ele até conversou que nunca tinha tido oportunidade, né, de participar de um time de vôlei e tal, e ele já está passando por testes. Não é esse o principal objetivo, mas acaba também valendo, né, Guarizo? Claro, é uma interação entre as escolas de Campinas, né, mas claro que acaba valendo porque isso motiva. O garoto que vai jogar hoje aqui, uma quarta de final, semifinal, terceiro lugar final que a gente vai acompanhar, ele pode ter esse pensamento, ele pode ter esse sonho de ser um atleta, né? E por que não? Hoje ele está defendendo a camisa de uma escola, ele está defendendo os amigos, mas por quê? Se ele está jogando vôlei aqui, ele tem vontade de ser jogador de vôlei, né, Pio? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O Henrique passou por ali, deu uma chamada nele. Vamos ver se ele vai subir aqui. É, tá ali. Deixa eu ver. Tá por aí. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Henrique porque ele acabou com o jogo pro Rio Branco. Bom, já tá tudo pronto. Próxima partida. A equipe do Bento Quirino contra o Rafael de Santo. Deixa eu ver o que aconteceu aqui nesse... exatamente, ele funciona só fora. Ele funciona só fora. Não tá. Mas você vai junto comigo aqui por enquanto. Vamos para a segunda partida do dia. E olha, Guarizo, eu vou falar uma coisa. Pela altura dos moleques que eu já tô vendo ali, ó, Bento Quirino e Rafael de Santo. Promete, hein? Promete, sempre um grande jogo, né, Pio? Essa molecada chega nessa fase aqui já animada dos jogos anteriores e jogadores altos, a gente está vendo os ataques por cima da rede. Eles têm uma média aí de idade de 15 a 16 anos, né, Pio? Estão no ensino médio ainda, mas a gente vê que tem muita gente com talento para o vôlei e altura, né? Hoje em dia dá para ser líbero sendo baixinho, né? Na minha época não dava para jogar muito sendo não tão alto. Mas a altura sempre ajuda para um ataque, para um bloqueio. A gente está vendo o jogador canhoto. O pessoal está com a nossa imagem no ar, né? Mas a gente está vendo o aquecimento aqui. Vai ser um grande jogo entre Rafael de Santo e também a ETEC Bento Quirino. Detalhe, né, Rafael Pio? Que legal que o jogo é misto, né? Tem meninos e meninas jogando na mesma equipe e dá para aparecer talento para todos os lados. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E vai ser um grande jogo. Deixa eu já mandar aqui um abraço, ó. A Vanessa Batista, a Vanzinha tá participando com a gente aqui também no YouTube da CBN Campinas. A Lu Moldan, parabéns Rio Branco. Tava torcendo pro Rio Branco, a Lu. Fica aqui com a gente, hein, Lu? Também a Egli. Nome do camisa 23 do Rio Branco é Escorupa. Vou falar uma coisa para você, o Escorupa não estava aqui na nossa relação, mas o Escorupa tá de parabéns, hein, porque jogou uma partidaça, acabou com o jogo o Escorupa. O Lake of Ducks é o perfil, bora Bentão, vamos Wenzel. Wenzel é algum jogador? Vamos ver aqui, ó.
Bento Quirino, Vinícius, Lucas, Anitta, Gabriel, Lucas Emanuel Wenzel, Lucas Emanuel Wenzel dos Santos, é o camisa 2. Anitta Fernandes, Gabriel Carvalho, Giovana Neres, Otávio Fanger, Danilo Augusto, Eduardo Pedruzzi, Mário Henrique, César Henrique, Gabriel Kondo, Bruno Cucci, Leandro Yamaguchi, Emily Eire e David Lima Batista. Esse é o Bento Quirino, Bentão. Rafael de Santo com Emanuel dos Santos, Isabela Leite, Rosane Carline, Bianca Lopes, Maria Clara, Beatriz Siqueira, João Vitor da Silva, Gabriel Alves, Miguel Martins, Pablo Lopes, Adibel Barbosa, Lana Silvestrini, Jonas da Silva, Lucas Gonçalves Arruda, Pedro Endrio, Giovana Soave, Vitor Vieira Borgo e Brian Silva Andrade. Acho que deu certo, Pio. Acho que foi também. Agora vai. Eu quero agradecer ao nosso amigo Osmar, né, que passou por aqui, mas agora tá tudo certo. Agora dá pra gente narrar e comentar junto. É aqui. isso, ó, pra você que está chegando na transmissão, nós temos alguns amigos no rádio, né, Marco Guariz? Parou de novo? Eu vou achar outro pra você. Vai contando quais são os problemas. O Osmar voltou. Só porque a gente falou dele, ele foi buscar. Ele apareceu de volta. O sobrenome dele, Osmar Contato. Nós temos o Delay também, que ele participa de algumas transmissões. Quem mais que a gente tem? Bom, esses dois, eles são os mais presentes, né? O Delay não veio hoje, tá de folga nesse sábado. É muito bom ele poder permanecer descansando nesse período, né? Mas o Osmar tá aqui, veio nos receber. Aí o Rafael Pio já está no ar, fazendo o teste. E é assim, a gente vai trazendo a transmissão da melhor maneira possível para você. E é uma maneira legal, né? Porque essa participação, essa interação que o Rafael Pio já está falando aqui na transmissão, é uma coisa espetacular. É bacana você poder ver seu filho, seu sobrinho, seu vizinho, seu amigo jogando com transmissão no YouTube. É legal a gente ter o vôlei, né? Com todo esse destaque, pelo esporte que é. Eu comento sempre com o Rafael Pio, né, que a gente faz as transmissões dos jogos do Vôlei Renata, e é o seguinte, o vôlei é um clima diferente, o jogador fica para tirar foto, eles nos atendem com uma educação enorme, falam muito bem. Então o vôlei é um esporte que ele traz uma alegria e traz a competitividade, né, porque é um esporte muito bacana de se jogar, e eu sempre digo isso, Pio, nos jogos profissionais. O vôlei é o esporte mais coletivo que existe. Sem dúvida. Se você não tiver um bom passe ou recepção, um bom levantamento e um bom ataque, até marcado por um bom bloqueio, não adianta você ser um craque sozinho. Não dá para você pôr a bola debaixo do braço e decidir o jogo. Então é uma partida muito coletiva, né? É um esporte muito coletivo. E é isso que a gente vai ver. E essa interação, imagina quanto esses meninos estão treinando. Esses meninos e meninas, né? Lembrando que o jogo é de equipes mistas, Rafael Pio. E a gente acompanhei até nas redes sociais, Guarizo, de muitos dos colégios. Foi interessante, muito legal de ver que o pessoal do Vôlei Renata fez um laboratório, né, nas escolas. Clínica. Uma clínica, exatamente. Então foi lá, passou os fundamentos para esses meninos. É óbvio que os professores de educação física dos colégios sabem muito bem disso, né? Sim. E passaram toda essa situação para os meninos. Mas nada como ter Maurício, André Heller, passando toda essa experiência para os meninos. Imagina como foi a semana desses 8 classificados, a ansiedade. Exato, olha, eu quando treinava vôlei não tinha um campeão olímpico na minha escola me ensinando, né? Então acredito que para as crianças realmente seja um ganho extra e ansiedade sim. Mas começou cedo, começou 9 da manhã o primeiro jogo. Você pode ter certeza que tinha criança aí do Rio Branco e do Aníbal de Freitas que acordou às 4 na ansiedade de jogar, né? Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Você que está acompanhando o YouTube Esporte CBN Campinas, se inscreva no nosso canal e faz o seguinte, ó, compartilha a nossa transmissão
para aquelas pessoas que não puderam vir até o ginásio do Taquaral. Então, você do Bentão, conhece alguém aí que não veio? Manda no WhatsApp dele, manda o link aí da transmissão. Você do Rafael de Santo, também não pôde vir? Manda para alguém aí o link da nossa transmissão. Manda também o seu recado aqui no nosso chat, para quem você está torcendo. Vamos bombar a nossa transmissão da Copa Vôlei Renata. Faltando aí 3 minutinhos, né, para o início da partida. A gente já observa o aquecimento, né, desses garotos. E é tão legal, Guarizo, que o aquecimento é muito parecido com o aquecimento feito pelo profissional. Então, eles fazem troca de passes entre eles, depois lá no fundo quadra, ou seja, até o aquecimento foi passado para esses garotos. Exato, e o que eu tô reparando também, que a gente viu um pouco menos no primeiro jogo, mas do time do Rio Branco a gente chegou a ver, do Colégio Rio Branco, mas a gente viu menos do Aníbal de Freitas, tem muito saque viagem, né? Que é aquele saque que você salta para fazer, e isso já é de treino, né? Porque você tem que ter uma segurança para dar um saque. Vou contar uma história aqui. Quando eu disputei a Olimpíada de Colégio lá em Bauru, 1995, eu tava tão nervoso para sacar que eu acertei o juiz. Então, a gente vê que os meninos estão se soltando aqui, né? E o juiz fica na cadeira lá em cima, para você ver como eu errei o saque, né? Mas aqui a gente está vendo bastante ousadia desses meninos e meninas aí nesse treino de saque, nesse aquecimento antes dessa partida, segunda, quartas de final. Lembrando, né, que eles já passaram por outra fase, já venceram outros colégios e agora vai afunilando. O nível dos jogos vai aumentando, Rafael Pio, e a gente já vê isso no aquecimento. E agora é a hora daquela última preleção do professor ou da professora, no caso da ETEC Bento Quirino, que é a técnica Candice. O técnico do Rafael de Santo não foi passado pra gente, né? Mas agora é aquele momento e a gente vê a torcida agitada também, porque é o seguinte, viu? Você que tá vendo essa imagem agora no YouTube, nossa, mas não tem ninguém no ginásio, não tem pouca gente do outro lado, mas aqui debaixo da gente tá concentrando todo mundo, que é a parte da, vamos dizer, a ala VIP, né, dos jogos do Vôlei Renata. Aqui embaixo tá lotado. E o pessoal que tá com esse acessório inflável aí fazendo barulho, olha, para aparecer um jogo do time adulto do Vôlei Renata, só falta aquele baixinho recado do locutor, né, do ginásio. Não, e que é melhor assim, né? Convenhamos, hoje tá melhor. Um abraço para ele, gente boa. Muito. Mas é legal a hora que ele pergunta pro público assim, vocês estão me ouvindo? Oh! Meu Deus do céu. Lembrando que na sequência tem Madre Cecília contra o Salesiano Liceu. E o último jogo das quartas é o clássico dos progressos. Progresso Taquaral contra o Progresso Vinhedo. Esse jogo aí eu aposto no Progresso, hein? Ah, eu também. Eu vou nessa. Sem dúvida nenhuma. Tá tudo... Rapaz, olha a torcida do Bentão. Hã? E dos dois lados da quadra, hein? A torcida do Rafael de Santo pode estar gritando junto, mas a do Bentão, junto com o inflável aqui, tá também na garganta, no gogó. O pessoal tá animado, organizou a torcida mesmo. Isso é bacana, Pio, porque quando a gente jogava a Olimpíada Escolar, tinha isso, né? Seus colegas de sala, seus colegas de escola estavam torcendo por você na arquibancada, né? Isso é muito legal, é a interação da escola com o esporte. Agora aquele momento que os jogadores se viram para a mesa para mostrar quem são os titulares, né? Os números nas costas, e a bola vai subir. Vem aí jogão, os dois times com equipes mistas. Ó, a gente vê duas meninas na equipe da ETEC Bento Quirino e duas também na equipe do Rafael de Santo. É isso. Na do Bento Quirino, depois a gente vai até saber, porque camisa 10 está o César Henrique. E a gente vê que é uma menina com a camisa 10. Ela não é o César. Ela não é o César. Vai começar o jogo. Mas pessoal do Bentão, da ETEC Bento Quirino que está acompanhando, manda aí quem é a 10, hein? Ela tá de máscara, começou. Eduardo Pedruzzi,
Ele vem para o primeiro saque. Essa bola volta para a equipe do Bento Quirino. Levantamento. Olha o Rafael de Santo no contra-ataque. Essa bola cai. Primeiro ponto do jogo. O primeiro ponto é para o Rafael de Santo. Depois de um belo levantamento ali do Pablo. Lá na saída de rede. É o primeiro ponto do Rafael de Santo, que começa vencendo 1-0. Olha a recepção. É ruim, mas essa bola vai voltar. Deu bloqueio! Deu bloqueio para cima do Gabriel. O que aconteceu, Marco Guarizo? O som do paredão tocou pro Gabriel aqui. Deixa eu pegar o nome do menino do bloqueio. É o Pedro Andrew, é isso? Isso! É o Pedro. Parabéns, Pedro. Belo ponto de bloqueio. Tô falando que esse jogo começou em alto nível, Pio. Começou em altíssimo nível. Olha só o ataque. Lá na entrada de rede da equipe do Bento Quirino, coloca na quadra. O Gabriel conseguiu virar essa bola. É o primeiro ponto do Bentão, Guarizo. É o primeiro ponto, 2-1. Tem jogo, lembrando, né, pra quem tá ligando, pra quem tá chegando no YouTube agora, que os sets vão a 15. É isso. Melhor de 3 sets. E eu já vou falar uma coisa pra você, viu, Guarizo? O Gabriel, tudo indica que vai ser muito acionado no jogo. É o homem da bola da segurança, né, da equipe do Bentão. Colocou mais uma encarando o bloqueio, foi ele mesmo pro saque. Olha o levantamento, vem ruim, o próprio Gabriel. Pra virar essa bola. Veio de graça, né, Guarizo? Veio de graça, o levantamento não saiu muito legal ali. Acabou se aproveitando bem, tá esperto, tá bem montada. A equipe do Bentão que passa na frente. Ace! É Ace! Essa bola tá direto na quadra. Ace do Bentão que vira o jogo. Aliás, já havia virado no ponto anterior. Consegue colocar mais um agora. 4-2 no placar. Você acompanhando a Copa Vôlei, Renata. Olha como salvou! Espetacular ali no meio de rede. O Rafael de Santos sobe o bloqueio para cima do Gabriel. Deixa eu falar uma coisa, Guarizo. O que fez agora a Rosane Carlini. Rapaz, ela salvou essa bola com o pé. Ponto do Rafael de Santos, Guarizo. Essas meninas jogam bem com o pé também. O som do paredão tocou do outro lado, né? Vamos, como a gente não tá do lado de ninguém aqui. Belíssimo ponto de bloqueio, mas o Bentão se recupera, Pio. O bom da transmissão com imagem é que eu posso continuar falando um monte de bobagem que o nosso telespectador está assistindo, nosso internauta, né? Para você que está chegando agora com a gente transmite a Superliga Masculina de Vôlei, né? A gente transmite os jogos do Vôlei Renata, só que aí a gente não pode transmitir imagem da quadra, então fica só a imagem na cabine. Aliás, quero mandar um abraço para todos que mandam aquela mensagem. Cadê a imagem do jogo? Hoje tem. Olha o bloqueio. O bloqueio subiu, mas essa bola volta para o Rafael de Santo lá na saída de rede. Deu defesa do Gabriel, levantamento lá na ponta, tá no chão. Olha, Guarizo, e eu vou falar pra você, hein? A levantadora, aqui tá tudo trocado do Bentão, né? Camisa Sim. número 2, tá como o Lucas aqui, mas a levantadora da equipe do Bentão joga uma partidaça, hein, Guarizo? Joga, grande partida, ela concentra as jogadas, dessa vez ela tentou uma de segunda, mas esse ataque, foi boa a bola. Essa, por exemplo, ela tentou levantar de segunda para enganar, aí pegou um muro lá na frente, né? Que é o Pedro. Pedro é um jogador muito alto, colocou essa bola no chão, ó, sem conversa na rede ali, não faz isso não, gente. 6-4, o Bentão na frente. Vem Pablo agora pro saque, olha que recepção espetacular. Mas essa bola vai voltar de graça pro Rafael de Santo. Levantamento foi ruim, veio de graça, é do Bentão. Nessa aí o levantamento não saiu, se na anterior ali a Rosane conseguiu fazer o levantamento, nessa foi ruim, né, Guarizo? É, exatamente. No movimento que ela fez, a bola acabou indo para trás, né? Faltou um pouquinho ali de colocação. Você tem que colocar um pé na frente e o outro atrás para você dar o direcionamento no levantamento. Isso acabou não acontecendo e me espanta, assim, me admira o quanto o time do Bento Quirino, do Bentão, tá bem armado para essas jogadas de contra-ataque, né? Tanto que abriu 4 pontos agora, o treinador do Rafael de Santo parou o jogo, porque não tem bola perdida para essa equipe do Bentão. Grande partida até agora.
Ó, e o nosso amigo Leike aqui tá dizendo, ó, o 4 não é o Gabriel, o 4 é o Wenzel. É o Wenzel. É, tá tudo trocado, viu, gente? É. A escalação que mandaram pra gente aqui do Bentão tá toda trocada. Mas vão corrigindo a gente que é legal. Ô, Leike, vai mandando aí. Porque o Wenzel agora, por exemplo, ó, fez um ace. Jogou direto na quadra do Bentão, do Rafael de Santo. É mais um ponto pro Bento Quirino, 8-4. Vem o Wenzel de novo no saque. Ele força o saque, passa por todo mundo. Não, mas desviou, tocou sim. Ah, tocou ali. Tá reclamando o camisa 5 da equipe do Rafael de Santos, disse que não tocou. Os treinadores estão fazendo pressão no árbitro de cadeira, mas tá marcado o ponto, 9-4. Que aqui tá trocado também, tá como a Maria Clara. Levantamento pro Rafael de Santo vir pro ataque. O Wenzel tentou a recepção, não conseguiu. Essa bola vai direto para fora, 9-5. 4 pontos a vantagem pro Bentão nesse primeiro set. Lembrando, nós teremos melhor de 3 sets, hein? Que vão a 15. Que vão a 15 e não a 25. Olha a recepção, essa bola vai voltar? Não vai voltar. Até porque o saque foi muito bom, né, Gorizo? Foi bom e a recepção ali acabou até dando 2 toques. O camisa número meia dúzia da equipe do Bentão, que se a gente tiver certo aqui... Não estamos. Ele pediu desculpa porque ele não conseguiu fazer a recepção. E agora uma bola para fora. E o jogo volta a equilibrar. 2 pontos de diferença, 9-7. Temos um jogo! Temos um jogo! Forçado demais. Segue o Pedro no saque. É o Pedro Andrew. Deu recepção do Bentão. Essa bola vai voltar de graça, vai direto para fora. Vai direto para fora, é mais um ponto. Foi inteligente a levantadora do Rafael de Santos, porque essa bola veio vindo, e aí no golpe de vista, o que mostra, Guarizo, e agora o Bentão pede tempo, 9-8, Bentão por 1 ponto apenas na frente, mas a levantadora, a camisa número 3 do Rafael, ela ficou observando, deixou sair. Mostra tranquilidade, porque às vezes no desespero, um garoto está começando, vai pra bola. Ela não, ela teve toda a tranquilidade do mundo. Exatamente, uma boa percepção da quadra, né? Acabou marcando o ponto e a gente, para não falar só da torcida do Bentão, quem tá com a imagem do outro lado é a torcida do Rafael de Santos. Exato. Tá aparecendo na TV. A técnica Candice da equipe do Bentão ficou meio chateada ali, mas também eles são professores, né? Não se cobra tanto assim dos alunos, nem deve, né? Isso aqui é uma competição escolar. Olha o Pedro Andrew! Ace do Pedro Andrew! Forçou essa bola lá no fundo da quadra. Houve ainda o desvio, por isso é o 9º ponto do Rafael de Santos. Que jogo, hein? Foi buscar, hein? Foi buscar. Eram 5 de desvantagem, consegue empatar. Olha o levantamento, vem lá na ponta. O Bentão, olha a recepção, deu defesa, levantamento muito próximo da rede, mas conseguiu o Bentão vir pro contra-ataque. Pedro lá no fundo, conseguiu. Essa bola vai voltar de graça pro Bentão. Tem o Wenzel esperando ali para chegar pro ataque. Olha o rally mais longo do jogo até aqui. Inteligentíssimo. Inteligentíssimo agora. Vira essa bola pro Rafael Santos, que vira o jogo 10-9, Gorizo. Olha, impressionante a qualidade das defesas, hein? Os levantamentos estavam saindo bons. Não foi aquela bola que fica perdida, não. Melhor rally do jogo, um pontaço. Havia virado a equipe do Bento. Você que tá vendo aí, viu que errou o saque. Agora tá tudo igual, 10-10. Mas que rally, que qualidade de vôlei, hein? Muita qualidade. Olha o levantamento, vai voltar de graça essa bola pro Bentão. Lá na ponta, pro ataque, bloqueio, mas tá em jogo, a galera já tava comemorando o bloqueio. A rapaziada na rede, tá uma disputa que eu vou falar pra você, espetacular, Guarizo, mais um ponto do Rafael de Santos. Esse camisa 16 da equipe do Rafael de Santos, que jogador, hein? Ele bloqueou, ele atacou, ele explorou o bloqueio. Belíssimo ponto, o jogador que tem altura é daqueles para ser observado. Olha ele no levantamento. Olha agora. Que defesa espetacular agora.
lá do saída de rede do Rafael, ficou na rede. Agora deu bobeira o Danilo, né, pelo que tá aqui na nossa escalação. Seria o Danilo. O Danilo ficou na rede. 12º ponto do Rafael de Santo, 12-10. Meus amigos, que jogo, Marco Guarizo, vou falar pra você. Tá parecendo Superliga, Marcão. Tá parecendo Superliga. O Danilo, por exemplo, naquele lance anterior, aí foi aquela ansiedade, que era uma bola para ele passar de 2 toques, como fez o adversário no lance anterior. Ele tentou atacar, mas estava longe. Mas é um grande jogo mesmo, muito disputado. Você vê que é o jogo em 3 toques, não é aquela coisa de ficar passando bola para outro lado. Tô gostando muito, viu, Pio? Bela partida entre Etec Bento Quirino e Rafael de Santo. E me parece o Eduardo Pedruzzi agora quem conseguiu virar essa bola. Marca o 12º ponto. Tá empatado, tá tudo igual o jogo. Vem o Rafael de Santo pro ataque, deu recepção. Volta de graça para a equipe do Rafael. Deu defesa do Pedro. Lá no fundo, levantamento, essa bola vai ter que voltar de graça para o Rafael de Santo. Olha o levantamento, o ataque tá na quadra. Mais um ponto para o Rafael de Santo. Ele tá acabando com o jogo. É o 16, vamos chamar de 16, Guarizo, 13-12. Até porque tá no nível 16, o nível altíssimo, batendo muito de canhota. A levantadora tá procurando ele também, né? Porque chamou o jogo. É a bola de segurança da equipe do Rafael de Santo que acaba de abrir 2 pontos, né? Foi 14-12, é isso mesmo. É isso. 7 point para a equipe do Rafael de Santo, muito por ele que saca a viagem, olha lá. Olha, Caboense! Espetacular a virada do Rafael de Santo que fecha o primeiro set, 15-12. O primeiro set foi pra conta, Marco Guarizo. Olha, dá o nome quem tá assistindo desse 16 aí que eu quero ver jogando na categoria de base do vôlei Renata, hein? O menino tá acabando com o jogo e como o Rafael Pio chamou a atenção no meio da transmissão, a concentração da equipe do Rafael de Santo, né? Porque é aquela bola que a menina tira o corpo para ir fora. A virada foi buscar perdendo por 3 pontos. Oi, nossa, que maravilha. Um abraço a todos vocês que estão nos assistindo aí. Mas esse menino, camisa número 16, que não está na nossa lista, ou estaria como Giovana, que não é, obviamente. Esse menino tá acabando com o jogo, viu? Manda o nome dele aí. Você dá... Opa! Battery level low. Oh, vamos lá. Vai comentando que vamos trocar aí, Marcão. Vamos... Vai narrando pro nosso ouvinte que a gente já traz. A gente já traz de novo a imagem do jogo. A Van Premier, para quem tiver com a gente, né? As semifinais, a decisão do 3º e 4º lugar. E a final, eu estaria aqui ao lado da Renata Rondini, fazendo a narração das partidas, né? Porque o Rafael Pio é o narrador titular, mas, porém, entretanto, todavia, ele tem muitos compromissos. O Rafael Pio, para quem não sabe, é o Rodrigo Hilbert da nossa equipe, porque ele faz tudo. Então, nós já vamos aqui trazendo uma parte da narração do que a gente vai trazer nas semifinais e na final a partir de 12:30, viu? É muito tempo de transmissão para você acompanhar com a gente, mas vale a pena você ficar não só para ver a sua escola, né, mas para ver também a competição. E a gente quer muito essa interatividade. Como as listas que foram passadas para a gente não tem os nomes certos dos meninos e das meninas, vocês vão mandando, que a gente vai falando aqui. É muito legal você participar com a gente, porque a gente quer valorizar também o aluno da escola de Campinas, o jogador de vôlei das equipes campineiras. Esse esporte tão fantástico que está cada vez mais em voga aqui na cidade. Vai começar o segundo set agora. A torcida do Bento começa a dar uma força também, porque perdeu o primeiro set, mas foi bastante equilibrado, né? Aí as imagens já estão de volta. Como eu disse, o nosso Rodrigo Hilbert e Rafael Pio já resolveu mais um problema, impressionantemente falando. E vamos para o segundo set. E o pessoal ficou esperando a transmissão voltar para assistir, viu, Rafael Pio? Vamos que vamos para o segundo set de jogo que vai começar. Muito obrigado para você que está no YouTube da CBN Campinas. Mande aí a sua mensagem, mande o seu recado, se inscreva no nosso canal e compartilhe o link. Compartilhe o link.
para que mais pessoas possam acompanhar. Esse é só o segundo jogo. É só a segunda. São 8 na programação. São 8 na programação, esse é só o segundo. Um abraço pro Carlos. Ele tá dizendo aqui, posso jogar? Saudade da época de escola. Ei, Carlos, aí sim, hein? Nem fala, Carlão. Que saudade. Era tão... A gente reclamava de acordar cedo para ir pra escola. É, assim. Mal sabíamos, né, Guarizo? Mal sabíamos. Mal sabíamos. Pois é, gente. Que delícia. Continuo não gostando de acordar cedo, mas... mas agora é por outro motivo. Agora se você não acordar cedo, não paga as contas. Exatamente. Antes se acordava, tinha um café, um leite quentinho, um pão, né? Eita, nem me fale. Bons tempos. Vai começar o segundo set. Eu vou falar uma coisa pra você. A torcida do Bentão e a torcida do Rafael de Santo, as torcidas dando um show aqui no ginásio do Taquaral. Muito bacana isso, é a interação, os colegas de escola. Amanhã, por exemplo, eles vão para aula. Amanhã não, né? Aí domingo é querer demais, mas segunda-feira falando, pô, legal a força que vocês deram pra gente ali, vocês jogaram juntos. É isso, é você representar um colégio, você representar a tua turma, isso é fantástico, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E uma mudança, né, em relação aos jogos profissionais. Os times não trocavam de lado, né? Agora trocam. É isso. Vai começar o segundo set. Vem pro saque. Ace. Já na pancada do nome do jogo, né, Guarizo? Vou brincar, chamá-lo de Giovanni por causa da escalação aí. Ou vamos chamá-lo de 16? Não, de 16. 16 é o nome dele. Ele tá... Olha, nós não quisemos secar você, viu? Mas secamos. Ele errou, mas foram 2 aces, um para encerrar um set e outro para abrir esse. Exatamente. 1-1. Vem o Pedro Endreu agora para o saque. Consegue a recepção, essa bola vem de Jack. E aí consegue o Wenzel colocar essa bola no chão, marcando mais um ponto, segundo do Bentão, Guarizo. Isso que é igualdade, né? Eles estão sacando nas meninas, né? E as meninas chamam a responsabilidade dos dois lados. Os saques estão indo nas meninas e mesmo assim elas vão para a recepção. E olha a recepção ruim, mas vai voltar para o time do Bentão. Levantamento aqui na ponta, largadinha do Wenzel. Olha, se o 16 acaba com o jogo do lado do Rafael de Santo, o Wenzel do lado do Bentão. Ele tem uma noção, nessa largadinha ficou muito claro, Guarizo. Ele tem noção, ele tem altura, é muito bom jogador. Ele tem a tranquilidade para fazer um lance técnico, que a largadinha não é fácil. Tá de parabéns, bela atuação do Wenzel. E olha o bloqueio, mas essa bola vai direto para fora, por isso é mais um ponto do Rafael de Santo. É o segundo ponto da equipe do Rafael. Mas você vê que tem jogo, né, Pio? Tem bloqueio, tem Sim. ataque. Opa! Agradecendo o pessoal mandando uma água aqui pra gente. Obrigado. Nossa, rapaz, isso aqui vai ser muito útil pra nós durante a transmissão. Olha o contra-ataque de segunda. Olha que espetacular a defesa. Vem, o Pedro consegue lá no fundo fazer a recepção, levantamento pro Wenzel lá no fundo. Vira mais uma, Guarizo. Começam a aparecer alguns nomes. Esse camisa 5 do Rafael de Santo, ele faz algumas defesas, tem altura para ser líbero, mas joga demais, Guarizo. Impressionante, com a mão, com o pé, do jeito que vier, né? E também a gente falou, né? Agora ele não conseguiu chegar na bola, mas o vôlei é o esporte mais coletivo que existe, mas tá um duelo do 16 do Rafael de Santo com o Wenzel, o 4 do Bentão. Que grande jogo, viu? Que belo duelo. Tá 4-3 o placar para a equipe do Bento Quirino. Eu não arriscaria um vencedor nesse jogo. O saque ruim agora do Rafael de Santo. Vai direto para fora. Professor pedindo calma, é isso, né? Não pode ter a cobrança em cima da menina, né? Perfeito. Aliás, é a Rosane que tá jogando um partidaço ali no meio de campo. É, a levantadora. Ela errou mesmo. o saque, mas... E olha a recepção da própria Rosane. Levantamento aqui na ponta. Consegue virar essa bola, mas dá defesa lá no fundo. O Pedro passa de primeira, recepção espetacular da própria Rosane. Vai ter contra-ataque do Bentão lá na ponta, mais um ponto. Se alguém piscou durante a jogada, quem atacou essa bola, Pio? O Wenzel. O próprio. Mais uma dele. Impressionante. É o 6º ponto do Bentão.
6-3 no placar. Você acompanhando a Copa Renata de vôlei. Vem o Rafael de Santo agora para o ataque. Deu defesa. Levantamento é para o Pedro. Lá no fundo conseguiu fazer a recepção. O time do Rafael de Santo. Essa bola vai voltar de graça. A Rosane joga para a quadra do Bentão. Levantamento para o Pedro. Com o pé, rapaz. Mas aí não teve jeito. Bateu no chão. Bateu no chão. É mais um ponto do Bentão que vai abrindo agora. São 4, Guari. 4 de diferença, incendiando a torcida aqui do nosso lado. E esse menino número 7 é o Pedro Gabriel ou o Danilo, eu não sei dizer qual deles que é, da equipe... É o Danilo, perdão, é o Danilo. É o Danilo, oxe, um abraço para o nosso Danilo Braga. O Danilo, ele fez um ataque muito bem colocado agora, tirando da recepção, tirando da defesa, tanto que o menino da equipe do Rafael de Santos tentou fazer a defesa com o pé. O jogo é de alto nível, viu? E tá com cara de 3 sets, Pio. Tá com cara de 3 sets. Destaque também pro Pablo, camisa 10 do Rafael de Santos. Qual é a música? Né? Como é que é, velho? Pablo, qual é a música? Ah, meu Deus do céu. A gente tem que brincar com os meninos também. É lógico. Essa transmissão, ela vai ficar, né? Claro que a gente tá fazendo ao vivo, mas... eles vão poder mostrar para os filhos, para os amigos, ó, a gente jogou vôlei na CBN, viu? Sem dúvida nenhuma. Olha o Pablo, passando essa bola, levantamento para o Danilo, no ataque, olha a recepção, levantamento do Bentão para o Wenzel lá na ponta, e ficou muito próximo da rede. Essa bola não passou, é o ponto do Rafael de Santo, é o 4º ponto. O levantamento saiu ruim, né, Guarani? Exato, e o Rafael de Santo precisa fazer alguma coisa para voltar para o jogo, né? O bloqueio estava bem armado ali, acabou atrapalhando um pouquinho a passagem de bola da equipe do Bentão. 7-4, mais um saque viagem no jogo, impressionante agora. Saiu redondinha a bola, mas o som do paredão tocou. O som tocou. A Elo tá dizendo aqui o seguinte, que não é a Rosane. Ô Elo, você sabe quem é? Porque pra gente, ó, veio toda invertida, as duas escalações aqui. E tá a camisa de número 3, tá como a Rosane aqui pra gente. Então vamos narrar os números agora. Vamos fazer um desafio pro pessoal das escolas aí? Mandar os nomes. Isso, manda nome e número no comentário do YouTube, que a gente também quer narrar o nome certo deles, né? Exatamente, pra gente falar o nome deles certo é o principal. Mas aí uma mãe, por exemplo, eu não conheço todos. Mas, sei lá, para quem conhece, às vezes tem grupo de WhatsApp dos pais na escola, né? Você que tem filhas, você sabe bem como é, Pio. Na minha época não existia nem WhatsApp, na minha época de escola, né? Então a gente aprontava e tentava esconder as coisas da mãe e do pai. Mas agora não tem mais jeito. Então, vocês dos colégios que têm os nomes, os números, conhecem os jogadores, as jogadoras, mandam pra gente nos comentários aqui, porque para nós vai ser o maior prazer do mundo narrar os nomes certos dos jogadores e jogadoras. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora vem pro saque o Rafael de Santo. Deu recepção do Bentão, mas a bola volta de graça. Levantamento, sobe o bloqueio! Sobe o bloqueio, o Edu apareceu por ali, o paredão tocou de novo, Guarizo. Tocou de novo e pra cima do 16, né? O principal jogador da equipe do Rafael de Santo. Esse, se vocês passarem o nome dele agora, seria excelente. Até porque vai pro tie break. Um jogo com muito bloqueio, hein? Impressionante. Uma bela partida a gente acompanha aqui no ginásio Taquaral. Belíssima partida. 5 pontos a vantagem do Bentão, que quer fechar esse segundo set para forçar o terceiro. Coloca na quadra o Rafael de Santos, que não quer deixar tie break não, Guarizo. E a veia competitiva do garoto, né? Que é o principal atacante da equipe. Quando a bola chegou nele de segunda, ele já quis passar para decidir. Encontrou um buraco ali na quadra adversária. 11-7, 4 pontos a diferença, 4 para o Bentão fechar. É o camisa 10 do Rafael de Santos, é o Vitor. Tá jogando um partidaço, Vitor. E eu quero descobrir esse 16, rapaz. Eu também. Eu quero descobrir. Aliás, eu acho que ele conduziu essa bola. O juiz deixou passar, mas a distância cai para 2 pontos. Escutem a torcida, ou as torcidas, escutem.
Guarizo. Pra quem achou que ia ser só um torneiozinho. Torneio? Rapaz. Que é isso, grande competição e competição bonita entre as torcidas também, né? 12-9, Bentão na frente. Bentão na 13. frente, 13. Agora faltando 2. Se é o Danilo, se o 7 é o Danilo, foi ele. Para o jogo, o treinador do Rafael de Santos. Para o jogo. Porque precisa o Rafael de Santos, se quiser fechar o jogo em 2-0, voltar para a partida nesse segundo set. Vai ter que ter a reação que teve no primeiro set. Guarizo, no profissional, geralmente, quando chega numa situação dessa, o time que tá perdendo começa a se poupar já pensando no tie-break. Você acha que vai ser o caso hoje aqui? De maneira alguma. O jogo vai ser disputado até o final, até porque ele é de 15 pontos, claro. A meninada cansa, né? Não é fácil. Sim. Mas não tem se poupar não, porque eles sabem que vão descansar amanhã só. Eles querem estar aqui até o fim da tarde jogando hoje. Sem dúvida nenhuma. Quem passar pode ter mais 2 jogos. Pô, mas tinha um juiz na quadra. Eita, nós. Calma aí, rapaziada. Aliás, eu esqueci o nome dele. Ele sempre me passa as escalações e tal. Eu queria mandar um abraço pra ele, eu esqueci. A gente já vai lembrar daqui a pouco. E agora tá tendo discussão igual no jogo profissional, mas o que acontece é que o juiz estava dentro da quadra. Exatamente. Não tem como. Hoje nós temos as imagens. As imagens, tem que lembrar você vê disso. Vem o Danilo pro saque. Bom o saque. Volta pro Bentão. Pode marcar o 14º ponto. Bloqueio, subiu. Deu recepção de novo. Espetacular. Opa, toque na rede. Teve toque na rede. Sim, tá até sentindo o pé o 16 ali. Ele se lamenta, né, inclusive. Sim, na hora que ele tentou o ataque, ele tocou na rede. A irregularidade favorece o Bentão, que tem 7 points. 14º ponto. 7 points pro Bentão. Pode fechar e empatar o jogo. Vai voltar de graça. Olha a recepção espetacular lá no fundo. Vai ficar simples, vai ficar simples, vai. Levantamento pro 16. Ele coloca na quadra. 9.14. 9, E como a bola vai para ele, né? Quem é canhoto no vôlei, como é meu caso, sabe como é difícil chegar uma bola certinha assim. Lindo o ataque, lá vai ele tentar evitar a vitória do Bentão no set. Deu recepção, levantamento na ponta, espetacular! É o 15º ponto do Bentão, 15-9, fecha o segundo set o Bentão, força o tie break em 1 minuto, a gente volta e aí meus amigos, tem tie break pra você. Copa Renata de Vôlei na CBN Campinas. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas 19 3252 4033 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. Estamos de volta, direto do ginásio do Taquaral em Campinas. Você acompanhando a Copa Vôlei Renata. Segundo set foi para conta. Segundo set é do Bentão. 7-1. Disputadíssimo jogo entre Rafael de Santo e Bento Quirino. Detalhe, né? Se você falar quem foi melhor em um set ou pro outro, não dá para falar. Não tem favorito para esse tie-break agora. Não tem. Sem dúvida nenhuma, Rafael mandou no primeiro set, Bentão mandou no segundo. Mas em nenhum dos sets foi aquele passeio, né? Para nenhum dos dois lados. Passeio? Passeio? Não teve passeio no jogo, não. Uma partida bastante disputada dos dois lados. Uma grande reação no primeiro set
do Rafael de Santo, e agora a equipe do Bentão conseguiu manter uma vantagem confortável nesse segundo set, mas não tem nada definido não. Tem aquele confronto ainda do 16 com o Wenzel, né? O camisa número 4 da equipe do Bentão. É isso. E a Priscila Tami tá dizendo, vamos Wenzel, orgulho. E a Rosane tá dizendo aqui, ó, o 16 é o Emanuel. Descobrimos o nome do 16 do Rafael de Santo. Olha, eu não conheço nenhum Emanuel que jogou vôlei bem não, viu? Não, principalmente na praia. Quase nada, né? Tem nome. Um dos maiores atletas da história do esporte brasileiro, não é só do vôlei, sem dúvida. Então o camisa 10 do Rafael de Santo é o Vitor, o 4 do Bentão é o Wenzel, o 16 do Rafael de Santo é o Emanuel. E a Rosane tá dizendo, não pude ir porque tem o jogo do profissional. Opa! Olha que maravilha. E a Priscila Tami tá gritando, Wenzel. Pera aí, a Rosane que tá mandando mensagem, ela tava escalada, é isso? Não sei. Ou ela é treinadora do profissional. Ou ela joga no profissional. Ah, tá certo. Responde aí pra gente, Rô. Você é treinadora do profissional? Você joga o profissional? Porque seria bastante curioso, né? Ela falar, olha, a Rosane não é a número 3 porque sou eu. Seria bacana esse comentário. Olha, a número 3 seria eu, no caso. Vai começar o último set do jogo. É o tie-break. Lembrando que o tie-break também vai a 15. Também vai a 15. Aí é como num jogo adulto, no jogo profissional, né? Exatamente. E a técnica Candice tá animadíssima com a torcida ali, ó. Tá pedindo pra torcida do Bentão fazer barulho aqui. Tava até comentando bastidores, né? A gente tem transmissão até o fim da tarde e que tava dando uma forçadinha na voz por causa do volume aqui da torcida. Eu aumentei um pouquinho o volume para aguentar, né? Tem que ter garganta para 8 horas de transmissão. Sem dúvida. É que transmissão esportiva é a coisa mais fantástica que existe, né? Muito. Vamos pro jogo. A galera vem junto. A galera do Bentão, a galera do Rafael de Santo, vem todo mundo junto. Já deu recepção. Primeiro ataque vai ser do Rafael de Santo. O Vitor joga pro outro lado. Deu defesa do Bentão. Levantamento do Vitor, mas essa bola não vai passar. Teve toque de rede. Exatamente. O levantamento do Vitor não passaria, mas o atleta do Bentão tocou na rede, mano. Aí a ansiedade bateu, né? Porque era uma bola já jogada pro outro lado. Fica reclamando ali o jogador do Bentão, mas o ponto é do Rafael de Santo, 1-0. Recepção, levantamento pro Wenzel lá na ponta. É o Adriano do vôlei Renata que tá jogando ou é o Wenzel? Olha, o estilo é bem parecido de jogo mesmo, viu? E a bola na ponta do jeito que ele gosta ainda, né? Belo ponto do Wenzel, tudo igual, 1-1. Esse jogo tô achando que não vai acabar em 15 não, viu, Pio? Também tô achando. Olha a defesa, 3 toques vai dar. Não. Conseguiu passar pro lado do Bento Quirino. Levantamento pro Wenzel lá na ponta. Não deu recepção. E é mais um ponto do Bentão. 2-1. Bentão tá na frente, Guarani. E ele atacou em cima do Emanuel, né? Pra tentar não dar possibilidade de contra-ataque. O Wenzel tá chamando o jogo e a torcida tá gritando o nome dele aqui também, hein? Que é parecido com o Bento, inclusive, né? E o saque foneticamente falando. Exatamente. O saque foi muito bom agora. Esse 16 do Bentão também joga uma partidaça. E tá chamando a responsabilidade bem no tie-break, né? Ele tá aparecendo tanto quanto o Wenzel. Daqui a pouco a gente vai perguntar pra torcida ali quem é o 16 do Bentão. Levantamento pro Wenzel lá na ponta. Ele vai na mão de ferro. Começa a mostrar os fundamentos. 4-1 Bentão. Abre vantagem, Guarilhos. Olha, chegou mais concentrado para esse set o time do Bentão. Tanto que, olha, no pedido de tempo, a técnica tá mais comemorando e dando água para os jogadores do que falando alguma coisa. Já o técnico do Rafael de Santo tentando chamar o time de volta para o jogo, né? Não dando bronca, porque eles são professores, eles ensinam, mas está tentando motivar a molecada ali, o treinador. Você está vendo a imagem, ele está gesticulando bastante. A torcida do Rafael de Santo, que também está na nossa imagem, né? Lá do outro lado da quadra, está tentando dar uma força. 4-1, o Bentão abriu porque começou mais concentrado, mais focado esse tie-break.
Vou falar um negócio pra você. A Candice, ela é aquela professora de educação física gente boa. É, né? Além dela dar a melhor matéria que tem, Sim. ela é a gente boa. Gente, olha, às vezes quando você pegava um atestado para não ir na educação física, hoje dá um arrependimento, Nossa rapaz. Ah, se dá. 4-1 pro Bentão. E o legal é o seguinte, né? A gente chegava a reclamar, hoje tem vôlei, pô, dá uma vontade de jogar vôlei. Porque na época a gente só queria futebol, né? Depois a gente vê que é diferente. Eu disputei a Olimpíada pelo vôlei, né? Mas tinha jogador que reclamava. Aluno, desculpa. Vinha agora, o Wenzel forçou um pouquinho, né? Foi forte essa bola, direto para a parte verde da quadra, por isso é mais um ponto pro Rafael de Santo. 4-2. Quero ver esse saque, e aí depois eu explico o porquê. Vem o saque, muito bom. Recepção do Wenzel, levantamento pro próprio Wenzel, sobe o bloqueio, ele consegue salvar essa bola, passa pro outro lado, é ponto! No meio de rede, a levantadora de segunda, Guarizo, 5-2, Bentão. Como diria meu xará Marco Antônio, um dos maiores narradores de vôlei da história, uma segundinha de primeira qualidade, né? Impressionante. Agora, meninada, vou dar uma cornetada em vocês. Rapidinho. Dá pra tentar pegar com a mão essa bola, né? Porque eles estão tentando pegar com o pé toda hora. Tenta dar um mergulho para fazer uma defesa que sai com um pouco mais de precisão se você bater essa bola com a mão. É bonita a defesa com o pé? É, mas é mais difícil. E aqui tá falando alguém que não tem a menor habilidade com os pés. Virou jornalista esportivo por isso. E agora o Pedro Endrill conseguiu virar essa bola, marcar mais um ponto para o Rafael de Santo. Vem de segunda, vai ficar na rede. Toque na rede, é ponto do Rafael. Ponto do Rafael de Santo, que encosta. 5-4. Temos um jogo! Temos um jogo, e como esse tempo técnico funcionou, né? Voltou pro lugar a cabeça dos meninos do Rafael de Santo e agora vai em busca do empate. Por pouco não foi esse empate. Que belo golpe de vista do jogador ali do Bentão, porque sei não, Pio, se sou eu, acho que eu relo nessa bola. Ah, eu também. E foi o saque do Vitor. Foi direto pra fora essa bola. Ó, o Wenzel é conhecido, você viu que ele foi cumprimentar o menino lá no fundo. Exatamente. Não tá na imagem, né? Mas ele foi cumprimentar alguém lá no fundo. Ele já é do meio do vôlei, viu? Wenzel no saque. Deu recepção, levantamento é do Pedro Endrill. Ele passa para outro lado, vem o Bentão pro ataque, defesa lá no fundo, levantamento do Wenzel, vem ataque de novo, sobe o bloqueio, olha que rally espetacular, levantamento, volta pro Bentão, que jogo de segunda, toque na rede, e o ponto é do Bentão. Na disputa o Pedro Endrill tocou na rede, por isso é o 7º ponto do Bentão, que abre 3, Guari. Que show, hein? Impressionante como esses times estão defendendo, bloqueando. Tá bonito de ver mesmo, jogo de alto nível na Copa Renata nessas quartas de final. 7-4 pro Bentão e o Rafael de Santo agora 8-4. O Rafael de Santo mesmo perdendo nesse tie-break tá jogando bem. E o Danilo vira mais uma, marca o 8º ponto do Bentão, 8-4. Tá bombando o nosso chat no YouTube. Obrigado pra você. Estão dizendo que tem que contratar o Wenzel, vôlei, Renata. E é ele quem faz o levantamento aqui na ponta pro Danilo. Teve toque de rede do Danilo. Teve. Mais um ponto. Levantamento veio muito perto da rede, né? Perto da rede, acabou saindo para trás. O movimento do dedo não deu certo. Aí a bola não passaria, né? 8-5, tá na frente ainda o Bentão. Candice parou o jogo, ou pelo menos tá dando instrução só. Ela tá dando uma instrução rapidamente ali, não chegou a parar o jogo. O jogo tá parado, ou seja, parou parado, assim. porque teve a sirene do pedido de tempo. Ah, mas não, ó. Na verdade, a mesa, né, imaginou que tivesse pedido o tempo, acendeu a sirene. Eles estão pedindo para os jogadores do Rafael de Santo até voltarem já para a quadra. A mesa pedindo o tempo, aí é brincadeira, hein? Ô, mesa! Oh. É o timetable. Vai ter substituição aí, ó. O Danilo tá saindo. Quem será que tá entrando? É o César? O Ronaldo? Não. Não, eu acho que eles não estão na lista. Mas é o número 9. É o Mário. Quem é o Mário? É o Mário. Mário Henrique de Moraes. Mário Henrique.
Não sei se ele é amigo do Mário Gregório e do Mário Quintino, que são dois caras muito que legais. sim, sem dúvida nenhuma. Grande Mário Henrique, número 9 na quadra, primeira participação dele. É legal ter substituição também para a molecada poder jogar, né? Claro. E a quem disse tá a professora gente boa. Vamos tentar trazê-la depois do jogo aqui. Vamos. Sem dúvida nenhuma, vamos pedir. Tá tendo uma discussão ali, não uma discussão, uma explicação da arbitragem pro Wenzel. Por isso que querem e pro Vitor. Por isso que querem o Wenzel no vôlei, Renato. Olha lá, ele já tá discutindo com a arbitragem. Já sabe bem. Não só os jogadores do vôlei, Renato, tá? A gente tá falando dos jogadores do vôlei adulto no geral. De maneira geral, Vem o Pedro pro saque, deu defesa lá no fundo, levantamento, ataque! O Vitor não consegue a recepção. É mais um ponto do Bentão. Guarizo, agora começa aquele momento que se o Rafael de Santos quiser alguma coisa no jogo, vai ter que virar, hein, Guarizo? Vai ter que reagir, fazer esse side-out e tentar tirar pontos, né? Porque agora tá muito bem no jogo com a vantagem de 4 pontos a equipe do Bentão, 9-5. Deu defesa lá no fundo, o levantamento não foi dos melhores, por isso essa bola volta de graça para o Bentão. Muito próximo da rede, teve toque do Rafael de Santos. O Emanuel. Do Emanuel, a bola é do Bentão. Aliás, o Wenzel tá aparecendo muito nesse tie-break, o Emanuel deu uma sumida, né? A bola não tá muito nele e com isso a diferença já é de 5 pontos para o Bentão. Gustavo Magalhães está dizendo, vamos Rafael de Santos. A Priscila está dizendo, bora. É o 6º ponto do Rafael de Santos. 10-6. Ainda tem jogo, Pio. Ainda tem jogo. E você acompanha a Copa Renata de Vôlei aqui no YouTube do Esporte da CBN Campinas. Levantamento lá na ponta. Aquele ataque potente. Aquele ataque veloz. Vira mais uma o Bentão, o Eduardo apareceu soltando o braço, Guarizo. O time do Bento Quirino tá mais solto nesse tie-break, né? Tá jogando com mais tranquilidade, tá conseguindo virar os pontos, não com facilidade, mas com muita técnica. Vem Mário Henrique pro saque, aí o saque ruim, a bola foi na parte verde da quadra. Eu te entendo, Mário Henrique. É o que é? Eu entendo, Mário Henrique, foi isso que eu fiz. É. Só que do outro lado, então acertei o juiz. Vem pro saque, ficou na rede. Não, Emanuel. Não, Emanuel. Não abaixe a cabeça, Emanuel. Mas agora é hora de pôr a bola em jogo. É isso. Tudo bem que ele arriscou para tentar um ace, né? Para tentar colocar o time no jogo, mas essa hora não se dá ponto de graça assim, não. E tem que bater no peito. Ó. Agora o Emanuel é substituído. E entra outro grandão. Vai pro banco, entra mais um grandão, é o Miguel. Camisa número 9 do Rafael de Santos. Espero que seja, né? Sim, se não for, o pessoal avisa. Se inscreva no nosso canal, mande o seu recado, compartilhe a transmissão, dê aquele like, aquele joinha maravilhoso. Mais uma substituição, mais um jogador alto também, que pela lista o 17 seria o Vitor. Vitor Vieira Borgo. É o Borgo! É, Borgão! Vou chamar ele de Borgo. Porque tem outro Vitor, né? Você pode ter certeza que na escola o pessoal chama ele de Borgo. Sim. Não tenha dúvida disso. Olha o Ace! Ace do Bentão. Guarizo. O Bentão tá com a faca e o queijo na mão. Tava muito mais concentrado nesse set. Aí a jogada vai trazendo confiança, né? A bola começa a entrar, mais um erro de recepção aí, match point. Match point pro Bentão. Agora parece que os meninos do Rafael de Santos se entregaram no jogo. Sentiram bastante, o treinador pediu tempo, né? Agora pediu tempo mesmo, não tem discussão. E vai tentar acertar alguma coisa aí. Agora é o momento da tranquilidade para o Bentão, né? Sabe que se colocar a bola em jogo, tomar um ponto de ataque, depois tem outro para virar. No saque da equipe do Rafael de Santos. Agora o Rafael de Santos vai ter que tentar forçar o jogo, vai ter que tentar fazer algo de diferente. Foi até o que o Emanuel tentou fazer no saque agora há pouco, só que aí o saque não entrou. Aí acaba complicando a situação, mas está muito próximo de chegar à semifinal a equipe do Bentão. E a cena é maravilhosa, né? Que teve o pedido de tempo
Os meninos e as meninas estão conversando entre eles, que a quem disse ela tá aqui, ó. Aí. Conversando com a rapaziada do Vôlei Renata. Ah, sim. Tá Ela conversando com a mesa. deve ter alguma ligação com o vôlei também, né? Tem, sem dúvida, conhece a rapaziada. E aí, Guarizo, esse Bentão chega muito forte pra semifinal? Chega forte, hein? A gente viu o primeiro jogo, o Colégio Rio Branco fez uma bela partida e venceu com muita tranquilidade a equipe do Aníbal de Freitas, mas já vai ter um adversário muito forte, que é essa equipe do Bentão. Ela tá bem treinada e tem jogadores de muito talento. Também tem a equipe do Rio Branco, do Colégio Rio Branco. Eu não sei exatamente se é essa a chave, né, que vai acontecer na semifinal. Vamos trazer já já. Mas se for, deve ser uma grande partida. Eu já tô me antecipando aqui. O pessoal do Rafael de Santo que está nos assistindo não fica bravo, o jogo não acabou ainda. Tanto que o treinador está fazendo várias substituições. Isso. Mas é difícil. Falta um ponto, 14-7. São 6 match points. Exato. Então é realmente muito difícil. Mas tem jogo. Olha o saque, rapaz do céu. Não entrou. Essa bola foi para fora. É aquela que o time do Rafael de Santo assoprou. Isso. Passou muito próximo. É saque de time profissional isso. É, Pio, como é bom a gente poder falar e o pessoal ver a imagem. É lindo isso. Vem o Vitor agora pro saque. O Borgo. O Borgo! Vitor Vai, Borgo. Borgão! Vitor Borgo. Tô achando que o Borgo vai fazer um ace. Aí colocaria no jogo, pelo menos daria um temperinho pro jogo, Tá né, cara? com cara de ace o saque do Borgo. 14-8 e o pessoal vai discutir com a mesa de novo. Ô, Wenzel, onde você aprendeu esse tipo de coisa, hein, rapaz? O menino que entrou agora há pouco lá que você falou. Mas o Wenzel tá só acompanhando ali, ó. Porque dá pra gente observar que os jogadores do Rafael de Santa que estão reclamando alguma coisa. O Wenzel tá só ali ouvindo pra saber qual é a reclamação. E eu vou falar pra você, ginásio do Taquaral tá enchendo o Guarizo. Tá Tá muito ficando legal. lotadinho do lado de cá. Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem. Uma atmosfera muito bacana aqui no ginásio do Taquaral. Vamos lá que tem match point agora. Chega de discutir, gente. Vamos jogar vôlei. Vamos, jogo! Vem o Borgo pro saque. Que eu acompanhei no aquecimento, sacava forte, hein? Sacava forte. E agora é o técnico do Rafael de Santo quem tá reclamando alguma coisa. É o rodízio da equipe do Bentão, porque ó, tem 5 jogadores para trás da linha dos 3. Pelo menos no saque tem que ter 3 na rede e 3 no fundo. É verdade. E aí, ó, a mesa vai lá conversar com a arbitragem. A Candice finge que não é com ela. A quem disse finge que é exato. Ela já tá pensando na semifinal. Que figura, quem disse? Quem disse de Campos Trentin. E continua ali a discussão. Espero que o nome dela seja esse mesmo, né? Porque os jogadores, alguns vieram trocados, né? O Rafael de Santo não mandou o nome do treinador. Deixa eu ler o YouTube aqui. Quando a rapaziada reclama. Guarizo, estamos bombando na transmissão. Que bacana. Passamos de 60. Legal, nossa. Ó, o 17 chama João Vitor. João Vitor. O Borgo. Então não é o Borgo, é o João Vitor. Borgo, é o João Vitor. Vai lá, João. O 9 é o Lucas. Valeu, Rosane. Mandaram tudo diferente aqui pra gente, viu, Rô? O 9 é o Lucas. Você sabe que eu acho que eles mandaram por ordem de inscrição, não pelo número da camisa, né? Só se for isso. Não, é o número da camisa mesmo. É o número da camisa mesmo. Mas é que veio... É que eles não querem... No jogo anterior tava tudo certinho. É que eles não querem ficar famosos no YouTube, Isso, entendeu? Exatamente. Um beijo pra Rosane, pra Priscila Tami, saque bom. Melissa Lourenço, bora Wenzel. O Wenzel, já vou falar, já tem fã-clube, viu, Opa, e merece, jogando muito. O Vitor Oliveira, vamos Wenzel, pra cima campeão. Nossa senhora. Acabei de ver uma curtida na minha rede social aqui, que eu coloquei. J. Júnior, imagina a responsabilidade de transmitir o jogo com o J. Júnior assistindo. Sensacional, Jotinha. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, Jotinha. Que além de ser um craque na narração, é uma das pessoas mais gente boa mais que eu sensacionais
humildes que existem no nosso meio. Bom, e como vocês estão vendo, o jogo tá parado, viu, minha gente? O que eles estão gritando? Para de chorar. Torcida do Bentão gritando, para de chorar. Olha a provocação, gente. Mas que fique na brincadeira e vai ficar. Sem dúvida. Aqui o vôlei é diferente, viu? O vôlei vem torcida adversária acompanhar o jogo aqui, é bem recebida. O vôlei é outra história. Eu vou falar para você, o João Vitor até esfriou já, viu? Nossa, se eu tivesse com a ansiedade dele com a bola na mão, eu erraria o saque, mas eu espero que isso não aconteça. 14-9, ele vem pro saque, deu recepção. O Bentão pode fechar ou não? Vai ser ponto do Rafael dos Santos. Deu recepção, defesa, essa bola vai na rede, voltou, acabou! Termina o jogo! Deu Bentão, 15-8 no tie-break. O Bentão tá na semifinal da Copa Renata, Marco Guarizo. Merecido, um tie-break muito bem jogado. Um segundo set também bem jogado. No primeiro teve uma reação muito grande do Rafael de Santos. A gente está vendo a imagem, que bonito. Que bonito a gente vê o pessoal agradecendo a torcida do Rafael de Santos. O pessoal do Bentão dando aquela provocada, diz que fique na brincadeira. Os treinadores se cumprimentam ali ao final da partida. A arbitragem também, valeu o jogo e uma atitude muito legal do treinador do Rafael de Santos, que eu queria muito o nome dele aqui. Ele rodou todo o time, não ficou gente no banco, todo mundo entrou para jogar. Exato. E vale a pena essa experiência da Copa Renata, claro que sempre você joga para ganhar, mas você também poder colocar esses meninos e essas meninas, né, para terem essa experiência muito bacana. A vitória merecida da ETEC Bento Quirino, está classificada junto com o Colégio Rio Branco, já são 2 semifinalistas e vem muita coisa boa aí, viu? Porque foi um belo jogo disputado aqui no ginásio do Taquaral. Grande vitória, parabéns para a equipe do Bentão. Eu só não vou falar dar parabéns para a torcida porque eles deram aquela provocadinha no adversário, mas tá bonita a festa. Tá bonito, faz parte também, desde que seja no respeito. Exato. Fim de papo, daqui a pouquinho tem Madre Cecília e Liceu. Vai bombar também. Compartilha aí a transmissão, você que é do Madre Cecília, você que é do Liceu ou você que é de um dos progressos, pode ser o seu adversário na semifinal. E vai corrigindo a gente nos nomes aqui. Exatamente, vai mandando aqui pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Copa Renata de Vôlei. É no YouTube. Esporte CBN Campinas. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas 19 3252 4033 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br
Estamos de volta. 10 horas 54 minutinhos. Daqui a pouquinho vai começar a partida entre Liceu e Madre Cecília. Vai ser, sem dúvida nenhuma, mais uma partidaça de voleibol. Eu tava dando uma andada ali na quadra e vou falar pra você, viu? Vai ser um jogão. Vai ser uma partidaça. Tá chegando aqui, ó, a Candice, treinadora da equipe do Bentão. Candice, a gente, primeiro bom dia, prazer recebê-la aqui na CBN. A gente vinha brincando durante a transmissão que, é claro, é uma disputa, mas é muito mais uma inserção desses meninos. E durante a transmissão a gente viu o seu carinho com eles, a gente brincou, é a professora de educação física, gente boa, mas que sabe ensinar. Bom dia. Bom dia, sabe ensinar e a gente tem todos os problemas de uma escola pública, né? Nesse campeonato foram 16 escolas, só tinha 2 públicas. Então eu trouxe a galera que tem muita vontade mesmo, a gente se organizou e a gente veio para ganhar. É isso que a gente percebeu, a torcida veio junto, o Bentão entra muito forte na semifinal. A gente tem um entrosamento muito grande, eu permito que eles tenham a hora deles, o espaço deles lá na escola para se organizarem. Então eu não delimito o horário de começa o treino tal hora, termina tal hora, eles que mandam quando eles aguentam, eu vou fazendo as orientações e eles se organizam super bem. Autonomia na iniciação esportiva é tudo. Professora Candice, você tem alguma ligação com o vôlei só como profissional de educação física ou você conhece o pessoal do Vôlei Renata aqui? Como que é teu trabalho? Pessoalmente só como profissional de educação física, mas o Bento Quirino é o atual campeão desse torneio, que não era patrocinado pelo Macarrão Renata na época, mas a última vez que aconteceu, a gente ganhou, então eu já frequento o ambiente aqui há um certo tempo. E tem jogador seu aí que o pessoal deve estar de olho, né? Então, eu não sei se todo mundo sabe disso, que veio uma geração nova, teve a pandemia no meio, mas os profissionais que trabalham aqui lembram perfeitamente. O Wenzel, eu vou falar uma coisa pra você, o Wenzel já tem fã-clube, viu, professora? A gente tava vendo no YouTube. Jura? Que bom, muito futuro pra esses meninos que eles merecem. E hoje eles ainda pegam atestado para fugir da educação física ou não tem mais isso, professora? Olha, eu acho que isso depende muito do educador, né? Na minha aula não tem essa opção, sinto muito. Legal. Valeu, obrigado, professora. Boa sorte na semifinal. É a Candice, treinadora do Bento Quirino, que já está na semifinal da competição. Fica à vontade. Atual campeão da Copa Renata. Bom, vamos lá, na sequência tem Madre Cecília contra o Liceu. Vamos às escalações, aí eu já desci lá agora, já peguei tudo certinho com a rapaziada. Na equipe do Madre Cecília tem o Regelves, camisa 3. Amanda Dias, camisa 4. Gabriela Trevisan Gianni, camisa 8. Isabela Surubi Feliciano, camisa 7. Laura Faria Fernandes, 2. Eduardo Carneiro Rosa, 10. Gabriel Rocha de Oliveira, 12. Renan Moreira Sarques, 1. E o Thiago Matos de Souza, 9. O João Vitor não veio hoje, Guariço, porque ele foi com a equipe juvenil do Vôlei Renata para Praia Grande, para disputar o Campeonato Paulista. Que legal. Muito legal. Tá vendo como surgem os jogadores? Mas aí teve um jogador aí que eu acho que deve ser um líder em quadra, hein? O Gabriel Rocha. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Ana Júlia, a equipe do Liceu. Ana Júlia, 3. Beatriz Balsani, 9. Bruno de Michele, 15. João Vitor Irra, 8. Letícia de Melo Faria, 10. Lucas de Oliveira Lima, 11. Masque Gabriel dos Santos, 2. Murilo Januário Papazian, 5. Pedro Ferracim da Silva Piccoli, 4. Pierre Batista Silvino dos Santos, 7. Sofia Torres Carvalho, meia dúzia. E Vinícius Nascimento, calmo. Ele é muito tranquilo, Vinícius. Camisa número 13.
Ô, Daniel França, estamos no ar, não adianta me ligar, meu querido. Ê, Dani França, mande o seu WhatsApp, Daniel França. Daniel França que estará nos comandos técnicos daqui a pouco. Nós teremos aí a narração de Marco Guarizo. Vou mandar aqui, ó. Dani França, mande por escrito, estamos no ar. Ai, tá pedindo o endereço do ginásio. Ah, não! Daniel França, ginásio do Taquaral, é na Lagoa do Taquaral, Dani França. Um dos pontos mais conhecidos da cidade de Campinas. Talvez mais conhecido que a Catedral Metropolitana, Marco Guarizo. É que ele é francês, né? Ele não é de Campinas, né? O nome dele é Daniel França. Exatamente. Que maravilha. Grande Dani França. Grande beijo mesmo. pra Vanessa Batista. Vanzinha tá assistindo. O YouTube da CBN Campinas tá bombando, hein? É o Esportes CBN Campinas. Ele quer o endereço. Ele tá pedindo o endereço. Você mandou a localização? Já mandei. Que bom. Inclusive, vamos dizer aqui, isso muitos campineiros não sabem. O ginásio se chama Engenheiro Alberto. Oi, internet, me ajuda. Engenheiro Alberto Jordano Ribeiro é o nome do ginásio do Taquaral. Pronto. Viu, Daniel França? Você só não sabia o nome do ginásio, você sabia onde era, né? É isso. Rafaela Nince. Boa. Vitor Vieira. Parabéns, meu filho, Vitor Borgo. Dessa vez não deu. Segue em frente, com certeza. Ô, Vitor, só me passa o número do seu filho. Tudo bem que o time não vai mais jogar, mas pra gente falar, porque a gente ficou chamando o outro menino, João Vitor, de Vitor Borgo, né? Ó, Eduardo Santos tá mandando aqui, ó. O treinador do Rafael de Santos se chama Alexandro. Mas aí um outro mandou que chama Sérgio. Ih, rapaz. É. Então não sei. Ah, a Rosane mandou que é o Sérgio. Então. Seria Sérgio Alexandro? Não? Sérgio Alexandro. Sérgio Alexandro. E agora, para esse próximo jogo, a gente tá vendo na tela aquela moça passando ali, ela tá saindo da grade agora. Ela é a Marcele. Ela foi jogadora da seleção brasileira, é esposa do André Heller, é irmã da Ana Paula e tá sempre no vôlei. E a Marcele já disse que depois do jogo, porque o projeto do André Heller é no Liceu. Sim. Então depois do jogo a Marcele vai vir bater um papo aqui com a gente também. Muito legal, muito bacana. Bom, gente, vocês estão acompanhando os aquecimentos de Liceu Salesiano e Madre Cecília. Em 1 minuto, a gente volta em definitivo para o início do jogo. Copa Renata de Vôlei é no YouTube da CBN Campinas. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas: 19 3252 4033, 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br. De volta aqui no YouTube Esportes CBN Campinas. Você está acompanhando com a gente a Copa Renata de Voleibol. Eram 12 escolas no início da competição, divididas em 4 grupos. As 3 melhores se classificaram, ou melhor, eram 12 escolas em 4 grupos de 3. 4 grupos de 3. Aí se classificaram as 2 melhores de cada grupo. Exatamente. E essas equipes estão hoje disputando a fase final. No próximo jogo tem Madre Cecília contra Salesiano Liceu. Partida que promete. Vou falar para você, Guarizo. O projeto do André Heller é no Liceu, como você disse agora há pouco. Meninos muito fortes, muito técnicos. No Madre Cecília,
já tem garoto no juvenil do vôlei Renata. Pois é. Então a tendência é de uma partida disputadíssima que você vai acompanhar. Vai começar o jogo. A torcida do Madre Cecília veio, a torcida do Liceu veio. E você vai acompanhar. Teremos 3 sets? Ou teremos a decisão em 2 sets? Madre Cecília de branco e de azul e vermelho, as cores do Paris Saint-Germain, equipe do Liceu. Exatamente, vem o Madre Cecília, começa o jogo, Ace! Já para começar e já para começar bem, o time do Madre Cecília marca o primeiro ponto, Gabriel Rocha. Aí, tô falando que é líder. Grande Gabriel Rocha. E ele é alto, hein? Ele é alto. E vem bem no saque, Gabrielzinho, hein? Vem o Gabriel pro saque, não deu recepção. Não deu recepção, ela bateu no rosto essa bola da jogadora ali do Liceu. Os amigos vão lá perguntar se tá tudo bem com ela. É o segundo ponto do Madre Cecília. 2-0. Vem o Gabriel, saque curtinho. Deu recepção, levantamento aqui na ponta pro ataque. Conseguiu a recuperação o time do Madre Cecília. Mas essa bola vai voltar de graça pro Liceu. Lá na entrada de rede, precisa passar a bola direto, deu recepção, passou essa bola, olha o rally, espetacular o rally no ataque, o Renan consegue virar essa bola, começa toda o time do Madre Cecília, Guarizo. E a gente tá vendo um jogo bonito, né, de muito fundamento, uma partida técnica, os jogadores e jogadoras batendo muito bem na bola. Vem aí um grande jogo e o Madre Cecília já fazendo 3-1. 3-1, agora consegue virar e olha só, a levantadora ali. Essa bola veio muito próximo da rede, a Letícia, a camisa 10. A Lê conseguiu passar essa bola para o outro lado da quadra. Vem o saque agora do Liceu, deu recepção lá na ponta, o levantamento é para o Renan. Aqui na entrada de rede! No ataque do Renan já deu para perceber que ele é o homem das bolas de segurança, Guarizo. E eu também nunca vi um Renan que jogue bem vôlei, né? Nossa senhora! Nossa. Começando pelo atual técnico da seleção brasileira, mais uns 2 Renan que tinha nessa última Superliga. Tem nome de craque e tá fazendo jus. Vai tentar passar essa bola, conseguiu! Conseguiu passar a bola! A equipe do Madre Cecília, quem chegou foi a Laura. Ela é baixinha, mas conseguiu passar para o outro lado, marca mais um ponto. Alexandre Colauto é o técnico do Madre Cecília. Recepção é ruim, vai ter que jogar essa bola de graça o time do Liceu. Pro ataque de novo do Madre Cecília, pro Renan, ele consegue jogar, mas não. Vem a recepção, vem a defesa de novo. Ataque do Madre Cecília pro outro lado. Volta pro Madre Cecília, essa bola é do time de branco e aí teve regularidade. Teve pisão na linha. Teve a invasão ali do camisa 12, que é o Gabriel Rocha. Por isso o ponto da equipe do Liceu começa disputadíssimo o jogo, Guari. Sim, o detalhe é que o Gabriel, mesmo sendo o jogador mais alto, ele é o levantador da equipe do Madre Cecília, né? Ele é um menino com muita técnica mesmo. Agora não foi ele que levantou essa bola, mas a gente vê um time muito bem preparado do Madre Cecília para essa partida. Que vem de novo no contra-ataque. Com o Renan ele consegue colocar essa bola na quadra. Vira mais uma, o Eduardo Carneiro. É o Edu, passou e passou bem, achou um buraco ali na quadra. Achou o buraco, deu uma largadinha, né? Tirando do bloqueio, já abre 4 pontos o Madre Cecília, 6-2 para o jogo técnico da equipe do Liceu, Thiago Gobi. É o Thiago Gobi, pediu tempo porque já abre a vantagem o time do Madre Cecília. Renata Rondini, que daqui a pouco vai estar com a gente aqui na transmissão. A Rê estará com o Marco Guarizo na transmissão da semifinal, ou das semifinais, da disputa do terceiro lugar e também da grande decisão, da grande final. Muito bom ver essa juventude arrasando em quadra. Novas gerações chegando para fortalecer ainda mais o nosso vôlei. Ana Capovilla, vai Madre! Oi, Ana! A Ana tá com a gente. Letícia Bortoleto, vai Liceu! Tá torcendo aqui a Letícia Bortoleto. Vitória Silva, vai Vinícius, camisa 13. Vinícius, camisa 13 do Liceu. É o Vinícius Nascimento Calmo.
vem o Madre. Essa bola, não sei não, eu acho que ia sair. Fora. Ia fora, não ia não, Guariz? E assim, se precipitou ali o jogador, é o próprio Vinícius, eu não consigo ver o número aqui, mas é o início do jogo, né, Pio? É aquela concentração que vai chegando aos poucos no primeiro set, mas já abre 5 Madre Cecília, 7-2, fazendo grande partida. E olha o saque, essa bola fica na rede, é o terceiro ponto do Colégio Liceu Salesiano. Quem vem pro saque agora é o Pedro, é o camisa 4, Pedro Ferracin da Silva Piccoli, é o Piccoli. É o Piccoli. É o Piccoli. Nome de jogador, hein? Vem o Piccoli, ela bateu no rosto essa bola da defesa do Madre Cecília, mas vai dar contra-ataque pro Madre lá na ponta, que pancada! Que pancada! O Renan subiu na saída de rede, Soberano virou mais uma, Guariz. É, o Renan, o número 1, né? E o levantamento de costas do Gabriel Rocha, né? Você vê que esse time do Madre Cecília tá muito bem preparado. Faz um grande primeiro set em alto nível técnico. E olha que saque do Renan, deu recepção. O próprio Renan consegue a defesa, levantamento aqui na ponta. Essa bola passa de graça para o Liceu, tentou de primeira. Tentou de segunda, na verdade. Ali o jogador da equipe do Liceu, quem passava por ali era o camisa 15, o Bruno. Ela ficou na rede. 9-3, abre 6 o Madre Cecília. O Pedro tentou a recepção, não consegue. A bola vai para fora. 10º ponto do Madre Cecília, que vai abrindo uma bela vantagem, Marco Guariz. É, o Thiago para o jogo de novo, mas a gente vê o time do Madre Cecília muito preparado, né? Muito concentrado, sabendo o que faz dentro de quadra. Os fundamentos, tanto de ataque quanto de passe, de levantamento. O bloqueio a gente ainda não teve ponto de bloqueio no jogo, né? Mas é um time de vôlei, porque quando a gente começa a treinar vôlei, né? E como para quem tá ligando agora no YouTube, eu, Marco Guarizo, já disputei campeonato colegial e o treinador falava, olha, esse negócio de entrosamento vai do juvenil para cima. Então o que aparece nesses jogos de escola? É a técnica. E o time do Madre Cecília tá muito técnico, tá muito bem postado na quadra. Impressionante esse início de jogo, esses primeiros 10 pontos. O Liceu não está conseguindo jogar porque o Madre Cecília está fazendo uma partida muito forte, Rafael Pio. Muito forte, realmente. E sem talvez um dos principais atletas, que é o João Vitor. Exato. Que está com a equipe do vôlei Renata Juvenil. Eu fui dar uma volta lá embaixo, entre uma partida e outra. Eu conversei com aquele menino camisa 23 do Rio Branco, que é o Rodrigo. Ele falou o sobrenome italiano dele, acabei esquecendo. E ele também disse que a primeira partida, a primeira fase, ele não disputou porque ele tinha outra competição. Então a gente está vendo os meninos aparecerem e isso é muito bom para o vôlei. E olha que rally que está acontecendo. Você acompanhando no YouTube da CBN Campinas. Deu recepção do Liceu, contra-ataque. Essa bola passou por dentro da antena. Tá na quadra do Liceu a bola. É mais um ponto para o Madre Cecília. 11-3. Pegou o elevador. Esperando só a confirmação. Isso, 11-3. Tá pedindo tempo, não vai fazer modificações ali a equipe do Liceu. Vem pra quadra agora o João Vitor. João Vitor Irra. E como tem João Vitor, hein, nessa geração, muito. Todo time tem um. Vem Renan! Ace do Renan! A bola vem em cima do Pedro, ele não conseguiu a recepção, né? Essa bola vem fazendo muita curva do Renan, bom saque do Renan. Sim, e tá nervoso o time do Liceu, tá né? nervoso. A Madre Cecília tá passeando em quadro. Olha o saque do Renan. Levantamento aqui na ponta. Essa bola foi direto para fora. Ela toca na rede, mas vai direto para fora, por isso é mais um ponto do Madre Cecília. O Bruno errou o ataque, Guarizo. Errou o ataque, acabou batendo essa bola na rede, né? Em um dos poucos ataques que o time do Liceu conseguiu armar. Madre Cecília, mais um grande saque do Renan, olha isso. Essa foi em cima da Letícia lá no fundo. A Lei até conseguiu fazer a recepção, mas não tinha ninguém na rede para levantar essa bola, né? É uma coisa que o treinador poderia falar também, os meninos tentarem cobrir na hora do saque, porque vem forte para cima, né, da Letícia. Claro que é muito legal a igualdade dos meninos e das meninas, mas se você tiver um passe de um menino aí, talvez ele saia com um pouco mais de direção, porque a bola vem forte para cima da Letícia. Isso. Mas é outro set point, 14-4. 14-4.
tem 9 set points, agora 8. É mais um ponto da equipe do Liceu. Quem vem aparecendo ali no saque é o Bruno. Tá chamando o jogo, Bruno, hein? Tá chamando. Vem pro saque o Bruno, ficou na rede. Não quis secar, viu, Bruno? Família aí não fica chateada, não. Não, forçou um pouquinho a mais, fecha o primeiro set o Madre Cecília, 15-5. Talvez o grande desafio, Guarizo, nesse intervalo do Thiago, é fazer esses meninos deixarem passar o nervosismo e entrarem no jogo, porque o Liceu não entrou. E do lado do Madre Cecília, o Alexandre dizer que, olha, não é assim não. Foi mais tranquilo o primeiro set, mas precisamos manter. Tem que manter o foco, né? Porque, assim, tecnicamente a gente percebe, até pela altura dos jogadores, tal, que o time do Madre Cecília é bem superior, né? A gente já vê, com um set só foi disputado, mas é uma das equipes favoritas, assim, até das que eu vi até agora. Cheguei no segundo set do jogo do Rio Branco contra o Aníbal de Freitas, aí depois a gente acabou de transmitir a partida anterior entre o Aetec Bento Quirino e o Rafael de Santo. Eu vejo o melhor time tecnicamente até agora, o do Madre Cecília. Ele ganhou o jogo com muita facilidade. E o time do Liceu é ruim? Não, mas está nervoso. E tecnicamente é inferior, sim, mas não é porque ele é ruim, é porque o outro é muito bom. É uma equipe bem treinada, a gente vê jogadores com fundamentos muito bem feitos. Então, como que o Liceu pode igualar nesse segundo set? Na cabeça, porque está bem superior à equipe do Madre Cecília. E você, às vezes, num jogo, né, infantil, você consegue colocar a cabeça no lugar, você consegue fazer um jogo equilibrado e até vencer. A gente já viu viradas hoje nas partidas aqui de quartas de final. É isso que pode acontecer, Pio, mas para o Liceu igualar o jogo, a primeira coisa é a cabeça. E a gente está vendo ali o treinador, o Alexandre de Melo, da equipe do Madre Cecília, que ele não está deixando a peteca cair, né? Tá bem no cantinho da imagem aqui. E a gente está vendo que ele está colocando, está chamando a atenção, está posicionando o time. Então acho que não vai ter esse relaxamento, não. Não dá para entrar no segundo set pensando em semifinal ainda não, viu? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tem que pensar de 7 em 7 e o Liceu conseguir entrar no jogo, né? Sim, A Vitória Silva tá dizendo aqui, ó, bora Liceu. Ela pôs uma carinha de semi-choro. A Juliane Nascimento, o pessoal do Liceu chegando aqui na transmissão. Pra cima, Liceu. Ana Capovilla tá torcendo pro Madre. Vamos, Madre. É a galera acompanhando a Copa Renata de Voleibol. Uma exclusividade aqui no YouTube Esportes CBN Campinas. Anunciando... Oi, Guarizo. Não, que bacana as inscrições do pessoal, né? Que tá mandando os recados aí, fazendo essa transmissão junto com a gente, né? Sem dúvida nenhuma. E faz o seguinte, ó, você que tá aí, compartilhe o link da transmissão com quem não pôde vir até o ginásio do Taquaral. Anunciando que hoje, a partir das 18 horas, tem futebol na CBN Campinas. Tanto no YouTube quanto nos 99.1. Você vai acompanhar Sampaio Correia e Guarani, na narração de Roger Williams. Lá direto do restaurante Floresta, no Clube Cultura, hoje a transmissão. Vai começar o segundo set. E o saque é do Liceu. Levantamento, Gabriel Rocha passa essa bola pro outro lado. O Pedro consegue a recepção de novo. Vai vir para ataque o Madre Cecília. Levantamento, deu defesa do Liceu. Lá na ponta o Bruno. Consegue jogar lá no fundo quadra. É o destaque do time do Liceu até aqui, né, Guarizo? É, e ele tem a pose do jogador, né? Ele bate daquela comemorada meio na raiva, tentando puxar o time. E a gente viu também que o treinador Alexandre mudou praticamente toda a equipe do Madre Cecília para esse segundo set, para todo mundo poder jogar. E o Liceu tenta voltar para o jogo com o Bruno. Olha lá, mais uma bola fora. O Liceu parece que deu uma acalmada depois de perder o primeiro set. É isso, Gabriel Rocha veio pro ataque. Jogou direto para fora, é mais um ponto pro Colégio Liceu. Vem pro saque agora o Murilo. Ninguém tira o Murilo do saque. 2-0 pro Liceu nesse início de segundo set. No primeiro deu Madre Cecília, 15-4. Olha o bom saque do Murilo. Gabriel Rocha vai jogar essa bola de graça pro outro lado. Deu recepção, vem o Bruno.
para jogar lá no fundo. Levantamento, Gabriel joga para a quadra do Liceu, a recepção é ruim. A recepção acabou sendo ruim. A Sofia, ela tentou na manchete, mas não conseguiu jogar para o alto. A bola foi para trás, mas impressionante a corrida ali. O jogador tá de costa, não tem o número dele, tentou buscar lá no fundo e quase foi. Deu um mergulho bonito ali. O camisa número 12, não, o número 5 da equipe do Liceu, que foi o próprio Murilo. Tá com mais vontade a equipe do Liceu nesse set, por isso consegue igualar o jogo, apesar do empate agora da equipe do Madre Cecília. Porque foi um ace do Gabriel Rocha. Ah, sim. Consegue jogar essa bola e o Judson vai buscar a bola. Olha o Judson, Rei rapaz. Judson. Rei Judson, grande jogador do vôlei Renata, que ainda não foi anunciada a renovação, mas vai ficar, né? Ah, vai. Tá até aqui. Levantamento, vem para ataque o Madre Cecília. Essa bola vinha na mão da Sofia, não deu recepção. Por isso é o terceiro ponto do Madre Cecília. Por enquanto, o líbero foi confirmado e o vôlei Renata confirmou mais uma. O técnico Horácio de Leu. O técnico Horácio de Leu. O outro, confesso que eu vou ter que pesquisar. Vamos pesquisar. Vinha para o saque o Gabriel, ficou na rede. Mais um ponto para o Liceu. 3-3. Temos um jogo. Temos um jogo no segundo set. O jogo é lá e cá. Letícia vem pro saque. Deu recepção, levantamento, passa a bola pro outro lado, a Isabela. Olha o ataque do Liceu. Apareceu lá no fundo o Gabriel Rocha, essa bola não passou. Inventou, né, Gabriel? Ele ficou, eu não sei se ele ficou na dúvida. Levanta ou passo? E aí não aconteceu nenhuma coisa. Mas era o terceiro toque, ele teria que fazer alguma coisa, né? O Liceu passa à frente de novo, 4-3. Olha o levantamento, vem pro ataque, quase consegue, se conseguir seria uma belíssima defesa. Apareceu por ali o Renan virando essa bola, é mais um ponto. Ô, Pio, oi. Deixa eu só falar que a gente dá essa cornetadinha, essa criticadinha no Gabriel, porque a gente já viu um nível dele acima, né? Pelo amor de Deus, não acha que... A gente faz a transmissão como se fosse um profissional. Exato, a gente não quer ficar cornetando o menino aqui, não, mas é que a gente tá vendo que o Gabriel tem muita qualidade. E aqui a gente vai como se os meninos fossem todos profissionais. Olha o levantamento, o Renan passa essa bola, a Sofia consegue a recepção, ela própria vem pro ataque, foi um pouquinho forçado na parte verde da quadra, por isso é mais um ponto pro Madre Cecília. 5-5 é lá em Caguaris. Ela tentou, na verdade, essa batida numa paralela, né? E aí acabou tirando demais. Foi ousada, mas acabou errando o ataque. A própria Sofia vem pro levantamento. O Bruno tentava chegar por ali para passar. Não era o Bruno, não. Olha o levantamento. Passa pro outro lado. Recepção. Foi complicada. Agora sim, o Bruno precisa jogar pra quadra do Madre Cecília. Levantamento do Gabriel Rocha. De graça para o Liceu, que vem para ataque para tentar o ponto! Joga para o outro lado, João Vitor. Marca o sexto do Liceu, que tá no jogo, Guariz. Tá no jogo, o Bruno assumiu o papel de levantador, né? Ele que é o principal atacante da equipe e começou a variar as bolas e estão entrando. E isso coloca no jogo a equipe do Liceu tudo igual, 5-5. Mas esses levantamentos de costa do Gabriel Rocha são muito bons, viu? Agora não deu ataque, mas é bonito de ver a técnica da equipe do Madre Cecília. E o Liceu tá vindo buscar na raça, já abrindo 2 pontos. E agora o Murilo foi para ataque, conseguiu virar mais uma, 7-5. O Daniel Rodrigues está dizendo aqui, Judson fechou com o Suzano, Guariz. Oh, que pena. Que pena. Bom, importante jogador, Rei Judson. Muito O importante. Suzano tá voltando, né? O Suzano venceu a Superliga B, se eu não me engano. Foi um dos grandes times do vôlei brasileiro nos anos 90, né? Aí disputava com o Banespa, aí foi depois da época da Pirelli já. Disputava com o Palmeiras, tinha muitas finais, Suzano e Palmeiras. Time do técnico Ricardo Navajas, aí tinha o Gilson Mão de Pilão. Tinha o Kid. Batia, que era uma grandeza o Gilson. Nossa, aquela época de ouro, né? Pós-ouro de Barcelona, o Suzano era o time que dominava o cenário do vôlei brasileiro no início dos anos 90. Vem Bruno pro saque pro Liceu. Olha o ace!
O Bruno jogou na parte laranja da quadra. 9-5, abre 4 o Liceu, Guarizo. O Bruno é um jogador muito técnico, viu? Ele é o melhor jogador da equipe do Liceu, ele chama a responsabilidade, colocou esse saque no fundo, vai de novo, ó. O Bruno tá equilibrando essa partida. Agora o Renan passa pro outro lado e consegue. Mais um ponto pro Madre Cecília. Um dos grandes destaques do Madre Cecília no jogo, o camisa 1, Renan. E muito inteligente nesse lance, porque ele viu que a bola estava longe da rede, então ele passou com as duas mãos. Vai pro saque o Renan, ele já fez estrago no primeiro set. 8-6, eu falei 8. 9, mas é 8. Mas é que tem um negócio Isso. na nossa frente, que eu também achei que era 9. Vem pro contra-ataque. Joga de graça o time do Liceu. Levantamento do Renan lá na ponta para o ataque. Olha que recepção espetacular agora do Liceu. Essa bola vem de graça lá no fundo para o Madre Cecília. O Renan passa, deu defesa. De novo na quadra do Madre. Tá complicada de passar essa bola. O Liceu vem para ataque para tentar abrir mais uma na pancada. Foi direto para fora. Não tocou e ninguém forçou demais por ali o Murilo. Por isso é mais um ponto do Madre, Guarizo. E o levantamento veio muito bom do camisa número 8, o João Vitor. Mas aí o Murilo bateu forte demais. Agora tá tudo igual. O time do Liceu, não sei se desconcentrou um pouquinho, mas o Madre Cecília voltou pro jogo. O Renan jogou em cima do Murilo. Ela tocou no Murilo, foi pra quadra 8-8. Tá empatado o jogo. Recepção, levantamento aqui na ponta, mas que pancada. Que pancada e que pontaço do Murilo, agora virando essa bola, Guarizo. Olha, o time do Liceu tá mostrando que tem técnica, viu? Que o primeiro set foi mais nervosismo mesmo. A equipe do Madre Cecília continua fazendo um jogo em alto nível, mesmo com a maioria dos jogadores trocados, né? Mas os principais continuaram na quadra. E o jogo tá muito bom agora, um jogo de muita qualidade aqui no ginásio do Taquaral. 9-8, tá na frente o Liceu nesse segundo set, até surpreendendo um pouquinho, né, pelo que a gente viu no primeiro. Bia Balsani entra no jogo e vem pro saque a Bia. Levantamento do Renan lá na ponta. Jogou em cima da Letícia. A Lê tentou a recepção, mas não tinha jeito de receber essa bola não. O Gabriel Rocha coloca na quadra, marca mais um ponto. Que ataque, Pio. Nossa, é aquele ataque caixotinho, mas com força, né? É o que a gente falou anteriormente. O Gabriel tem muita técnica, é ótimo jogador esse camisa 12 do Madre Cecília. Alô, Vôlei Renata, pode dar uma conversada com a família aí. E passa à frente o Madre Cecília, 10-9. O jogo é lá e cá nesse segundo set. O Liceu não quer saber de 2-0 não, quer levar a partida para o tie break. Muita concentração no saque do Madre Cecília, recepção, levantamento da Letícia. O Murilo conseguiu! Rapaz do céu! O Murilo estava na linha dos 3. O Gabriel Rocha subiu para tentar o bloqueio, ficou na quadra 10-10. E uma comemoração de futebol do Murilo, né? Porque ele achou que seria bloqueado, mas ele conseguiu tirar bem a bola do Gabriel. Tá tudo igual. E que jogo, Pio! Levantamento do Renan pro Gabriel, deu defesa. Olha, a Letícia vai jogar pro outro lado. Vai tentar o ataque, o Madre Cecília em velocidade na ponta para fora. Forçou demais o Eduardo. O Edu jogou pra fora. O Liceu tá de novo na frente, Marcão. Tá de novo na frente porque tentou um ataque ousado agora o Eduardo. A bola foi muito forte pra fora. Tá em jogo de novo e que jogo! E que jogo! O Madre empata agora a partida. Vira mais uma. O João Vitor não tá. O camisa 13 é o Vinícius Calmo. Estão perguntando aqui dele, não tá na quadra nesse momento o Vinícius. O 13 não. O 13 nesse momento tá no banco. Vem para ataque o time do Liceu. A Letícia passa pro outro lado, deu recepção do Eduardo, levantamento lá na ponta. Olha que defesa, olha que defesa. Essa bola vem de graça, hein? Pro Madre Cecília, o levantamento do Renan, vem de canhota. E aí vira mais uma, consegue colocar na quadra de novo o Gabriel.
vira o Madre Cecília 12-11. De canhota. Quanta técnica tem esse menino. Tem altura, é jogador de vôlei. Aí, pra quem pediu 13 aí. Isso, tá voltando o Vinícius Calmo. É que o técnico pediu calma pra quem pediu o Vinícius. Aí, desculpa o trocadilho, é que a gente brinca assim nos jogos do profissional, tá? A gente fala porque é o novo público, né, Pio? Então... Não tenha dúvida, a gente vai explicando. Deu defesa, o levantamento vai ser pro Vinícius, não foi ruim o levantamento da Letícia. Não foi bom o levantamento, a intenção era pro Vinícius, mas o levantamento foi ruim, 13-11. Ela tentou armar uma bola, a Letícia, pra ponta, né? E aí, batendo de manchete, às vezes você não tem a direção correta. Agora sim a Letícia faz o levantamento, sobe o bloqueio! O Gabriel dá uma encarada, ele bloqueou. O que aconteceu aí, Guarizo? O som do paredão tocou pra cima do Liceu. Mas Gabriel Rocha não precisa dessa marra, né, meu garoto? Deu encarada. Tá 14-11, 7 point. Daniel França achou o endereço do ginásio. Agora só falta ele conseguir subir aqui onde nós estamos. Match point para a equipe do Madre Cecília. 14-11 nesse segundo set. Digamos que o Dani vai chegar aqui um pouco cansado. Isso. Mas quem derruba o elevador não é ele, não, hein? Piadas internas no ar, desculpem, ouvinte. Mas é que é verdade, o elevador quebrou mesmo. Não é nem piada, foi desesperadora a cena, mas Rafael Pio está aqui com a gente. Esse que vos fala e que vos narra despencou com o elevador. Mas como tem 7 vidas, né? Exatamente. Olha, era match point. Mais um ponto para a equipe do Liceu. 14-12, Guarizo. Tem que pôr a bola em jogo. Agora não adianta arriscar saque, né? Tentar alguma coisa no bloqueio. E é o Murilo. Um erro, vai o Murilo. Vem o Murilo, belo saque. Recepção do Gabriel Rocha. Vai tentar fechar o Madre Cecília. Ela volta de graça. Letícia, levantamento lá na ponta, bloqueio! Sobe o bloqueio do Madre Cecília. Coloca a bola na quadra, marca o 15º ponto. E o Madre Cecília tá na semifinal da Copa Renata, Marco Guarizo. E o som do paredão tocou para cima do Bruno, que é o principal jogador da equipe do Liceu. Muito fundamento no bloqueio. E acho que o Gabriel ouviu a gente que ele não foi marrento agora para comemorar o ponto da vitória, né? Grande vitória do Madre Cecília, tá classificado para semifinais, 2-0. Olha, Rio Branco jogou bem. Tivemos um grande jogo depois ali entre o Rafael de Santo e a ETEC Bento Quirino, que se classificou. Mas o time que mais me impressionou até agora pela coletividade foi o time do Madre Cecília, que é o 3º semifinalista da Copa Renata de vôlei. Que grande competição, Rafael Pio, e que bela vitória. Belíssima vitória, tá de parabéns o Madre Cecília, tá de parabéns o Colégio Liceu também. 2-0, Madre Cecília tá na semifinal. Falta agora, Guarizo, uma semifinal. Esse vai dar progresso. Os progressos, Taquaral e Vinhedo vão disputar. Você tá vendo ali agora os meninos do Liceu vão tirar a foto oficial, que sem dúvida nenhuma vai ficar marcado aí na vida desses Tirada meninos. pela Marcele, inclusive, né? Que é um espelho para esses meninos, porque é jogadora de seleção brasileira. Exatamente. Sensacional, muito legal. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Alô, galera do Progresso. Daqui a pouco tem o clássico. Deixa eu só mandar um abraço aqui, ó. A Letícia Bortoleto, vamos, Japa. Que é o Murilo. Murilo é o Japa. É o Murilo ou o João Vitor, hein? O João Vitor e Denac e Ra. Tá, boa. Ela tava torcendo pro Murilo e pro João Vitor, que é o Japa. Vamos, Japa, vamos, Murilo. A Vitória tinha pedido ali a entrada do camisa 13, que era o Vinícius Calmo. A Ana Capovilla, aê, Madre, bora pra final. A Letícia tá lamentando aqui. E a galera do Progresso já tá chegando, Marco Guarizo. Já, Progresso contra Progresso. A gente vai acompanhar as partidas aí, a última quarta de final. Porque são 4 quartas, né? Isso. Então a última quarta de final são 2 progressos que se enfrentam.
Um deles. Vem papel. Opa! A Giovana tá chegando aqui já, ó. Giovana Chamariconi. Bora, Vinhedo! Vinhedo, boa. Gabi, vamos, Progresso Taquaral! Ah, rapaz, o bicho vai pegar. Digamos que o Progresso Taquaral tá jogando em casa. Digamos que o Progresso Taquaral tá jogando em casa, sim. E o time de Vinhedo é visitante. E a Juliane Nascimento, acontece, mas cabeça erguida sempre. Vamos, Liceu. É isso aí, Ju! A Letícia Bortoleto, obrigada pela transmissão. Ô, Pio, deixa eu Oi. falar pra quem disse isso do Liceu. A gente viu que os jogadores e jogadoras são mais novos. Sim, Tem tempo ainda pra esse trabalho dar frutos, viu? sem dúvida, sem dúvida. Esse ainda não Não, e foi dará. Não temos nenhuma dúvida disso. Bom, vamos para um rápido intervalo. Você do Progresso Taquaral, você do Progresso Vinhedo, vai chegando. O Gabriel Costa Calisto já tá dizendo, vamos Taquaral. A Kátia Cheque, bora Vinhedo. O Gabriel, Taquaral pra cima. Esse promete. É daqui a pouquinho. Copa Renata de Vôlei é na CBN Campinas. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas 19 3252 4033 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br.
Estamos de volta. Agora 11 horas 41 minutinhos, faltando aí 19 minutos para o meio-dia. A gente vai chegando agora à última partida das quartas de final. É o clássico dos progressos. Progresso Taquaral contra Progresso Vinhedo. E aí eu vou fazer a pergunta para Marco Guarizo. Quem está de azul e quem está de laranja? De laranja é a equipe de Vinhedo. Maravilha. Consequentemente, a de azul é o Taquaral. Mas que inteligência, não, Marco Guarizo? Você sentiu, né? Um jogo holandês, né? É. Azul e laranja. Não, Isso. tem nada a ver o que eu falei, cara. Nada a ver. É porque você foi tão inteligente com isso que eu não tinha o que falar. Meu Deus do céu. Eu quero ver você assistir saque agora com o Daniel França na sua frente. Ah, Daniel França, você vai precisar dar uma chegada pro lado. Bibi. Durante o jogo você vai ter que chegar um pouquinho pra lá, porque senão eu não enxergo o jogo. Até se você quiser mudar a câmera de lugar, fique à vontade. Quiser mudar a câmera de lugar, fique à vontade, viu, Daniel? E ele está conversando com a gente nesse momento, Exatamente. mesmo na transmissão. Bom, vamos lá, trazendo as escalações de progresso. Eu vou virar a câmera pra gente aqui, aí você pode mexer aí. Dani. Isso. É aqui é assim. Coloquei na gente, olha que maravilha. Oba, Estamos beleza aparecendo eu e Marco Guarizo. Tá muito bem. Trazendo as escalações. Marco Guarizo do céu, mas que número é esse, Marco Eu vou Guarizo? passar as escalações. Não, eu já acostumar. Tá. Matheus Leonardo trazendo aqui a equipe do Progresso Vinhedo. Vinhedo. Matheus Leonardo 3. Bruno Basso 14. 14. Ah, é 14, isso. É. Pedro Molineiro 12. Murilo Fávaro 8. Bruno Arruda 11. Camila Dias, camisa número 1. Joana Rodrigues 4. Maria Eduarda 13. Gustavo Prado Bresci 9. Lucas Rodrigues Cerqueira Zioli 5. Marcelo Cheque Falcão meia dúzia. E Renan Solimeu, camisa número 10. A equipe do Progresso Taquaral. Essa veio organizadinha na numeração. Ah, essa tava certinho, Marcão? Tava, Ah, só que beleza. teve uma troca de jogador só. Ah, boa. Quero ver se lê esse nome. Isabelle 1, Rafael Marcondes 2, Brenda Cristina 3, Sofia Cordeiro de Oliveira 4, Ana Júlia, camisa 5. Conseguiu ler! Que maravilha. Maria Clara Berbert, meia dúzia. Lian Nakaguma, camisa 7. Lucas Souza 8. José Roberto Pascoal Brites Filho, é o Brites, é o Zé Roberto 9. João Pedro Máximo de Souza 10. Leonardo Telanegra Schwartz 11 e Matheus Colúcio, camisa 12, Marco Guarizo. Eu tô fazendo sinal pro Daniel França que agora sim ele está bem posicionado. Vamos ver as imagens do jogo, como é que ficam. Nosso ouvinte internauta tá ótimo. Excelente. Excelente. Quiser fechar um pouco mais, fique à vontade, viu, Dani França? Daniels. Ô Guarizo, Sim. Óbvio que até pela expectativa que a gente está vendo aqui no YouTube, Sim. Esporte CBN Campinas, sem dúvida nenhuma, o jogo vai ser muito disputado. Vai, Pio, porque o que acontece, né? Quem está acompanhando a transmissão há mais tempo, esse comentarista que vos fala aqui, já falou que disputou torneio escolar de vôlei, e aí era da mesma congregação escolar, vamos dizer assim. Eram colégios católicos de uma mesma rede. E aí a rivalidade até aumenta um pouquinho, e nesse caso é um confronto intermunicipal, né? É a unidade Taquaral do Colégio Progresso contra a unidade Vinhedo. Então tem aquela coisa, vamos mostrar para esses campineiros que a gente pode ganhar lá dentro, vamos aqui no nosso bairro, no Taquaral, nosso ginásio, mostrar quem manda. Então dá até um temperinho extra na rivalidade, né? A gente vê as imagens agora, olha que bacana, tá chegando aí o zoom nos jogadores, né? Uma transmissão profissa para quem tá acompanhando, você mãe, você pai, irmão, tá vendo, né, seu pupilo. Rapaz, o que subiu aquele garoto ali no treinamento agora foi impressionante. Ele não passou
é o camisa número 8 da equipe de Vinhedo, que seria o nosso consagradíssimo Murilo Fávaro. Eu vou fazer a troca nas escalações aqui para poder ver os números, porque esse aqui tá mais organizadinho. Sim. Pronto, assim. Ô Guarizo, a Giovana manda uma mensagem aqui pra gente no YouTube. A Giovana é a camisa 7 do Progresso Vinhedo, ela não pôde vir hoje. Ah, sim, é verdade. Por isso tá em casa acompanhando. Aliás, boa recuperação para você, viu, Giovana? O professor disse que você vai fazer falta aqui. Boa sorte aí para você, para o seu time. Obrigado por nos acompanhar. A gente foi pegar as escalações lá. É uma pena que você não tá, mas continua praticando aí, porque o ano que vem, né? Não sei em que ano exatamente você tá, você pode responder aí no YouTube, mas o ano que vem você pode estar disputando a Copa Vôlei Renata outra vez, né? Como a gente conversou agora há pouco com a Candice, a treinadora da equipe da ETEC Bento Quirino, é a primeira vez que tem o patrocínio do Vôlei Renata para esse torneio. É algo que vai crescer, porque está sendo um sucesso de público aqui. Sem dúvida. Né? Os pais, os irmãos, os amigos estão todos dando força, as torcidas das escolas. E é isso, Giovana, fica o recado aí que a gente quer ver você jogando no ano que vem, tá bom? E vai torcer pelo seu time. Ah, e também, viu, Giovana, a gente, como está conhecendo os jogadores hoje... Ela está no terceiro ano já. Ah, está no terceiro? Já. Oh, que pena. Mas tudo bem, você vai continuar torcendo pelos seus amigos aí. Na faculdade também acaba arrumando o time de vôlei, viu? Boa sorte aí pra você. E outra, a gente, como tá conhecendo os jogadores, você pode dar uma cornetada nos seus colegas de equipe, que a gente fala aqui, viu, Giovana? Opa! Pode comentar o jogo junto com a gente. Comenta. Tá quase tudo pronto. As duas equipes em quadra, batendo bola. Faltando aí 3, 4 minutinhos pro início da partida. É a última, né, dessas quartas de final entre Progresso Taquaral e Progresso Vinhedo. Rapidíssimo intervalo e em 1 minuto a gente volta. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas 19 3252 4033 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br. Estamos de volta, direto do ginásio do Taquaral, em Campinas. É a última quartas de final da competição. Progresso e progresso. Progresso e progresso, são os dois progressos. Show de bola, Daniel França. Agora com os trabalhos de câmera e técnicos de Daniel França. Aqui produção de streaming, como a gente fala exatamente. No estúdio CBN. E é bom que a gente está falando, ele está sem o retorno, então não adianta nada, mas pelo menos o nosso internauta sabe. Isso, ele não vai ouvir. Vai começar o jogo, mande aí o seu recado. Você é Progresso Taquaral ou você é Progresso Vinhedo? Participe da transmissão e faz o seguinte: curta a nossa transmissão e compartilhe o link. Mande o link aí para o maior número de pessoas possível. Não pode vir para o ginásio do Taquaral, está acompanhando em casa? Faça a nossa audiência subir. Vamos bater o recorde que foi no segundo jogo, com mais de 100 ao mesmo tempo. Começa o jogo! E o primeiro ataque é do Progresso Taquaral. Levantamento aqui na ponta. Essa bola vai ficar de graça para a equipe de Vinhedo. É a Laranja Mecânico. Ataque lá no fundo! Murilo. E já o primeiro ponto do Murilo. Ele consegue pôr essa bola na quadra. 1-0 para Vinhedo, Guarizo. O Murilo teve muita técnica nessa bola. Ele não é um jogador muito alto, mas colocou ali onde não tinha defesa.
recepção, levantamento, essa bola vai vir de graça. Murilo conseguiu fazer a defesa, não, é o próprio Murilo agora quem vem pro ataque. Olha que defesa que deu lá no fundo, recepção, de novo Murilo no ataque. De novo Murilo no ataque, coloca essa bola na quadra, 2-0, por enquanto Murilo o nome do jogo. Tá chamando a responsabilidade, hein? Na entrada de rede, o Murilo não é tão alto, a gente vê ali que ele tem 1,70 alguma coisa, mas tá buscando o ataque, atacando muito bem. Agora o primeiro ponto da equipe do Taquaral, mas o Murilo, como você disse, é o nome do jogo. 2-1 para a equipe de Vinhedo. É que a gente observa, o Taquaral realmente tá jogando em casa, né? A torcida veio. Ana Júlia vem pro saque. E deu desvio. Essa bola eu fiquei com a impressão que é direto para fora, mas desviou na Camila. É mais um ponto, 2-2, Guarini. Cuidado que a Camila joga de óculos, hein? Essa bola quase bateu no óculos dela, mas o saque foi muito bom. Bem colocado, tudo igual, começa forte o jogo. Vem de novo a Ana Júlia pro saque. Deu recepção. Levantamento é do Murilo. A bola vai vir de graça para o Progresso Taquaral. Levantamento lá na ponta. Ficou na rede. Fica na rede. É mais um ponto para a equipe de Vinhedo, Guarizo. Um pouquinho de ansiedade do camisa 10 do Taquaral, que é o João Pedro. Era uma bola para passar para o outro lado. Ele acabou tentando atacar, ficou na rede. Está na frente o time de Vinhedo, 3-2 ou 4? Por enquanto, 3-4. E olha, a recepção foi ruim agora. Recepção ruim, correu atrás da bola. Por ali o jogador, mas não conseguiu. Essa vem de graça. É mais um ponto para a equipe de Vinhedo, 4-2. Você acompanhando a Copa Renata de voleibol muito forte. Podia ter deixado sair essa aí, hein? Vem de graça, a Camila passa para o outro lado, vai ser o ataque da equipe de Vinhedo, levantamento para o Murilo, deu recepção, Camila corre atrás da bola, vem de novo para o time de Vinhedo, foi direto para fora no corta-luz, mas teve sangue frio agora por ali a jogadora da equipe de Vinhedo, hein, Guarizo? E o sangue frio que não teve o colega, o camisa número 7 da equipe do Taquaral, que é o Lian, porque a bola iria para fora. Dessa vez acabou tirando o corpo o jogador de Vinhedo e o ponto é do time da Grande Campinas. Olha o som do paredão tocando. E olha o som do paredão tocando. Tocou o som do paredão. Bola tá na quadra, 6º ponto de Vinhedo. Bloqueio do Gustavo. Foi muito bem o camisa 9 agora. Quem vem pro saque é o Marcelo. Marcelo Falcão. Deu Opa, recepção. Oh. Deve cantar bem, hein? Ah, não tenha dúvida disso. Ai, Andog, não. Levanta, não. Marcelo Falcão é do Rafa, Pio. É, Rafael Pio. Ô, naná, ô, naná. Eu prefiro o outro Falcão. Ai, Andog, não. Vem pro saque. Olha o contra-ataque do time de Vinhedo. Que defesa do Progresso Taquaral lá no fundo. Mas vai ter que jogar essa bola de graça. Recepção no meio da quadra. Olha o paredão para cima do Murilo. Apareceu por ali o Leonardo. Vem pro ataque o próprio Leonardo. Ficou no bloqueio do Murilo. Essa bola vem de graça. Que rally maravilhoso. Levantamento de graça para o Progresso Taquaral. Vai ter que jogar para a equipe de Vinhedo. Levantamento lá na ponta. O ataque. Deu defesa de novo. Mas aí se perdeu. A Camila fez uma belíssima defesa, mas depois no levantamento faltou comunicação, faltou tranquilidade. Eu acho que o Pedro se atrapalhou com a luz, porque a bola foi muito no alto, por isso que ele não conseguiu fazer a manchete depois de uma defesa espetacular da Camila. Vai abrindo vantagem a equipe de Vinhedo, 9-2. É, só para ser justo, Ana Júlia, não Boa, a Camila. Ana Júlia. Aí sim, a Camila é a número 1 do Progresso Vinhedo. Pede tempo a equipe do Progresso Taquaral, porque Vinhedo abre 7 de vantagem, 9-2. O técnico Franco Vidal, ele que parou o jogo. E o Franco, não sei não, viu? Ele não me é estranho, ele parece ser jogador de vôlei, viu? Não tenho certeza, mas tem todo o porte. O Daniel França agora está com as imagens no técnico Kleber Belato, da equipe de Vinhedo. Mas, sei lá, me parece ser ex-jogador o Franco. Tem muito estilo de ex-jogador,
9-2, Vinhedo está a 6 pontos de tentar fechar esse primeiro set. Lucas B, vai Rui, vamos Vinhedo. Gabi, Progresso Taquaral. A Giovana, vamos, Giovana tá feliz com a vitória parcial de Vinhedo. Matheus do Nascimento, ótima transmissão. Valeu, Mateusão. Fique com a gente aqui no YouTube da CBN Campinas. Vamos transmitir todos os jogos até a decisão. E agora o Léo vem pro ataque. O Léo se faz valer da estatura, coloca essa bola na quadra, 9-3. Exatamente, para cima do Murilo, que é o jogador mais técnico dessa equipe de Vinhedo. Impressionante como ele bloqueia, defende, ataca. Mas agora o Léo, não só no bloqueio, como no saque, foi muito bem para tentar colocar o time do Taquaral de volta no jogo. E a Camila tentou a recepção ali, não conseguiu. É o 4º ponto da equipe do Taquaral. Ainda a vantagem é 5, né? Ainda de 5, vem o Léo de novo pro saque. Deu recepção lá no fundo. Levantamento na ponta. Olha a defesa da Ana Júlia. Vai ter que passar de graça essa bola. Camila na recepção. Levantamento pro Murilo de trás da linha dos 3. O Léo conseguiu receber. Vem pro ataque. O Progresso Taquaral. Mas Vinhedo consegue receber. Volta de graça. Olha o Taquaral tentando o ataque. Sobe o bloqueio. Sobe o bloqueio. O Zé Roberto armou o paredão, Guarizo. O som do paredão toca novamente, foi o Gustavo. É o 2º ponto de bloqueio do camisa número 9 da equipe do Progresso de Vinhedo. O time tá bem treinado pelo Kleber, hein, Pio? O 9 do Taquaral, que é o Zé Roberto, e não de Vinhedo. E agora mais um ponto de ace da equipe de Vinhedo. 11-4 é o placar. E é o próprio Gustavo que tá no saque. O próprio Gustavo, quem vem para a bola. Tocou na fita, mas deu recepção da Ana Júlia. Levantamento lá na ponta. Vai ter que passar essa bola de graça. Apareceu lá no fundo o Gustavo. Levantamento ficou ruim. Toque na rede. Sim. Toque na rede do camisa 10, o João Pedro. Arbitragem marcando, por isso, um 12º ponto. 8 a vantagem. Acho que o primeiro set está ficando difícil para a equipe do Taquaral. Tá ficando difícil e foi afoito, né? Nesse lance o João Pedro, assim como a equipe do Taquaral, que a gente vê que é uma equipe bem treinada, que tem jogadores de talento, mas o time de Vinhedo tá muito mais concentrado e fazendo as coisas funcionar com confiança. 13-4 agora. É isso, agora o Murilo apareceu por lá, conseguiu virar mais uma bola e o Gustavo segue no saque. 13-4. Vem Gustavo, jogou direto para fora. Gustavo, desculpa aí. Agora ele forçou demais a bola. Sequei. 13-5. Mas foi sem querer, viu, Giovana? Fala pra ele que não é nada pessoal. 8 pontos a vantagem do Progresso Vinhedo. Taquaral precisa reagir se ainda quiser alguma coisa no primeiro set. Camila conseguiu a recepção. Levantamento. É lá na ponta, ficou difícil. Voltou. Vai passar para outro lado. Consegue jogar para outra quadra o Lucas Rodrigues. É o Cioli. Grande Cioli. Jogou para a quadra, 14º ponto, 7 point, Guarizo. Aqui eu tava procurando onde eu tinha marcado. Como escreve mal esse cara que marcou os números aí. 7 point, é o Murilo. Talvez ao lado do Gustavo, o melhor jogador em quadra. Saque dele. Muito forte. Pô, mas eu tô secando de novo. Toda hora, hein, pessoal de Vinhedo, não é nada pessoal. Nós estamos tentando dar força. Ficou direto para fora, mais um ponto para o Progresso Taquaral. Vem João Pedro para o saque. 14-6. Recepção complicada, vai voltar de graça. Léo conseguiu receber, levantamento aqui na ponta para o ataque, mas o ataque veio fácil para a recepção lá no fundo. Sai o Gustavo e consegue colocar essa bola na quadra. O Gustavo marca mais um. É o 15º ponto, 15-6. Fecha o primeiro set. A equipe do Progresso Vinhedo tá 1-0, Guarizo. Tá 1-0 e que belo primeiro set disputado pela equipe de Vinhedo. Olha que fundamentos, que confiança, um jogo completo de vôlei mesmo, um time que veio para ganhar e ganhou atropelando, hein? A equipe do Taquaral não é uma má equipe, não é tão mais fraca que a de Vinhedo, mas tudo deu certo. Esses dois jogadores que têm nomes de jogadores irmãos campeões olímpicos, né? Eles não são irmãos esses de Vinhedo, mas tem os nomes de Gustavo e Murilo. Impressionante o que jogaram nesse primeiro set. A equipe de Vinhedo vem com confiança para a segunda parte. Lembrando que o Progresso vai passar, vai ganhar, seja do Taquaral, seja de Vinhedo. Mas a equipe de Vinhedo
foi bem melhor nesse primeiro set. Larga na frente com muita justiça, Rafael Pio, que está acompanhando as mensagens. O Lucas Pi tá dizendo, ó, para de elogiar, hein? Raul Almeida, vamos, todo mundo. Ô Lucas, é o seguinte, a gente transmite os jogos da Superliga profissional e eu vou falar pra você, é normal. É só a gente elogiar, o cidadão erra. Lucão, quando vai pro saque, a gente elogia o Lucão fica na rede. Ele foi embora até pro Cruzeiro porque ele não aguentava mais a gente secando ele sem querer, porque a gente tava torcendo pra ele. Exatamente. O Rui Batalha tá brincando aqui, ó. Progresso, jogando como nunca e ganhando como sempre. Perfeito. Grande Rui Batalha. É isso aí, o André Luiz Gonçalves tá dando uma dica aqui. Concordo, André, acabei de passar aqui. Deixar mais abertão aqui que dá pra ver melhor. Ah, tá muito bem. Já tá diria um muito amigo bem. nosso. Vamos que vamos. Ô Guarizo, e aí? Depois de uma larga vantagem, o que fazer no segundo set, Guarizo? Principalmente manter a concentração, porque o jogo entrou. Todos os principais fundamentos da equipe de Vinhedo, tanto que o Gustavo fez 2 pontos de bloqueio, criou raiz no saque, né? Ficou muitos pontos ali. O Murilo, no começo do jogo também, a gente vê que ele não é alto, mas ele tem uma impulsão espetacular. Então, o time de Vinhedo tá mandando a bola para esses 2 principais jogadores, mas não sem a participação dos outros. A gente tem um menino muito alto também na equipe de Vinhedo, que é o Marcelo, né? O Marcelo Falcão, que a gente brincou lá do Rapa. Então, um time que atuou muito bem, tem que manter. Não pode entrar desconcentrado. Eles já sabem, eu não sei se existe competições internas no Colégio Progresso, mas talvez os jogadores se conheçam. Mas esse time de Vinhedo, ele parece muito focado. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E agora vem o Progresso Taquaral no segundo set, que vai começar para tentar a virada. Vem pro saque, é o primeiro ataque, jogou direto para fora. É ponto. É ponto. Os bastidores da transmissão são espetaculares. Maravilhoso. Vamos lá, o saque já foi dado. Vamos pro saque, Ana Júlia consegue a recepção, aí ficou na rede. Fica na rede. Mais um ponto. Já abre 2, né? A equipe de Vinhedo. Quem vai pro saque mais uma vez é o Marcelo Falcão. Tá muito bem no jogo o time da região metropolitana. E aí consegue a recepção, o time do Progresso Taquaral. Levantamento lá na ponta, vai passar de graça? Passou de graça. Recepção da Ana Júlia, aparece o Léo lá no fundo. A Ana joga de graça para a equipe do Progresso Vinhedo. Levantamento lá na ponta. Deu recepção? Não. A Camila correu atrás e conseguiu a recuperação. Essa bola foi dentro, foi fora. Nossa. Mas por muito pouco, o João Pedro lá no fundo não conseguiu jogar essa bola dentro. É uma jogada de muita raça do time do Taquaral, conseguindo fazer as defesas, né, Pio? Por isso tenta voltar para o jogo. A qualidade técnica de Vinhedo é melhor, mas vai tentando igualar na raça a equipe do Taquaral, mas vai pegando o elevador de novo, Vinhedo. 4-0 para a equipe de Vinhedo. Segue no saque o Marcelo Falcão. Ninguém tira o homem de lá. Ninguém tira o Marcelo Falcão. Deu recepção do Léo. Consegue o levantamento, vem pro corte, sobe o bloqueio. Sobe o bloqueio do Gustavo. Por isso o Progresso Taquaral para o jogo pede tempo, Guarizo. 5-0, terceiro ponto de bloqueio do Gustavo. Como a transmissão vai ficar, né? Então não vamos deixar o bordão de lado. O som do paredão tocou novamente, né? O terceiro ponto de bloqueio, muito bom fundamento desse menino Gustavo. Vai se destacando, talvez agora como principal jogador, depois que o Murilo começou muito forte. E o time de Vinhedo agora é administrar, né? Jogar no side-out. A gente sabe que um jogo colegial tem diferenças aí. Nem sempre o time que recebe acaba marcando o ponto, né? Mas tá numa boa situação a equipe de Vinhedo, fazendo uma partida muito focada, muito concentrada para tentar passar para as semifinais. Sem dúvida nenhuma, e você acompanhando com a gente no YouTube da CBN Campinas. Daqui a pouquinho tem as 2 semifinais. Depois das 2 semifinais a gente vai acompanhar a disputa do terceiro lugar e na sequência a grande decisão
da Copa Renata de Vôlei 2022. A primeira semifinal entre Colégio Rio Branco e ETEC Bento Quirino, e o Madre Cecília já está classificado para enfrentar essa equipe que vem ser dos Progressos. Exatamente. Recomeça o jogo. A recepção da Ana Júlia foi ruim, complicada. A própria Ana consegue jogar para o outro lado. Levantamento é do Gustavo lá na ponta. Para virar mais uma, para colocar na quadra. 6º ponto do Progresso Vinhedo, que vai atropelando o Marco Guarini. 6-0, né? Quem voltou desconcentrado para esse set foi o time do Taquaral. Parece que sentiu a derrota na primeira parte. A equipe de Vinhedo vai fazendo tudo funcionar. Muita confiança, além da boa técnica dos jogadores. Vai se aproximando da semifinal. Faltam 9 pontos. Ainda tem muito jogo? Tem. Mas o que está jogando essa equipe de Vinhedo é impressionante. Vem para o jogo no Progresso Taquaral o Brites, é o Zé Roberto Brites. E o número 9. Isso, Marcelo Falcão é quem vem para o saque. Levantamento aqui na ponta para o Léo, ele invadiu, né? Pisou por baixo. O levantamento veio muito próximo da rede, aí não tinha o que fazer o Léo, cara. Não tinha o que fazer. Quem tem o que fazer agora é o técnico Franco. Ele vai ter que parar o jogo, porque a equipe do Taquaral está bastante entregue dentro de quadra nesse momento, e o Vinhedo está defendendo tudo. Agora finalmente o primeiro ponto do Taquaral. Isso, e aí a galera vem junto. A galera vem junto. Comemorando o ponto. Brites vem pro saque. É um jogador do Progresso Taquaral. Recepção complicada e é ponto. Ponto do Progresso Taquaral, segundo ponto, 7-2, está tentando voltar para o jogo, Guarini. Está tentando voltar para o jogo, e a gente viu que quando a Camila tentou fazer a defesa, o Gustavo já estava para cobrir. Tem muita noção de vôlei esse garoto, joga muito bem, apesar do ponto da equipe do Taquaral, tá me impressionando esse garoto de Vinhedo, hein? Olha o levantamento do Gustavo, foi ruim, essa bola vai voltar, Ana Júlia consegue a recepção, vai jogar para o outro lado, o Léo se perdeu. Faltou comunicação entre o Léo e o Brits. A comunicação que a gente sempre fala nos jogos dos adultos, que trombem os dois, mas um não fale pro outro, a bola é sua. Você tem que ir na bola. Eles não foram, um deixou pro outro, outro pro um. Volta a comandar o placar com mais folga. Vinhedo 9-2 agora. E se o Brits, fiquei com a impressão que se o Brits tivesse deixado esse saque do Gustavo passar, iria para fora. Talvez. Eu não quis falar nada, porque senão o nosso internauta aí fala que eu seco, né? Não, mas marcou o nono. Olha o saque do Gustavo, espetacular. O Léo correu atrás, conseguiu defender, mas espetacular ainda. Levantamento é lá na ponta. Essa bola passou, mas teve invasão por baixo. E por cima também, colocou o braço lá na quadra da equipe do Taquaral, o jogador de Vinhedo. Por isso o ponto é marcado para o time campineiro. 9-3, está na frente Vinhedo. 9-3, está na frente, vai trocar de novo, né? A equipe de Vinhedo está tendo... legal. A modificação, a equipe do Taquaral está entrando o Rafael Basso. É legal, o Franco começar a rodar o time também, ver que a situação está difícil, dar a experiência do pessoal jogar no ginásio do Taquaral, né? Disputar uma quartas de final de um torneio e quem sabe ir se preparando, né? A Giovana, que está acompanhando, ela está no 3º ano, mas talvez tenham alunos aí que possam disputar outras Copas Renata, né? 10-3, 11-3 aqui. Belíssimo saque do time de Vinhedo. Não deu recepção, 11-3. 8 pontos a vantagem. Vem o Gustavo pro saque. O Murilo. É o Murilo. Murilo pro saque. Ele joga com a 8 do Murilo do César. É isso. Deu recepção, deu defesa, levantamento aqui na ponta. Precisa jogar de graça. A Camila conseguiu ali na manchete jogar para o outro lado e a bola ficou na quadra. 12-3. Pareceu que o Brits estava com a visão encoberta, ele não conseguiu pegar essa bola, está sendo substituído agora. Vai entrar a camisa número 5 da equipe do Taquaral, que é a Ana Júlia. O Brits acabou sentindo um pouquinho a responsabilidade do jogo, né? E agora falta 3 pontos para o Progresso Vinhedo continuar representando o Colégio Progresso nessa Copa Vôlei Renata. Vem pro saque, deu recepção, a recepção ruim. A recepção é ruim do Rafael Basso. É mais um ponto do Murilo. Vai dando passos largos o Progresso Vinhedo.
a 3 para chegar à semifinal da competição. Vem de novo o Murilo pro saque, não deu recepção. A recepção foi ruim, 14º ponto, tem 10 match points a equipe de Vinhedo, Maurício. A confiança contra a falta dela, né? Exatamente o que aconteceu agora ao match point. Vem pro ataque de levantamento da Ana Júlia, pro Rafael Camila. Vem passar essa bola de graça, mas deu recepção lá no fundo, levantamento do Rafael, fica na rede, acabou! O Rafael Basso termina o jogo 15-3 no segundo set. O Progresso Vinhedo atropela a equipe do Progresso Taquaral e chega à semifinal da Copa Vôlei Renata Guarizo. E que jogo vai ser Madre Cecília contra o Progresso Vinhedo, viu? Porque dois times com técnica, com confiança. Belíssima partida disputada pela equipe de Vinhedo, amassou o time do Taquaral. O Colégio Progresso segue, nós estamos aqui. O Colégio Progresso segue na competição com a equipe de Vinhedo e uma equipe muito forte. A gente vai ter uma semifinal de altíssimo nível aqui nessa Copa Vôlei Renata. São jogos muito bons, tem jogadores aparecendo que já tem fundamentos que, se forem trabalhados, podem seguir carreira no vôlei. Me impressionaram alguns jogadores nessas quartas de final, viu? Sem dúvida nenhuma. Daqui a pouquinho tem a primeira semifinal e você vai acompanhar na íntegra aqui no YouTube da CBN Campinas, no YouTube do Esporte da CBN Campinas. Se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa transmissão, pegue o link, mande aí para toda a rapaziada que não pôde vir aqui ao ginásio do Taquaral. A Marcele está chegando aqui, eu queria pegar uma palavra dela, a Marcele que está fazendo esse trabalho. Repito, né? A gente tem que lembrar da Marcele como uma ex-jogadora da seleção, não como irmã da Ana Paula Henkel ou como esposa do André Heller, porque ela é uma jogadora que tem muita história no vôlei. Tá chegando aqui com a gente, eu vou me levantar para o toque de ouro hoje. É verdade, o toque de ouro não é com o André Heller. Isso, o toque de ouro hoje é com o lado feminino do casal. Isso. Marcele, tudo bem? A gente estava conversando com você fora do ar, né? A gente viu os meninos do Liceu jogando, pareceu um time até mais novo, né? Que o do Colégio Madre Cecília, que venceu a partida. Mas que bonito que é ver essa mudança, nessa chegada do vôlei com tantas escolas trabalhando, né, Marcele? Bom dia, boa tarde já, né? Seja bem-vinda. Boa tarde, CBN. Que delícia ter vocês aqui no ginásio, não só na parte profissional, na elite do voleibol, mas na parte escolar também, que é o que os jovens precisam. A gente trazer o esporte de novo para esses jovens participarem do esporte. Depois de um momento tão difícil que todo mundo passou, que foi a pandemia, a gente voltar a praticar esporte, a estar junto com os jovens atletas, eles, a parte social entre eles, para serem desenvolvidos, isso tá lindo de ver isso aqui. Realmente o time do Liceu é um time mais novo. Nós conseguimos subir 6 atletas, jovens atletas do 9º ano para jogar no ensino médio, mas é a primeira de muitas que nós iremos participar. E se Deus quiser, a Renata estando aqui nesse ginásio maravilhoso, vai ser a primeira de muitas copas que a Renata vai fazer juntamente com a CBN. Marcele, perdão, eu quero passar para o Pio, mas eu tenho que te fazer uma pergunta. A gente está vendo os times mistos jogando, né? Tem 2 meninas ou 3 num time. E aí a gente vê o menino sacando em cima da menina, pode causar alguma estranheza, mas você, o nível de jogadora que você foi, vocês treinavam contra time masculino também, levavam um monte de pancada já como adultas, né? Ah, com certeza, né? Até mesmo na parte do treino, quem treinava a gente são os homens, muitas vezes faziam parte da comissão técnica, e eles que treinavam a gente, que eles são chamados de braços, né? A gente apelidavam eles de braços, então eram eles que subiam em cima do plinto, em cima de um lugar mais alto para atacar realmente mais alto, para a gente realmente subir o nível, né? É muito bom essa integração das meninas junto com os meninos, isso equilibra um pouco o jogo e ao mesmo tempo dá um ar de carinho, de meiguice que as meninas têm nos fundamentos
Aliás, eu até brincava, Marcelo, essa semana com o próprio Guarizo. A gente teve recentemente o jogo do Serginho, dos amigos do Serginho e tudo mais. O Lucão teve uma hora lá. Atacou a Fabi. Não, atacou a Fabi. O narrador falou: Lucão, não sabe brincar não, mas não tem essa, né, Marcelo? É uma disputa que a hora que entra em quadra ninguém quer saber. A gente sempre busca a vitória, né? A gente não precisa falar, né? Eu não vou buscar a vitória, eu quero competir, não. Eu quero competir e eu quero ser melhor. É isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar ser melhor, não só no coletivo, mas cada um ali, cada jovem atleta buscar ser melhor no que eu posso fazer de melhor hoje. Então, se ontem eu consegui uma coisa, hoje eu posso ser melhor do que eu consegui ontem. E assim a gente evolui, né? Então, não tem essa, não. Aquele jogo foi extremamente engraçado. Eu precisei de um balde de gelo para o André no dia seguinte. Massagem na panturrilha dele no dia seguinte, porque o velho quase não aguentou. Não, foi demais, foi Maroni. demais. Eu vou deixar Pio e Marcelo, vocês encerrando aí, eu vou buscar as escalações dos Vai times, lá. que na semifinal a gente quer falar os nomes certinhos, tá bom? A gente até conversava, Marcelo, porque é claro que eu fiz essa pergunta para o Maroni ontem no CBN Esportes. Sem dúvida nenhuma, o intuito de um evento como esse é a questão de interação dos atletas, dos jovens, da formação deles como ser humano e como atleta. Mas é claro que muitas vezes daqui também saem profissionais. O João Vitor, menino do Madre Cecília, ele não pôde jogar hoje porque foi para Praia Grande com o juvenil do Vôlei Renata para jogar. O Maroni me falava de um atleta que eles observaram na semana passada e que chamaram também para fazer teste aqui no Vôlei Renata. Lá no liceu, vocês têm essa visão? Claro que primeiro tem a questão da educação, mas se pintar um profissional por ali vai ser uma alegria grande. É o que eu e o André, a gente fala, o nosso olho, o André viveu 25 anos na parte profissional, eu vivi 20 anos jogando profissionalmente, então o nosso olhar está treinado para enxergar um futuro potencial de um atleta. É claro que o esporte vai muito além de uma competição ou até muito além do que virar um jogador profissional. O esporte realmente, se não é uma das melhores, é a melhor, e eu posso dizer sem sombra de dúvida, a melhor ferramenta para a nossa educação. Então, a gente tem um olhar treinado onde a gente consegue enxergar o potencial de um jovem atleta que pode se desenvolver e realmente seguir a carreira do esporte, do voleibol. Já temos, desde 2018, que estamos nesse projeto aqui no Liceu Salesiano, dentro da escola do Liceu Salesiano, e já são 4 meninas federadas disputando o Campeonato Paulista e 6 meninos federados que saíram de lá. Então a gente diz que a gente vai ser, se Deus quiser, o alimento para os clubes. Colocamos, nosso projeto, ele visa a melhoria do jovem na educação, o desenvolvimento do jovem na educação através da modalidade do voleibol. Mas com certeza o nosso olhar treinado faz com que a gente observe melhor esses jogadores que já mostram um desempenho, um dom, uma aptidão, uma vontade de ser um jogador de vôlei. Uma parceria do Instituto André com a Colégio Liceu. Exatamente. A gente tem uma metodologia que onde a gente trabalha o mini vôlei, que começa com 8 anos, dos 8 aos 10 anos a gente faz o mini vôlei, as crianças começam a jogar 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, até o voleibol oficial, digamos assim, que é na quadra onde joga-se 6 contra 6. Então a gente faz esse crescimento, esse desenvolvimento da criança desde os 8 anos até agora o ensino médio, até o final da sua, digamos, carreira regular da educação. Essa rede hoje, ela está na altura do feminino ou um pouquinho mais baixa? Ela está na altura do feminino, 2,24. Marcelo, obrigado, não só pelo que você apresentou aqui, mas obviamente por passar aqui e bater esse papo com a gente. Mas é sempre um prazer enorme, eu estou sempre lá do lado do André, já que vou hoje é ele, comigo isso. Segunda-feira eu vou falar para ele, André,
Vamos fazer um revezamento aí. Toque de ouro com o Marcele e não com o André Helena. E vai ser um prazer enorme. Muito obrigado, CBN, para estar aqui incentivando esses jovens atletas, essa nova geração de não só atleta, mas de cidadão, que o esporte tem muito valor, que contribui fora da quadra. E é isso que a gente tem que trazer. Obrigado, Um abraço. Valeu, Marcele. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem a primeira das semifinais. Copa Renata de Vôlei na CBN Campinas. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas 19 3252 4033 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br. Grande abraço para você. Estamos de volta às semifinais da Copa Renata de Vôlei masculino e feminino. Torneio escolar aqui de Campinas. Você vai acompanhar aqui na CBN o
jogo agora é entre Bento Quirino, ETEC Bento Quirino e Rio Branco, Colégio Rio Branco. Você vai acompanhando aqui no youtube.com/Esporte CBN Campinas. Não está no da CBN, não. Nós estamos no Esporte CBN Campinas. Daniel França está aqui com a gente, fazendo as imagens. Você já está vendo a quadra. Vamos acompanhar a equipe da ETEC Bento Quirino enfrentando o time do Colégio Rio Branco nessa primeira semifinal. Atenção você, pai, mãe, irmão, amigo, você que acompanhou as quartas de final. Esse é o próximo jogo, Rafael Piuta. Muito obrigado. Você que acompanhou as quartas de final, a gente errava alguns nomes porque a lista não havia sido passada. Agora não é mais o caso. Agora nós estamos aqui com todos os nomes passados pelos treinadores. Agora vamos acompanhar todos os detalhes sem você. Você que tem amigos aí no vôlei, vai ouvir o nome do seu amigo certinho. Vai ver também, né? A gente está tão acostumado a transmitir os jogos no chamado tubo, né? A gente não pode ver a imagem da quadra. Dessa vez você vai acompanhar tudo aqui com a gente no YouTube da CBN Campinas. O Rafael Pio já nos deixou, ele tem um compromisso agora à tarde. A Renata Rondini deve estar para chegar, para fazer os comentários junto com a gente. E já você vai acompanhar essa semifinal entre ETEC Bento Quirino e Colégio Rio Branco. Vamos às escalações então. Vou passar da maneira como chegaram por ordem de inscrição, tá? Vamos com o Colégio Rio Branco, que tem Juliana, camisa número 16. Lucas Leme, 7. Felipe Ganzaroli, 22. Felipe Melo Pereira, 21. Isabela, 14. Manuela, 15. Lucas Molina de Lima, número 4. Rodrigo Bressani, número 9. Rodrigo, esse é fera, hein? Rodrigo Escorupa, 23. Henrique, 13. Marina, 19. E Gabriela com a camisa número 11. A equipe da ETEC Bento Quirino está escalada pela técnica Candice Trentin, com Vinícius, número 13. Lucas Emanuel, 4. Anitta, 10. Gabriel, número 3. Giovana, 2. Otávio, 12. Danilo, número 9. Eduardo, número 7. Mário Henrique, 16. César, número 5. Gabriel Iugi, número 8. Bruno, meia dúzia. E Emily, camisa número 11. Essa é a equipe da técnica Candice Trentin. E o Jorge Eduardo Paiva é o técnico da equipe do Colégio Rio Branco. Você vai participando, vai mandando sua mensagem aqui no Esporte CBN Campinas. Vamos tentar trazer aqui as mensagens. Deixa eu abrir o nosso YouTube da CBN Campinas aqui. Opa, não abriu neste canal, mas vamos abrir no outro. Segundo Daniel França, a gente sempre tem muita interação dos nossos internautas no YouTube. Lembrando, né? Você faz sua inscrição, vai falando pro pessoal, vai falando pros amigos aí que o seu colégio, o colégio do seu amigo está aqui na CBN. Vamos acompanhar todos os detalhes. Vamos trazer as mensagens aqui. Vamos ouvindo o frisson da galera aqui no ginásio do Taquaral. A torcida do Bentão. Meu amigo, a torcida do Bentão é animada, hein? Deixa eu pegar as mensagens aqui. Bora pra cima de novo. É Wenzel MVP. Por que eu chamei o Wenzel de Wenzel, hein?
chamei ele de Lucas Emanuel. É o camisa número 4, mas é o Wenzel. Você tá vendo as imagens do meio da quadra. A Patrícia Canachiro, boa sorte Rio Branco, torcendo por vocês. Giovana, maravilhoso. Andréia Santos, obrigada pela transmissão. Quando puder acompanhar no trabalho, valeu Andréia Santos. Fala quem é sua filha, Andréia. A gente vai registrando aqui. Os times vão chegando à quadra. A bola vai subir aqui no ginásio do Taquaral. A torcida já vai subindo o som. Você vai acompanhando aqui na CBN. A nossa audiência no YouTube vai subindo também. The Flamer, vamos Bentão! Você está torcendo para o São Bento, você está torcendo para o Rio Branco. O Colégio Rio Branco contra a ETEC Bento Quirino. Que São Bento, que acabei errando aqui, porque o São Bento do futebol é azul, viu, gente? Vai pro saque a equipe do Colégio Rio Branco, vai começar o jogo. Você acompanha a semifinal da Copa Renata, Copa Vôlei Renata. O primeiro saque vai na rede. Acabou errando ali a tentativa do saque. O camisa número 4, que é... Cadê o número 4? Lucas Molina de Lima. Acabou errando o saque. 1-0 está na frente a equipe do Bentão. O saque viagem, a recepção saiu. Levantamento na ponta pro Escorupa. O Escorupa é o cara da equipe do Rio Branco. Coloca no chão, tá tudo igual, tá empatado 1-1 nesse primeiro set. A torcida do Bentão vai animando, você vai ouvindo aqui debaixo da gente. Vai pro saque agora, esses times não tem o número na frente, mas vai pro saque a equipe do Rio Branco. Levantamento, bola pro Yuji, deu defesa, levantamento, passou de segunda, voltou aqui pro Yuji mais uma vez, tá marcado, bateu de canhota, outra defesa, deu rali, a bola cai, o ponto é do São Bento. Na tentativa do Bruno Naoki, não é o Yuji, é o 8, foi o Bruno Naoki. Acabou perdendo essa bola, é ponto para a equipe do Rio Branco que vence por 2-1. Saque bem colocado, recepção não saiu boa, mas arrumou. Levantamento, estava longe para o Bruno. Colocou essa bola no chão, abre 2 pontos de vantagem a equipe do Rio Branco. Saque de milhões, vamos Bentão! Nicolas Mendes mandando mensagem aqui no YouTube, arbitragem para o jogo, conversa ali. Voltou o ponto, o que aconteceu? A gente foi olhar o ponto ali e acabou não percebendo o que aconteceu. Mas é o 4º ponto da equipe do Bentão. Tá criando raiz no saque ali. Outro grande saque da Juliana! O Rio Branco abre 5-1 com a Juliana acabando com o jogo. Ninguém tira a Juliana de lá. A recepção é do Bruno, saiu errada, vai tentar jogar pra frente. Defesa do Escorupa, levantamento pro Escorupa de canhota, foi no chão. Pega o elevador, o Rio Branco. Para o jogo a Candice, ela sente nervoso, o time da ETEC Bento Quirino para o jogo, vai chamando a atenção ali dos jogadores, das jogadoras. Você está vendo aí a Candice colocando ordem, pedindo para o time se concentrar. Enquanto isso vai pegando o elevador a equipe do Colégio Rio Branco, que vai vencendo esse primeiro set por 6-1. Aí o técnico Jorge Eduardo só dando aquela força, aquele vamos lá. Para você que está chegando agora, o Colégio Rio Branco está com o uniforme azul claro, das cores do Uruguai, e de branco com as mangas rosas, a equipe do Bentão. Lá vai para o saque mais uma vez a Juliana, desde que entrou não saiu, hein? Impressionante a Juliana. Bentão jogando muito e ganhando como sempre, que é a Lucinéia. Mas está difícil esse set, viu, Lucinéia? Está 6-1. Para a equipe do Colégio Rio Branco. Lembrando para você que está acompanhando a partida semifinal que nós vamos até 15 a cada set. Bom saque da Juliana no fundo, dessa vez saiu a defesa no toque de manchete. A batida do Bruno, a bola vai para fora. Coloca para fora o Bruno na hora.
É mais um ponto para a equipe do Rio Branco. Ninguém tira a Juliana do saque. Que técnica da Juliana para fazer esses saques. 7-1 é o placar para o Rio Branco nesse primeiro set. Vai para o saque mais uma vez a Juliana, coloca a bola no fundo. Dessa vez o passe sai bom, na mão, tentativa de segunda. A bola passou, voltou, tá em jogo pro Wenzel, que nem apareceu, ainda parou a arbitragem. Parou a arbitragem, marcou ponto para o Rio Branco. Uma irregularidade marcada ali na tentativa do Wenzel. Ficou reclamando também bastante o Mário Henrique. O ponto é da equipe da Juliana, que não para no saque. Mais um saque dela. Bola pro Wenzel, tentou a Juliana. Foi buscar e quase pega. É impressionante o que joga essa menina, mas dessa vez foi bem o Wenzel. Diminui o placar o Bentão. 8 para o Rio Branco, 2 para a ETEC Bento Quirino. Vai pro saque, levantamento, recepção, passou do Escorupa. A bola vai para fora. O Escorupa deu o golpe de vista ali. Aumenta a ponto, aumenta a pressão. 9-2. A equipe do Rio Branco está na frente nesse primeiro set. Mudou o sacador e a bola foi na rede. Agora na tentativa ali do Felipe Pereira. Felipe Melo de Campos Leite Pereira. Tem nome de jogador Felipe Melo, tem nome de repórter Felipe Pereira. Acabou errando o saque. Tem 2 Felipe na equipe, né? O saque dado pela equipe do Bentão. Vai para o levantamento, passou direto o Escorupa. Voltou na esquerda, a tentativa na entrada de rede. Acabou dando defesa. Vai passar direto ali o levantador. Foi direto para o ataque do Wenzel. Começa a aparecer o Wenzel. Põe no ponto, coloca lá dentro, coloca no chão, diminui a vantagem. 9-4 é a vantagem de momento da equipe do Colégio Rio Branco. O saque saiu, passe, levantamento de segunda, estava esperto ali para bater a bola de cheque, deu defesa, voltou. Trocou o levantamento, a batida, a bola no chão. Eduardo marca o ponto, a técnica Candice vai fazendo festa para o jogo. Jorge Eduardo, técnico da equipe do Colégio Rio Branco. Você vai trazendo, em 1 minuto a gente volta aqui. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas 19 3252 4033 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br. De volta aqui no ginásio do Taquaral, tá pegando fogo o jogo, 9-5, 9-7 já, 2 pontos seguidos da equipe do Bentão, que vai tentando chegar no jogo. É a Anitta no saque, coloca no fundo, o passe sai de toque, Escorupa bate com as 2 mãos, levantamento pro Eduardo na largadinha, condução total do Escorupa, bom ataque do Eduardo, caiu para 1 ponto a diferença, caiu para 1 ponto, a equipe da ETEC Bento Quirino não desiste, 9-8 para o Rio Branco, saque da Anitta no fundo, a recepção saiu ruim, bola de cheque, Wenzel, empata o jogo, Wenzel.
foi buscar o Colégio Rio Branco. Ou melhor, o Rio Branco estava lá na frente. Quem foi buscar foi a equipe da ETEC Bento Quirino. A torcida do Bentão incendeia, tá tudo empatado aqui na Lagoa do Taquaral, no ginásio do Taquaral. 9-9 é o placar. Esse primeiro set está indefinido. Este primeiro set ainda não tem dono. Vem a equipe do Bento Quirino para mais um saque. Mais um saque da equipe do Bento Quirino. Quando vai chegando aqui, Renata Rondini. Ela é de abrir, tá na chave aberta, pode abrir, Renata. Isso, boa tarde para você. Seja bem-vinda, Renata Rondini. Não tá funcionando seu microfone. Já já a gente vai colocar a Renata Rondini aqui na transmissão. A batida, o ponto do Bentão! Que virada pegando o elevador, o Eduardo! Ninguém tira a Anitta do saque! 10-9 para o Bentão. A ETEC Bento Quirino vai arrebentando depois da virada. A recepção, levantamento, tentativa de ataque, só passou a bola, vai voltar para o Eduardo, boa defesa, Eduardo vai tentar de novo na bola de cheque, que linda defesa com o pé. Voltou para o Wenzel, ajeitou, é para ele, vai fora! Pra fora o ataque do Wenzel. Renata Rondini, vamos lá, Renata. O que está acontecendo com esse microfone? Ah, agora sim, fala, Agora Renata. foi. Agora foi. Aê. Agora estamos no ar juntos, Marco Guarizo, boa tarde aos ouvintes da CBN Campinas. Que jogaços nesse ginásio hoje. Acompanhei com vocês agora de manhã pra gente ver o que esperar nessa semi. E pelo jeito a coisa apertada e corrida como sempre. 11-10 agora, o ponto da equipe do Bentão. Quem passou essa bola foi a camisa número 2 da equipe do Bentão, a Giovana. Que partida, Renata Rondini chegou no melhor momento possível aqui na nossa transmissão. E vai para o saque o Wenzel. É o ídolo, monstro Wenzel, como disse aqui o Lake of Ducks, o Lago dos Patos. O saque foi dado, bom ataque, o Rio Branco não desiste. Quem bateu essa bola foi o Lucas Lima, camisa número 4. É ponto do Rio Branco, tá tudo igual, 11-11 neste primeiro set. Deixa eu trazer as escalações aqui pertinho da Renata. Vamos lá, deu recepção. O levantamento na entrada de rede. Conseguiu a defesa. Escorregou ali na hora de tentar pegar essa bola. O levantador, que é o Eduardo, não. O Eduardo é do outro time. Deixa eu ver quem é o levantador. É o Lucas Leme. Não conseguiu chegar na bola. 12-11, o Rio Branco, ou melhor, o Bentão na frente. O saque bem colocado, recepção, a batida para cima da Giovana, boa defesa dela. Passada a bola para o outro lado, tem contra-ataque, levantamento na entrada de rede. Vai na força, coloca no chão. Esse é o Lucas Lima que atacou, camisa 4 do Rio Branco, é isso? É esse que chama a responsa. Deu o passe, recebeu e ainda foi para ataque de novo. É isso aí, belo saque do Lucas, ou melhor, belo ataque, porque o saque foi ruim, Renata Rondini. A bola vai para fora, 13-12. Está a 2 pontos de fechar esse primeiro set a equipe do Colégio Rio Branco, Renata, mas você acredita que vai fechar em 15 esse set, hein? Tá com uma força aí, mas assim, a gente precisa saber que tem um adversário do outro lado da quadra e o pessoal do Rio Branco tentou mais uma vez segurar o ataque, mas infelizmente não conseguiu. O que nos passa aqui pra gente estar assistindo é semifinal, né, Guarizo? É nessa hora que a concentração e o controle emocional vale muito em quadra e é o que o time do Bento tá mostrando bastante em quadra nesse momento. Quero agradecer quem tá com esse cheiro de pipoca aqui perto da gente. Como é que narra o jogo, hein? Como que narra o jogo com esse cheiro de pipoca? Deus do céu. Mas é bom, hein? 14-13, o set point é do Bentão. Mas se colocar essa bola no chão, Rio Branco, a gente vai a 16. Os sets vão até 15 aqui na Copa Vôlei Renata, que você acompanha no YouTube da CBN Campinas.
vai pro saque, tá concentrado ali o Lucas Leme, é o camisa número 4, o Lucas, é ele mesmo, colocou essa bola, a recepção saiu meio estranha, Wenzel passou de graça, tentativa do levantamento, bola na ponta, vai ter contra-ataque, voltou pro Ganzaroli, tentativa de jogada, errou Felipe Ganzaroli. Termina o primeiro set com uma virada do Bentão espetacular. 15-13, que set disputado, grande vitória. Quando você entrou no ginásio, Renata Rondini, estava 9-3 para o Rio Branco. Olha o que conseguiu fazer, você já comenta. Vamos para o intervalo rapidinho. A gente já volta, Renata Rondini. Vôlei, Copa Renata, aqui no Esporte CBN Campina. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí. O Colégio Rio, com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas, 19 3252 4033, 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br. De volta ao vivo aqui da Lagoa do Taquaral, o primeiro set vencido pela equipe do Bentão, ETEC Bento Quirino. Renata Rondini ia falar sobre a virada, né, Renata? Como o time tem controle emocional para fazer uma mudança dessa num jogo colegial. Exatamente, a gente comenta sobre isso nessa faixa etária, na adolescência. Você está ali atrás no placar, numa fase decisiva de mata-mata, que perder você está fora da grande decisão. E o pessoal aí do Bentão segurou firme. Pelas quartas de final a gente sabia que o Rio Branco tem qualidade, é um time que está bem montado e eles têm um certo entrosamento entre eles. Mas o Bentão mostrou que podia, que tinha qualidade para virar e conseguiu. E isso, assim como na Superliga, no time profissional, quando você fecha um set de virada, você vem com outra motivação para o restante do jogo. Agora a pressão fica para o lado do Rio Branco, que além de ter que igualar no placar e forçar um terceiro set, precisa segurar a motivação do adversário, que vem aí com tudo para fechar e garantir essa vaga na final. Vamos ao segundo set, vamos à tentativa da ETEC Bento Quirino de chegar na final desta Copa Renata. O São Bento tentando... São Bento, Rio Branco, Marco Guarizo. Sabe o que eu falei, Renata, antes de você chegar aqui? O Rio Branco tem as cores do São Bento, time de futebol de Sorocaba. E aí a torcida do Bento Quirino fica gritando Bentão, Bentão, eu acabo me confundindo. Mas tá tudo certo. Além do que é um sabadão, né, que a gente sempre fica aí na rodada do futebol, final da tarde tem rodada aí de Série B, então hoje é multi-esportes durante o dia todo. É isso aí, Renata Rondini. Tá preparada para o saque para começar esse segundo set, a equipe do Bento Quirino. Quem vai para o saque é a camisa 10, é a Anitta. Prepara que agora é hora, Anitta. O saque foi dado, passou de um lado para o outro, virou jogo de brincadeira, agora voltou para os 3 toques. A passada do Eduardo, bola no fundo, deu defesa, levantamento, tentativa, corta a zaga, viu? Porque o Daniel coloca as coisas aqui e acaba me atrapalhando. Vamos lá, tentativa de ataque, coloca a bola na rede a equipe do Rio Branco. Tá marcado o primeiro ponto para o Bentão. Quem errou essa bola na equipe do Colégio Rio Branco foi o nosso querido Felipe Pereira. Lá vem pro saque mais uma vez o Eduardo, tenta bater essa bola, 2 na recepção, conseguiu a defesa, Eduardo de novo encara da defesa.
Na batida agora no fundo, deu defesa de novo, tem rally. Eduardo outra vez, a largadinha aqui, ponta! Numa bola muito disputada, um rally bonito entre eles, jogadinha daqui e dali. Eduardo tentou primeiro na pancada, não deu, deu bloqueio na segunda, na largadinha, chorou atrás ali da marcação e conseguiu o ponto aí do Bentão. 2-0 e começa forte o Bentão como era previsto. Muito forte, parece que sentiu um pouquinho o Rio Branco, agora o Eduardo acabou errando. BCJ, eu pedi um time, mas o Bentão é uma seleção. É o recado aqui no YouTube da CBN Campinas, ou melhor, no Esporte CBN Campinas. Nós temos duas páginas separadas, né? Uma para o jornalismo, uma para as transmissões esportivas. Olha o levantamento, a bola na ponta, que defesa espetacular do Lucas. Vai para ele de novo, não, preferiu passar ali direto de manchete. Levantamento para o Eduardo, chamando o jogo de novo, Eduardo! Impressionante, o camisa 7 bateu no peito e chamou o jogo, Renata Rondini. Exatamente, o Eduardo é a bola de segurança do Bento, mas eu gostei que essa jogada desse momento começou invertido aqui pela direita e depois voltou com a bola de segurança do Eduardo. A variação de bola do levantador é o que dá o clima do jogo, é o que complica o adversário. Então, quando a gente fala que um levantador ele é muito bom, é aquele que varia demais as suas opções de ataque. É uma mudança de estratégia. Olha o ace! Olha o ace do Wenzel, era dele mesmo que eu queria falar. O jogador que foi o grande destaque nas quartas de final, dessa vez está deixando um pouco mais de protagonismo para o Eduardo, mas dessa vez colocou um ace lá dentro, abre 5-1, o Bentão vai se aproximando da final, é o atual campeão, disse a técnica Candice. Olha o levantamento lá na ponta, mudou o ataque, mas foi com potência! Gabriel Yuji coloca essa bola no chão, pede tempo o técnico George. O primeiro set, Renata Rondini, estava tão tranquilo, você vai falar já já, logo depois do intervalo. Esporte CBN Campinas, Copa Renata de Vôlei. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas 19 3252 4033 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. De volta, Renata Rondini com mais um saque do Wenzel, mais um ace! O pessoal no YouTube, Renata, vai ficando maluco! Isso que eu ia comentar, o Wenzel tem um fã-clube aí assistindo com ele, acompanhando, motivando, e ele diz o porquê que ele tem esse fã-clube. Mais um ace dele no jogo, é um jogador realmente diferenciado aqui para a partida. Ele tem se mostrado em quadra, assim, diversificando realmente as jogadas dele. E assim como o Eduardo, é outra jogada de bola de segurança do Bentão. E mais uma vez o Eduardo convertendo aí para o Bentão, abrindo 9-1 nesse set, praticamente está encaminhado para garantir a semi. Na verdade você caiu 8. Na pegadinha. Exatamente. Essa barra acaba com a gente. O Pio e eu já caímos nela umas 6 vezes desde o início das transmissões. 8-1 para a equipe do Bento Quirino. Que partida tá fazendo a ETEC, vai se credenciando para a final, Colégio Rio Branco tentando a reação. Vai o saque e se enrolaram ali. Tá na hora do George parar o jogo de novo, ele vai fazer isso. Temos um tempo na quadra. Copa Vôlei. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br. De volta, mais um ponto, agora voltando do tempo técnico, vai descansar o Eduardo. Voltou a pontuar a equipe do Rio Branco, 9-2 agora nesse segundo set. Tá se aproximando a ETEC Bento Quirino
de defender o próprio título. Saque na entrada da rede, o passe do Yudi, a bola para ele de novo, Yudi! Voou, o Yudi colocou esse ponto. Bola no chão, 10-2, faltam 5. Cadê o César? Pergunta o Everton. O César está no banco de reservas. Cadê o César? Aqui, o César Henrique, é o número 5. Ele não está em quadra não, está no banco de reservas. Mais um ponto, 11-2, faltam 4. Que atuação da ETEC Bento Quirino, que começou o jogo nervosa e perdendo. Saque colocado, bom levantamento, tentativa de ataque marcado ali pelo Yudi. Levantamento, passa de segunda, bola trabalhada pro Skor, que não conseguiu passar essa bola. Vai voltar, levantamento na ponta, não passou. Tá nervoso ali pra caramba o Rodrigo Skorupa. Ele não conseguiu passar essa bola. 4 toques, 12-2, faltam 3 para acabar o jogo. Agora sim, Renata Rondini, para você falar aí sobre esse momento da partida, Renata. Agora é aquele momento que o Rio Branco, o treinador, pediu tempo. É um momento de reunir forças. A gente sabe que no placar talvez esteja muito complicado, mas não impossível, porque a gente viu a virada do Bento no primeiro set. Mas agora é aquela hora de acalmar um pouquinho, aproveitar esse final de set, tentar encontrar a equipe de novo. Nesse segundo set, o Rio Branco realmente sentiu a virada do adversário, sentiu que o time entrosou, o Bento veio, talvez início de set com a pressão de título e tal, e se perdeu em quadra, mas conseguiu se arrumar. Para o Rio Branco agora é aquele momento, vamos voltar a jogar, rodar a bola, ganhar confiança, porque afinal de contas tem uma disputa de terceiro lugar nessa Copa também. Exatamente, se o Rio Branco perder não vai para casa ainda não. Ô Candice, eu vou ter que te chamar aí embaixo, ó. Você tá vendo a imagem da Candice no cantinho da tela, onde tá escrito Vôlei Renata, a treinadora. Pessoal quer o César na quadra, o BCJ, o Everton, o The Flamer, todo mundo pedindo o César na quadra. Não voltou não. Quem vai para o saque é a número 2 da equipe da ETEC Bento Quirino, que é a Giovana. A Renata guarda os nomes mais rápido que eu. A gente pede desculpa para as famílias, para os amigos aí. A gente vai tentando, né? Vai Giovana para o saque. Isso que eu estava comentando, viu, Renata? O jogo anterior da equipe do Bento Quirino. Agora aquela conversa lá na rede. A imagem do Daniel França está mostrando. O pessoal vai conversando, vai batendo um papo. Foi reclamar um pouquinho ali a jogadora Juliana. Ela que quando começou o jogo teve uma sequência de saques impressionante. Agora quem está no saque é a Giovana. A torcida do Bentão vai aumentando o volume aqui no ginásio do Taquaral. Faltam 3 pontos para a final. O saque no fundo saiu errada a recepção, mas passou para o outro lado. Skorupa. Levantamento agora na ponta. Explora o bloqueio. Otávio coloca essa bola no chão e o César tá na quadra. Pro pessoal que pediu, o César entrou. Coloca o César, por favor. Tá na quadra o César. Alto César, hein? Vai pro saque mais uma vez a Giovana. Faltam 2 pontos para a chegada da ETEC Bento Quirino à final. Giovana vai pro saque, bate bola, toda a expectativa, coloca a bola em jogo, o passe sai na mão, levantamento pro Skorupa de canhota! Skorupa explora o bloqueio, 13-3. Renata Rondini, um comentário seu ficou famoso certa vez. Ainda dá, Renata Rondini? A gente vai falar com aquela minha sinceridade de sempre. Hoje é não jogo... dá, não dá. Hoje é jogo escolar. Hoje é jogo escolar, é aquela hora que assim, gente, se diverte, joga em quadra, põe tudo que tem de melhor, roda a bola. Essa é aquela fase gostosa de colégio, né? Aproveita. 14-4, perde o primeiro match point a equipe do Bentão. Mas já o Bentão praticamente na final, o Rio Branco na disputa de terceiro e quarto. Você vai acompanhar tudo aqui. Skorupa sacou de direita e ele ataca de esquerda, hein? O ataque do César no chão para acabar o jogo! A torcida pediu aqui no YouTube. O César entrou e o último ponto foi dele.
placar. Vitória da ETEC Bento Quirino, 2-0. Que jogo, hein, Renata Rondini? Que vitória da equipe do Bentão. Que vitória, essa é aquela para guardar aí no histórico do colégio, guarda a foto, guarda toda essa informação desse jogo que sempre falam, né, de virada ainda tem um sabor melhor ainda. A história do primeiro set aqui dessa semifinal vai ficar marcada para a história do Bento. Veio bastante consistente aqui na segunda parcial desse jogo e agora é preparar para a final. Semifinal já é uma história passada, agora o time senta e vai assistir quem vai ser o seu adversário de final. E em competição rápida assim, não tem muito tempo para pensar, não tem muita coisa para mudar. Dá para ver um pouquinho do adversário, pensar na nova estratégia, mas é descansar. Agora o que vale é firmar a cabeça e descansar. E para o Rio Branco também, porque tem um terceiro lugar, vale essa disputa, é mais um jogo, é mais uma história para contar em quadra. E nessa fase colegial da adolescência, nesse voleibol juvenil, que é onde a gente vê a maioria das nossas estrelas do vôlei profissional aparecerem, hoje eles começaram a despontar justamente nessa faixa etária agora do juvenil. Então, para quem aí está pensando na carreira do vôlei, gosta da modalidade e quer encarar de vez o treinamento, aproveita esses torneios esportivos entre escolas e tal, para se firmar e montar realmente um objetivo. As duas equipes estão passando um pouquinho a sensação hoje aqui, Guarizo, do que é uma estrutura profissional, jogando numa quadra de um time profissional, com uma transmissão como que acontece com a Superliga, por exemplo, é sentir todo esse gosto, todo esse clima, uma torcida que está maravilhosa, que eles invadiram o ginásio Taquaral para apoiar as escolas. Então, assim, é muito gostoso. E são nos torneios escolares que surgem os novos talentos, que surgem o gosto pela modalidade. E a gente espera mesmo que a gente possa ver aí alguns desses talentos hoje jogando aqui em Campinas, despontarem na seleção ou buscarem aí oportunidade no vôlei profissional. Pô, o menino vem até aqui, a gente chama ele vai embora. É o camisa número 12 da equipe do Bentão, o Otávio. Ele fez um ponto de ataque, o pessoal veio aqui. Ele foi hidratar, ele tá na hora de juntar ali com a torcida, ó, foi descontrair um pouquinho. E o grande ídolo da torcida aqui do YouTube tá aqui pertinho, o César tá ali também no meio da torcida. Vamos ver se a gente consegue uma palavra dele aqui, peraí. Você vai buscá-lo lá, Renata? Cadê ele? Eu não tô vendo o César aqui. Olha a Renata fazendo todo o esforço físico para sair aqui da cabine. Mas a Renata tá sempre em forma, né? Ela é esportista. E aí você vai vendo o aquecimento da equipe, as equipes que vão jogar agora, né? O Madre Cecília vai enfrentar o Progresso Vinhedo na semifinal, a segunda semifinal. Quem já está na final é o time do Bento Quirino, da ETEC Bento Quirino. Cadê o César? A Renata foi buscar o César. Vai chegar aqui o camisa 5, o Wenzel. O Wenzel também está aqui perto da gente. Vamos para o intervalo rapidinho, a gente já volta. Copa Renata! Copa Vôlei Renata é aqui no Esporte CBN Campinas. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas 19 3252 4033 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br. De volta aqui do ginásio do Taquaral, ele foi tão pedido que a Renata Rondini foi buscá-lo, o jogador da equipe da ETEC Bento Quirino, o nosso queridíssimo César Henrique Rodrigues de Campos. Cezão, seja bem-vindo, muito obrigado por vir aqui à nossa cabine. Por que a torcida do Bentão te pede tanto? Porque você joga muito ou porque você é gente boa? Sinceramente eu não sei, foi uma surpresa muito grande eles estarem me pedindo assim.
porque acaba que... Mas eu acho que é porque eu sou gente boa mesmo, porque jogar mesmo eu acho que eu não jogo tão bem assim não. Você entrou bem no jogo, pô. Um ponto só, né? Vamos tentar fazer mais no próximo e tentar continuar aí e vencer essa Copa aí. E o time da ETEC Bento Quirino é atual campeão, né? Vocês sentem uma responsabilidade a mais? Sim. Principalmente a Candice, né? Ela coloca bastante essa questão pra gente e a gente sente sim essa responsabilidade, mas em questão a gente tá bem tranquilo quanto a isso, porque a gente sabe que a gente tá fazendo uma boa Copa. Renata Rondini, o César é todo seu. Além da sua fã-clube aqui, da sua torcida te pedindo, conta um pouquinho da história pra gente desse time do Bento. O pessoal faz vôlei fora, vocês treinam só no colégio. O que é envolvimento desse time? Vocês têm muito entrosamento, de onde vem? Em questão, o entrosamento vem muito da amizade que a gente tem, porque os treinos mesmo a gente faz só no horário do almoço, na maioria das vezes. Então acaba que o entrosamento vem muito das conversas fora de campo, que acaba fazendo a gente ficar muito mais amigo do que apenas companheiros de time. Olha aqui, César. Isso que é bacana, né, Guarizo? Além do vôlei, do esporte, a amizade deles fortalecem porque eles juntam pra, na hora do almoço, jogar o vôlei. É muito bacana. Olha aqui, ó, o Everton é gente boa demais, o Lobinho humilde, o Everton de novo, humildade em pessoa, o The Flamer, que você deve saber quem é, porque você acompanha o pessoal no YouTube, né? Tá tão bem assim de amigo, César? Esse pessoal aí eu conheço sim, viu? Esse povo é coisa louca, viu? Meu Deus do céu. Boa sorte pra você na final, que você enquadra, não fique tão tímido como você ficou aqui na entrevista, mas é um prazer ter você aqui. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Um abraço, César. Aí o camisa número 5 da equipe de Vinhedo, Daniel França vem mostrar também. Valeu aí pela entrevista, né, Guarizo? A molecada agora vai se preparar. Valeu, vai concentrar aí pro próximo jogo. Obrigada. Ô César, só uma última pergunta antes de você ir embora. O que você pensa pro seu futuro em questão de faculdade? Você quer seguir carreira no esporte? Seguir carreira no esporte seria uma honra. Na verdade, seria algo muito legal, só que eu tenho foco muito na faculdade de medicina. Então... Legal. Obrigado, César. Ele que faz o colégio técnico, né? A ETEC Bento Quirino. Quem sabe um futuro médico aqui ou um futuro jogador. Valeu, César. A gente volta já, intervalo rapidinho. Copa Renata de vôlei. É aqui na CBN Campinas, no Esporte CBN Campinas. Faça sua inscrição, deixe seu joinha. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas 19 3252 4033 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br. De volta aqui no Esporte CBN Campinas. Faça sua inscrição no nosso canal. Vamos subindo, vamos participando. Você pode deixar seu joinha na nossa transmissão. E vamos, fortalecer esse canal exclusivo para transmissões esportivas aqui do Esporte CBN Campinas. Daqui a pouco, às 6 da tarde, a partir das 6 da tarde, tem Sampaio Correia e Guarani, Série B do Campeonato Brasileiro, também aqui no Esporte CBN Campinas. Mas e o canal CBN Campinas? Ele está lá para o jornalismo. Agora, as transmissões esportivas são aqui com a gente no Esporte CBN Campinas. Representante de DS. O que seria DS? Não sei, Renata Rondini. É o recado do The Flamer aqui. Eu sou o César Zetti. Ê, lobinho louco, hein? Que fã-clube tem esse rapaz? Você tá vendo na quadra... Oi?
Já chegaram as escalações por aqui, agora da segunda semifinal da tarde, né? Entre Madre Cecília e o Progresso Vinhedo. Jogo que promete, porque duas equipes que fizeram 2 jogos de quartas de final com um enredo um pouquinho diferente no detalhe final. O Madre atropelou no primeiro set e teve que se impor no segundo para fechar e garantir vaga nessa semi. Já o Progresso Vinhedo, vamos dizer, numa disputa entre pares, né? Progresso versus Progresso, veio com uma vitória bem consistente para chegar nessa final. Então aqui a gente tem 2 times tecnicamente bem trabalhados, com fundamentos bem delineados do vôlei, um trabalho muito bom dos 2 treinadores e 2 equipes altas, principalmente a de Vinhedo. Jogadores bem altos, os meninos são uma estatura aí para a rede, tanto é que eu acho que foi a partida de quartas de final com mais bloqueios, se eu não estiver enganado. O Gustavo, principalmente. Por conta da estatura dos jogadores de Vinhedo. Mas o Madre também tem uma história de apoio ao esporte, um incentivo ao esporte muito grande dentro do colégio. Fora que tem atletas aqui que estão nessa equipe do Madre Cecília disputando a Copa Renata, que também jogam voleibol fora do colégio. Então a gente tem aí um prato cheio para ter um bom jogo, uma boa disputa. E a gente que narra jogo, a torcida gosta de tranquilidade, mas a gente gosta de emoção, né, Guarizzo? Será que rola aqui uma disputa de terceiro set agora ou não? Olha, é possível pelo que eu vi nesses 2 times nas quartas de final. Talvez os times mais técnicos que a gente encontrou até aqui. O Bentão também tem muito bons jogadores, né? A gente acompanhou agora, mas me pareceu que o time está melhor. Esses 2 times tiveram mais fundamentos e mais tranquilidade. Então a gente vai ver uma grande partida agora, viu, Renata Rondini? Eu não sei você. Opa, quem seria? Eu tenho aqui a pessoa que reconhece a gente, Guarizzo, da gente do esporte, perguntando: vocês vão narrar esse jogo e o próximo? Vamos sim, continuamos aqui no YouTube até a finalíssima dessa Copa Renata. É uma galera que conhece a gente só há alguns anos já, né, Guarizzo? A gente tem alguns anos de estrada no esporte aqui. O ginásio do Taquaral já é a nossa segunda casa e o pessoal reconhece a gente e fala: poxa, tá passando aí com a CBN. Estamos sim, estamos aqui apoiando a Copa Renata de vôlei juvenil aí com a galera de ensino médio das escolas. E olha, é bonito de se ver que não é à toa que a gente é uma das maiores potências do vôlei no mundo, porque nós temos novas gerações sendo formadas e novas gerações com muito, muito talento. Então o pessoal vem dar um oi aqui pra gente, vai acompanhar com a gente no YouTube. Se inscreve no YouTube, porque não é só a Copa Renata que a gente transmite junto no YouTube, não é? A gente também tem todas as programações do esporte, as narrações dos jogos de futebol, tudo dá para acompanhar, tanto pela CBN na rádio quanto aqui pelo YouTube. É isso aí, vai mandando sua mensagem pra gente aqui. Nós vamos fazer uma pausa rapidinha, coisa de 5 minutos. A gente já volta com a transmissão da Copa Renata, da Copa Vôlei Renata. Dentro de instantes, a transmissão completa da partida entre Madre Cecília e a equipe do Progresso Vinhedo. Vôlei é na CBN Campinas. Voltamos já.
De volta aqui no Esporte CBN Campinas, Renata Rondini, a emoção vai rolar. A emoção vai rolar, o pessoal já aqueceu, já deu aquela conversada, aquela última palavra do treinador, principalmente aqui o treinador de Vinhedo, do Progresso Vinhedo, falou mais sério, traçou umas estratégias. O Alexandre do Madre Cecília preferiu unir a galera, dar aquela acalmada nos ânimos, que agora é aquela hora. Vale vaga na final, vale na decisão. Mas a gente sempre fala, o que vale é a alegria de jogar voleibol, a alegria de entrar em quadra, fazer a bola girar e jogar. Agora a gente tem um detalhe aqui nos jogos que estão acontecendo da Copa Renata, que a gente tem como árbitro de chão hoje aqui o Guilherme, que comanda a base do projeto do Vôlei Renata. A gente não pode dizer que ele não é um olheiro, né? Tá sempre de olho na molecada jovem. Completamente. Tá sempre de olho aí no novo talento que possa chegar aí das novas gerações. E a bola subiu. Subiu a bola. Primeiro ataque da equipe do Madre Cecília. Já passou para o outro lado Gustavo. Levantamento do Renan. A bola curtinha do Gabriel ali na área. Que técnica do Gabriel para marcar esse ponto, e que visão Renata. de jogo. Ele olhou, ele viu que o pessoal estava na linha de defesa para segurar qualquer ataque. Ele conseguiu jogar no fundinho de quadra ali, tirando a marcação de Vinhedo, abrindo o primeiro ponto da partida. Esse jogo vai ser grande. Saque do Gabriel Rocha, ponto! 2-0, começa forte o Madre Cecília. Que jogo, gente. Espere que vem muita coisa boa. Gabriel no saque de novo, recepção errada. Não conseguiu fazer o passe. Ali o camisa número 5, Lucas. Começa com tudo, Renata. 3-0 para o Madre Cecília. Começa com tudo. O Gabriel tá passando muito bem pelo saque. Vinhedo, olha lá, mais um ponto dele no saque. Vinhedo precisa posicionar essa sua recepção e tirar o Gabriel da rodagem aí do saque do Madre. O Madre começou forte, assim como começou as suas quartas de final, começando de novo muito bem a partida. Aqui no YouTube da CBN Campinas, a torcida é maior de Vinhedo, mas é o Gabriel Rocha que está destruindo a recepção. Essa deu até sorte. É aquela que a gente brinca que se fosse jogo de tênis pediria desculpa. A bola bate na rede, vai para o ponto, mais um ponto, 5-0. Vai vencendo o Madre Cecília. Mais um saque do Gabriel. Coloca lá no fundo, forte demais. Tenta entrar no jogo Vinhedo, 5-1. É duro já começar 5 pontos atrás, hein, Renata? É duro, dá uma baixada assim, você vem naquela adrenalina para começar o jogo e tem um 5-1 no placar. O Gabriel, esse erro de saque é normal, depois de ele ter feito 5 pontos para sua equipe, sacando muito bem, força um pouquinho mais, tá dentro da margem aí de erros aceitáveis para uma partida de vôlei. E mais um ponto do Madre Cecília, 6-1. Mais um ponto do Madre Cecília, tá on fire. Vai parar o jogo ali o técnico de Vinhedo, não, vai fazer apenas uma alteração. Tá saindo o camisa número 5, que é o Lucas, para a entrada do 14. O Bruno Basso. Esse cara que escreveu esses números na escalação aí, Renata Rondini do céu. Vai pro saque a equipe do Madre Cecília, ficou na rede. Ali o saque da Amanda. É ponto para a equipe de Vinhedo. Sim, 6-2 o placar. Olha o Gustavo, ele fez estrago no jogo do Progresso Vinhedo contra o Taquaral. Sacou no fundo, a bola bateu na mão da Amanda? Sim, bateu na mão da Amanda. É ponto para a equipe do Progresso Vinhedo. Esse Gustavo tem muito fundamento, esse menino, Renata Rondini. Você percebeu como ele forçou muito bem o saque, ele ia direto para fora, mas aí a Amanda não conseguiu segurar na primeira e também não segurou agora. Ele vai forçar esse saque fundo, que engana a recepção lá atrás. A primeira Amanda achou que não iria passar, acabou desviando a bola e agora não conseguiu segurar. É um saque forte. E é o que a gente conversou com a Marcele, né? Ele sempre manda na Amanda. Olha o erro de rodízio ali da equipe do Madre Cecília, encosta no jogo 6-5. Olha, foi buscar uma diferença de 5 pontos a equipe de Vinhedo. A Giovana, que é jogadora de Vinhedo, infelizmente não pôde estar por motivos de saúde, está aqui acompanhando no YouTube.
E aí o Guilherme pede para o jogo parar por causa também do erro de rodízio. Copa Vôlei Renata é aqui no Esporte CBN Campinas. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas 19 3252 4033 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. De volta aqui no ginásio do Taquaral, Renata Rondini, como os jogos entre colégios, né, eles são mais imprevisíveis, né? Um time abre um monte, de repente vem uma reação enorme. Tem vários componentes, né, Guarizo, que mexe com as emoções aqui. Nós estamos falando de uma faixa etária que é 8,80 em 30 segundos. Tem a questão da pressão, porque você também quer ganhar, você entrou em quadra, você treinou, é recreativo, é gostoso, mas tem uma meta a ser alcançada. Então isso tudo mistura um pouco e a gente vê esse placar de 5-5, de 6-5 nesse momento para o Madre. Na verdade, nos erros do Madre e num saque forçado do Gustavo, Vinhedo encostou. Então, assim, o gostoso de jogos juvenis é isso, é tudo muito rápido e a história muda em segundos. E olha o ataque do Gabriel para mudar a história de novo, para colocar o Madre Cecília de volta na partida, abrir 2 pontos. Quase uma pipe, hein? Quase um ataque do fundo ali. É muito bom jogador o Gabriel Rocha. A gente já vem olhando isso desde as quartas de final. Quem vai para o saque agora é o camisa número 9 do Madre Cecília, que é o Thiago. E fez o ace, Vinhedo se perdeu ali na rede para segurar essa bola, ficou curtinha demais, acabou deixando o ponto aí para o Madre Cecília, 8-5 nesse momento. Aqui no YouTube quem tá dando show é a torcida de Vinhedo. Vem o progresso, tentativa de ataque do Murilo! Essa é aquela bola, se não vai, perde. 3 olharam para a bola e ficou na indecisão, quem vai e quem não vai. Isso também acontece com os times profissionais, a gente sabe muito, mas é aquela indecisão, mas tá valendo, tá dentro do jogo. O Murilo também é muito bom jogador, eu terminei a frase depois que ele sacou, então não vem falar que eu sequei. Colocou a bola para fora, 9-6 é a vantagem do Madre. Quem vai para o saque agora pela equipe do Madre Cecília, tá quicando a bola por ali, mandou no fundo, a recepção saiu com um pouquinho de dificuldade, vai voltar a posse de bola, a manchete saiu errada, Gustavo passa direto, Amanda ajeita, Renan no levantamento, foi bloqueado pela rede ali o Eduardo. O Eduardo tentou o ataque, ele estava um pouquinho longe. Diminui a vantagem 9-7 para a equipe do Madre Cecília. O saque é por baixo, na Amanda, o passe saiu, levantamento do Renan para o Gabriel, que defesa do Murilo. Voltou de novo, vai outra vez no Gabriel, essa ele vai ter que passar direto, bloqueado. Vem de novo o Gabriel, encara o bloqueio e põe no chão. Que partida do camisa 12 da equipe do Madre Cecília. 10-7, Renata. É aquela hora. Camisa 12 do Madre é o cara para resolver, para descer o braço, para colocadinho. Então o time está orientado para isso. Na disputa, joga no Gabriel que ele tem que resolver. Ali o erro de ataque, a bola de cheque, é ponto de Vinhedo! É ponto do Colégio Progresso com o Bruno. Entrou bem no jogo, camisa 14, vai ele pro saque. 10-8, essa é a vantagem da equipe do Madre Cecília. Tenta voltar para o jogo o Colégio Progresso de Vinhedo. No saque o Bruno, joga no fundo, bom saque, passe da Amanda. Vai passar direto o Gabriel, conseguiu escapar do bloqueio ali. Vem a bola para contra-ataque, Gabriel passou e conseguiu buscar. Levantamento do Gustavo, tentativa de canhota. O som do paredão tocou para o camisa número meia dúzia, o Marcelo Falcão.
Essa não teve jeito para ele. Gabriel coloca essa bola no chão. 11-8 para o Madre Cecília. O saque é do Renan no fundo. Se enrola. O Murilo é ponto de saque. O Murilo se acusa. Legal, fair play. Aliás, o Murilo, a gente falava no jogo das quartas de final, Renata Rondini, que ele não é muito alto, mas ele é um jogador que tem muita técnica e fundamento. Mas essa ele errou. Esse, infelizmente, na verdade, ele tentou tocar na bola e segurar, mas não deu, bateu. E foi o fair play, ele já se acusou na hora que sim, teve o toque na mão dele. Que essas são algumas coisas que é um jogo juvenil de Copa entre colégios, mas que os fundamentos e as regras já estão muito bem embasadas para essa molecada. E isso no vôlei a gente tem muito. Acusou, deu toque na rede, deu toque na bola, saiu, é ponto. É de praxe, é o fair play do vôlei, o jogador já se acusa, tem essa responsabilidade. E é nessa faixa etária que as regras e os fundamentos já estão embasados nessa molecada. Mas olha, essa é aquela hora que você não vai me perguntar se está definido ou não. Não tem nada definido nesse jogo, não. Vinhedo ainda está sofrendo para marcar as bolas do Gabriel, porque ele é o cara que parece que se multiplica na quadra do Madre Cecília. De cada 3 toques, ele está em um e já está esperando o 4º toque que vai voltar para ele. Então, assim, Vinhedo ainda está sentindo um pouquinho essa marcação e sentindo um pouco na qualidade do saque do Madre, mas é possível se arrumar em quadra. Bruno Fernandes está na quadra no lugar do Marcelo Falcão na equipe de Vinhedo. Erra o saque por ali a equipe do Madre Cecília. Obrigado, Renata Rondini, pela água. Vamos reagir, Vinhedo. Vamos, Madre. Giovana Matos, Kátia Cheque. Bora, Vinhedo. Aí o saque colocado, o levantamento do Renan de costas para o Gabriel. Alguém amarra o Gabriel, pelo amor de Deus, porque Vinhedo não consegue pegar. Não está jogando mal a equipe do Progresso, mas é impressionante, o Gabriel está acabando com o jogo, Renata. Essa movimentação do Gabriel no jogo dificulta a marcação do time adversário. Mas isso é uma questão de leitura de jogo. Nessa parada de tempo, com certeza o treinador de Vinhedo ali vai alinhar com eles alguns detalhezinhos de como que tá vindo essas bolas. O Gabriel é um jogador rápido dentro de quadra, depois que a bola sobe, ele faz a movimentação rápida e o time do Madre busca essa jogada de segurança, esse jogador que é a referência da equipe. Isso é muito bom? É um ponto forte da equipe do Madre? É. Só que se Vinhedo conseguir mapear as jogadas do Gabriel, começa a dar combate. Então o segundo set promete, hein? Tudo está caminhando para o Madre conseguir fechar esse primeiro set com um pouquinho mais de força do que Vinhedo. Mas o jogo não tem nada definido. Obrigado, Isabela Marinho. Bora, Falcão. É o Marcelo Falcão, camisa número 8, né? Ou melhor, número meia dúzia, que a gente brinca com ele, porque ele é homônimo do cantor do Rapa. Já o Rafael Pio achou que era o Falcão mesmo, aquele lá do Ceará. Vai pro saque o Gabriel. Outro bom saque do Gabriel. É set point para a equipe do Madre Cecília. Deu erro na recepção ali. Gabriel Rocha, o homem do primeiro set. Se fizer outro ace, acaba. É o set point. Manda a bola no fundo. É ace! Gabriel Rocha, impressionante! Fechado o primeiro set aqui na Lagoa do Taquaral. 15 para o Madre Cecília, 9 para a equipe do Progresso Vinhedo. O vôlei CBN Campinas volta já aqui no Esporte CBN Campinas. Fique com a gente. Copa Renata é aqui. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas 19 3252 4033 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer.
riobranco.org.br. De volta aqui da Lagoa do Taquaral, ginásio do Taquaral. Renata Rondini não está com a camisa de Vinhedo, é apenas uma coincidência, a cor laranja do uniforme. E olha que eu tentei escolher uma cor hoje, que a gente está acostumada com futebol, pessoal. E aí, se a gente chega no estádio com alguma cor referente aos times que estão jogando, é complicado. E hoje eu tentei escolher uma cor que fugisse do vermelho, do azul, do branco. Escolhi o laranja. Mas eu tô feliz que a torcida de Vinhedo se identificou. E o engraçado é que a gente tá assim, com a torcida de Vinhedo aqui com a gente no YouTube, torcendo junto, apostando na equipe. Em compensação, a torcida do Madre Cecília tá fazendo um barulho nesse ginásio. Eles estão concentrados bem abaixo aqui, da onde a gente está transmitindo o jogo. Eles estão no modão do sertanejo, eles estão batendo bate-bate, eles estão agitando demais aqui dentro do ginásio. Então a torcida de Vinhedo vem com a gente por aqui e a torcida do Madre é aqui ao vivo. E só uma estatística, se eu não estiver errado, o Gabriel Rocha, 7 aces no primeiro set dessa partida. Impressionante, Renata Rondini. E a Giovana, que não pôde vir porque está doente, bora pra cima que não acabou. Ela é jogadora de Vinhedo, concorda com ela? Concordo, Giovana. Esse é o pensamento do atleta, do jogador. Até o apito final, até definir qualquer partida, há possibilidade. E é isso que faz um bom jogador. Ele tem que pensar que uma bola não deu, a próxima vai dar. É volume de jogo, roda a bola que dá ainda, tem um set inteiro pela frente. E o rodízio começa nesse segundo set com o saque de quem? Quem? Raimundo Nonato? Não. Gabriel Rocha. Mais um ponto para a equipe do Madre Cecília, começando esse segundo set. 1-0 para o Madre no saque do Gabriel. Alguém tira esse homem de lá. Você não está vendo que ele está indo no fundo da quadra, o Gabriel. Agora sim, agora ele vai aparecer na imagem. Sacou bem o Gabriel de novo. A bola volta para o contra-ataque. Gabriel levanta para o Renan. Deu defesa boa. A defesa tenta voltar para o jogo. Progresso Vinhedo. Passa direto. Murilo. A bola vai para fora. Abre 2 pontos a equipe do Madre. 2-0 para o Madre Cecília. Vai se encaminhando para disputar uma final. A ETEC Bento Quirino está esperando. O Colégio Rio Branco está esperando. O time que vai disputar o terceiro e quarto lugar. O saque no fundo. A recepção não saiu boa. Não passa para o outro lado. Devia ser proibido, Gabriel, sacar, Renata Rondini. Nesse momento o Vinhedo precisa posicionar sua defesa, sua recepção. Sabe que ele vai fazer um saque forçado, mas é aquele saque flutuante forçado ao fundo e tentar tirá-lo do rodízio aí do saque. Precisa tirá-lo do saque para dar uma reação para Vinhedo. Viaja de novo. Vai vir o levantamento de manchete. Murilo passa a bola. Gabriel levanta e invadiu. Tiraram. Quem tirou o Gabriel do saque foi ele mesmo, que ele pisou por baixo. É o primeiro ponto da equipe do Progresso Vinhedo. 3-1, tá na frente. A gente viu que no primeiro set abriu 5-0, depois o Progresso foi chegando, Renato. Exatamente, o Madre está começando o segundo set assim como no primeiro, abriu o placar, mas Vinhedo veio, buscou, igualou e ficou ali na cola até o finalzinho. E aproveitando que a Giovana integra essa equipe de Vinhedo e está acompanhando aqui com a gente, para ela contar um pouquinho aí nos comentários como que é a rotina desse time, se o pessoal só joga vôlei na escola, se é cada um de um ano, como que é esses treinos de Vinhedo. E olha que rally! E olha que tentativa de passar essa bola do Madre Cecília. Foi bem colocada essa bola pela jogadora de Vinhedo. A camisa número 13, cadê ela? A Maria Eduarda, a Duda. E agora já voltou, perdeu o saque ali. Ponto para a equipe do Madre Cecília, que abre 4-2. Tá a 1 set de chegar à final. Você vê ali na imagem, ó, todo mundo concentrado ali de branco e rosa, a equipe da ETEC Bento Quirino, que está esperando o adversário na final. Olha o ataque do Renan, explora o bloqueio do Gustavo, que funcionou muito bem na partida de quartas de final, mas estão sabendo tirar essa bola do Gustavo, hein, Renata? Exatamente, o Madre Cecília fez a lição de casa, percebeu os pontos fortes de Vinhedo, está conseguindo tirar das peças-chave como o Gustavo, e fora que a gente tem aqui fazer jus.
Além do Gabriel Rocha no time do Madre Cecília, a gente tem o Renan, que tem jogado bem também dentro dessa equipe, e agora o camisa 9, que acabou de saltar, e o Thiago, ele tem estatura e bom posicionamento, então é uma coletividade aí que vem fazendo o resultado do Madre. Foi o primeiro ace do Thiago, olha o ataque do Murilo pra cima do Thiago, deu defesa, vai voltar, não conseguiu virar ali o Renan, o Eduardo fica bravo com ele mesmo, mas essa bola não volta. O ponto é da equipe do Colégio Progresso Vinhedo, 6-3. O Gustavo costuma sacar bem, hein? É o camisa número 9 da equipe de Vinhedo. Joga no fundo, sai a recepção, vai buscar o levantamento. Bateu direto, Thiago! Belo ataque do Thiago para colocar essa bola no chão. Pra cima, não é Thiago, né? É o Renan, não, mas o 12. O 12 é o Gabriel Rocha. Marco Guarizo, é muito jogo. Vamos que vamos. A gente treina na escola 2 vezes por semana. E o camisa 8, que é o Murilo, joga na prefeitura também. Obrigado, Giovana. Valeu pela informação. Olha o levantamento do Gabriel. Ele busca a bola com o Renan, coloca no chão. Abre 5 pontos a equipe do Madre Cecília. A gente já volta. Intervalo aqui no Copa Vôlei Renata. No Esporte CBN Campinas. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas: 19 3252 4033, 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. De volta aqui do ginásio da Lagoa do Taquaral, do ginásio do Taquaral. Renata Rondini, que se remexeu ao som da Acadêmicos do Grande Rio, agora está gostando de um sertanejo tocando aqui. Exatamente, a gente é super eclético, a gente gosta de todos os sons. O pessoal de animação de ginásio, os DJs de ginásio, a gente ama eles de paixão. A cada nova partida é uma nova playlist, um momento a gente está na sofrência, outra hora a gente está num carnaval. A cada jogo é uma nova história. E bacana a Giovana ter contado aí pra gente um pouquinho sobre o treinamento do pessoal de Vinhedo, e do Murilo tá jogando também pelo time da prefeitura. Pra quem gosta de vôlei, vale essa informação, não tem só os clubes, tem os projetos sociais e também tem as prefeituras com os seus times. Vôlei normalmente é uma modalidade que está incluída nos projetos. Então quem curte o vôlei, quer jogar mais, corre atrás na sua cidade, que sempre tem projetos envolvendo o vôlei. Olha a bola de cheque do Renan para aumentar a vantagem, 9-3. Vai se aproximando da final Madre Cecília. Vai se aproximando da decisão de terceiro e quarto lugar contra o Colégio Rio Branco, a equipe do Progresso Vinhedo. Mas não desiste não. Vai trocando o treinador Kleber. Coloca em quadra o camisa número 14. Esse é Thiago, esse eu tenho certeza que é Thiago. É ele mesmo. É o Thiago, né? Não, é o Bruno. É o Bruno, não é Thiago, coisa nenhuma. Trocou o apóstolo. Lá vem a indecisão da equipe do Madre Cecília. Pontua o Progresso Vinhedo, diminui a vantagem. 9-4. Vai o Murilo para o saque, não desiste. O Progresso Vinhedo. A Isabela Marinho tá aqui, vamos Progresso. Olha o saque, passe na mão, né? Passe de manchete, voltou, vai dar contra-ataque, levantamento do Bruno, a passada lá no fundo, tentativa de levantamento do Gabriel, bola na ponta, é a força das mulheres, é isso aí, tem que ter ataque feminino no jogo também. Gustavo bate, consegue o ponto. Veio bem o Gustavo do fundo, mas eu gostei nos lances anteriores dos ataques femininos. As meninas têm que atacar no jogo também, não é só receber saque não. Valeu, Laura. Vai pro saque mais uma vez o Murilo, 9-5. Pra cima da Amanda, Gabriel pra Laura de novo. É ponto da Laura. Você pediu, a Laura realizou um ataque feminino nesse jogo. Realmente, quando são jogos mistos, a tendência é que as meninas fiquem mais na recepção e no passe e os meninos desçam a força e os saltos, né, para o ataque. Mas a mulherada joga muito vôlei,
tem os times profissionais aí mostrando isso, que é um perfil de jogo diferente do masculino. Enquanto o masculino é muita velocidade e força, as meninas também têm a velocidade e é um passe, os ralis são maravilhosos. Mas no time misto aqui, todos os colégios conseguiram equilibrar bem as suas forças dentro de quadra. Ô Joana, vamos voltar para o jogo. Segundo erro de recepção da Joana. 12-5, vai se aproximando da final a equipe do Madre Cecília. Vôlei Copa Renata é aqui no Esporte CBN Campinas. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br. De volta aqui do ginásio do Taquaral. Você estava acompanhando o pedido de tempo. Além do treinador, tem um pai ali, hein, Renata Rondini? O time do Madre Cecília tem o Ale ali como treinador, o Alexandre dando as instruções. Está numa situação mais confortável na partida, com a mão praticamente quase as duas na vaga na final. Mas tem um pai que é auxiliar técnico dele, que está do lado de fora e vem dar os toques de quem tem a visão aqui de fora, de cima do jogo. É bacana esse envolvimento da família, o apoio. Eu acho que a grande primeira torcida da vida da gente é a família. É isso aí. E pelo regulamento, me parece que tem que ter 2 meninas e 4 meninos, né? Porque a Amanda saiu, entrou uma nova jogadora, a camisa número 8, que é a número 8, quero falar seu nome, é Gabi. Valeu, Gabi. Vamos pro jogo. Deu defesa ali, opa, atropelaram a Joana ali, ficou reclamando o Bruno, mas o ponto é da equipe do Madre Cecília. Segundo semestre deveria ter outra Copa. Concordo, Giovana. Giovana que está se formando no 3º ano, ela quer jogar de novo. Olha o saque. A recepção saiu, estava marcado o bloqueio, passou direto o Gustavo. O passe na mão do Renan. Tentativa do Gabriel, é ponto! O ataque do Gabriel para cima da Duda. Coloca essa bola, chega no match point. É a chance de definirmos a final. Quem vai para esse saque é o Renan. Toda a expectativa, aumenta o barulho aqui do ginásio do Taquaral. O Renan faz o saque, sai errada. A recepção acabou. O Regelves, ou Regis, ele não conseguiu fazer a recepção. Fim de jogo, 2-0. Tá na final, o Madre Cecília vence a equipe do Progresso Vinhedo, que vai disputar o 3º e 4º lugares contra o time do Colégio Rio Branco. Renata Rondini, a vitória é da equipe do Madre. É a vitória do Madre Cecília, uma vitória consistente, muito bem construída dentro de quadra. A gente tem aí os nossos parabéns à equipe de Vinhedo. Não abaixa a cabeça não, tem um 3º lugar para ser conquistado agora diante do Rio Branco. Vai sentir um pouquinho porque a equipe do Rio Branco teve uma partida a mais para descansar, enquanto o Vinhedo vai engatar direto aí. Mas assim, o Madre Cecília mostrou consistência nesse jogo que talvez falhou um pouquinho nas quartas de final, que ele sofreu no 2º set. Nesse aqui eles corrigiram os erros, conseguiram fazer as marcações e sem dúvida nenhuma, uma vitória aí com V maiúsculo passando pelas mãos do Gabriel Rocha. Agora é descansar, pôr a cabeça aí focada para a final, porque a equipe do Bentão estava inteira, unida aqui no ginásio, acompanhando cada lance dessa partida. Então assim, o Bentão nessa final ele já chega mapeando bem as jogadas do Madre Cecília. Vai precisar se superar aí para fazer um duelo bonito na final. Mas agora, final é uma outra história entre o Madre Cecília e Bento Quirino. Agora é a hora de Vinhedo e Rio Branco pensarem que é possível, tem mais um jogo pela frente e marcar o nome aí nesse pódio da Copa do Vôlei Renata. A transmissão continua aqui no Esporte CBN Campinas. Mas, você vai trazer o entrevistado? Então tá bom. Dentro de instantes, então, a Renata Rondini vai trazer o entrevistado. A gente ia dar uma paradinha aqui na transmissão, mas
como a Renata vai buscar o Gabriel. Já já o homem do jogo vai falar aqui com a gente no Vôlei CBN Campinas, na Copa Renata de Vôlei, que você acompanha aqui na CBN Campinas. E olha, vai ter pouco tempo de intervalo, hein? Porque você está vendo a imagem aí que a equipe do vôlei do Progresso Vinhedo já está na quadra se aquecendo, ou melhor, já está aquecido, né, Giovana? Não foi a Giovana que falou, foi a Isabela Marinho. Já para a disputa de terceiro e quarto lugar. Voltamos já. Copa Renata de Vôlei aqui no Esporte CBN Campinas. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas 19 3252 4033 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br. De volta aqui da quadra do ginásio do Taquaral, cumprimentando os meninos, porque nós estamos aqui com os finalistas da Copa Vôlei Renata. Esse aqui eu não vou apresentar não, porque não jogou nada. Esse aqui é o Renan e o camisa número 9 do Madre Cecília é o Otávio. O Thiago, desculpa, Thiago, ó. Passaram os nomes de vocês, a gente teve que ir atrás dos números aqui, tá vendo? Brincadeira à parte, Gabriel Rocha, eu vou deixar você conversando com a nossa especialista, que é a Renata Rondini, para você falar sobre essa atuação, né? Eu tô aqui transmitindo desde manhã, desde as quartas de final. O que você tá jogando, Gabriel? É impressionante de onde vem todo esse talento. Pô, só treinando, muita dedicação. Eu tô voltando agora de 2 lesões no ombro, então agora estamos voltando aí aos pouquinhos para em breve tá atuando pelo Renata aí, atuando bem. Você é jogador do Renata, então? Sou. Cheguei esse ano, sou de Brasília, daí estamos treinando aí para aos poucos ir voltando. Renata Rondini falando também com o Renan e com o Thiago. A gente trouxe a garotada aqui, vocês, para conversarem um pouquinho com a gente, porque assim, a gente sentiu no time do Madre Cecília que tinha uma referência, que é o Gabriel, e a gente agora está compreendendo que ele vem atrás do sonho de ser jogador profissional de vôlei, está na base aqui do Renata. É o seu primeiro ano na base? Sim, é minha primeira vez aqui jogando pelo Renata. Já se adaptou com a cidade, com o clima ou não? Ainda não, ainda está sendo muito difícil a minha adaptação aqui, porque são vários fatores, né, que eu tenho que me adaptar. Tem a família, né, as pessoas, é muito diferente lá de Brasília. Então, agora, sem dúvida, chegar no colégio, ter os moleques aí, já ter essa amizade um pouco no vôlei, ajuda? Ajuda demais. Muita ajuda, os meninos sempre estão ao meu lado, estão sempre me ajudando. Então, agradeço muito a eles, porque não é fácil, realmente. Renan, conta pra gente agora. Já foi as parciais de classificação, de quartas, de semi, agora é a final. Que jeito vocês estão olhando pro Bentão para disputar essa final? Com certeza é um time muito organizado, tecnicamente, taticamente, mas eu tenho certeza que se a gente dá o nosso melhor, igual a gente fez nesse jogo, acho que com certeza a gente vai ganhar deles. Tá combinado com o Alê já, o Renan, o Gabriel é a sua bola de referência, é a bola de segurança de vocês? Com certeza absoluta. Thiago, dá uma certa insegurança de pensar assim, se o Bentão vai fazer uma marcação especial em cima do Gabriel ou em algumas jogadas de vocês, que vocês são as bolas de segurança de vocês, como sair dessa marcação deles? Dá um pouco de medo, porque é uma jogada que a gente está vindo fazendo desde semana passada, do nosso primeiro jogo. Tá dando certo as jogadas, então é um medo que a gente tem sim de eles começarem a marcar esse tipo de estilo de jogo nosso.
Além do Gabriel, Renan e Thiago, vocês pensam no vôlei como carreira ou não? Vocês jogam como recreação? Eu, na verdade, treino no Renata há 3 anos já estou na federação já. Joguei os 2 anos de infantil e agora é meu primeiro ano de infanto no Renata. Eu não jogo não, eu sou da escola só, mas eu não jogo ainda não. Mas com esse tamanho aí, hein, Thiago? Com esse tamanho aí, não quer jogar? Não, e assim, se a gente pensar o quanto se aprende com eles, a altura você tem. Já pensou nisso ou não? Já pensei que é uma coisa que até minha família fala que em basquete, em vôlei eu daria bem, só que eu prefiro vôlei, né? Mas vamos ver se dá alguma coisa, tem olheiros aí também, e vamos ver se dá alguma coisa. Murilo, fica mais difícil. É o Renan. Renan, fica mais difícil para você. O Guilherme apitando ali como juiz de baixo ali, ele pega muito no pé de vocês depois ou não? Ah, que nada, fica divertido, uma descontração, porque é como se fosse um amigo ali embaixo da quadra. Então é muito divertido, uma descontração e depois ele faz brincadeiras. Então fica um clima bem mais descontraído, é bem mais gostoso jogar. Então é isso. Acho que valeu com os meninos, deixar eles descansarem agora e hidratar um pouquinho, porque daqui a pouco tem jogo de novo. Valeu, molecada. Mas antes, falar pra você, Gabriel, avisar sua família em Brasília. Você é de onde, Renan? Eu nasci em Belém, só que com 4 anos, eu, minha mãe e meu pai, a gente se mudou para Campinas. E aí, em 2019, eu fui em São Paulo jogar meu primeiro ano de federação pelo Centro Olímpico. E aí, em 2020, eu fiz a peneira do Renata e acabei entrando no projeto. Aí eu tô há 3 anos já. E você, Thiago, é daqui mesmo? Sou de Campinas, nasci em Campinas e continuo aqui. Então, é o seguinte, vocês dois moram em Campinas, avisam a família. Você manda um zap pro pessoal lá em Brasília, que essa transmissão que vocês estão aparecendo aqui, ela fica no YouTube depois. Primeiro para as famílias assistirem vocês no YouTube. As famílias de vocês estão aqui no ginásio ou não? Seu pai tá aí? Tá. Você fala para sua família que dá para assistir a final pelo YouTube Esporte CBN Campinas e depois também rever a entrevista de vocês. Tranquilo, mando sim. E quando vocês mais experientes ainda, você vai olhar que você começou da entrevista no Esporte CBN Campinas, né? Realmente. Obrigado, Gabriel Rocha. A gente te chama de Gabriel Rocha porque é um que faz o trânsito pra gente lá na rádio também, entendeu? Mesmo nome. Renan, Thiago, obrigado pela presença de vocês aqui. Grande abraço, boa sorte na final. Jogadores do Colégio Madre Cecília nesta produção espetacular de Renata Rondini, indo buscar os jogadores. A Renata fazendo toda a correria aqui. Daqui a pouco tem a disputa de 3º e 4º lugar. Colégio São Bento contra... Não é São Bento, Marco Guarizo. É Colégio Rio Branco, é o que está escrito aqui, ó, aqui. É o que está escrito aqui, Colégio Rio Branco, debaixo da cabeça da Renata. Rio Branco vai enfrentar o Colégio Progresso Vinhedo. Daqui a pouco disputa de 3º e 4º lugar. Um intervalo de 1 minutinho, a gente já volta. Copa Renata de vôlei. Copa Vôlei Renata é aqui no Esporte CBN Campinas. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas 19 3252 4033 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br. De volta! Ginásio do Taquaral, Copa Renata de vôlei. É a disputa do 3º e 4º lugar. O Colégio Rio Branco vai enfrentar o Colégio Progresso de Vinhedo. E o sertanejo tá comendo solto aqui no ginásio. É que a gente virou a câmera para outro lado. A Renata Rondini estava no remeleixo aqui do sertanejo.
Ela ri aqui do lado. E a gente vai vendo o aquecimento das equipes. Renata, um jogo de terceiro e quarto lugar. Fica melhor para quem já estava em quadra e está aquecido como o Progresso Vinhedo ou como o Rio Branco que pôde respirar para essa partida? Isso depende muito do perfil da personalidade. Se a gente for olhar pela parte técnica e fisiológica, Rio Branco tem uma certa vantagem. Descansou pelo menos aí uns 40 minutos, pôde baixar as emoções, pôde assistir Vinhedo jogar mais uma partida, estudar as jogadas do adversário. Por outro lado, o Vinhedo já chega quente pro jogo, né? São jogos mais curtos aqui, sets de 15 pontos só, então ele já vem no clima, mas ele tem que recuperar da derrota, a derrota já tem que ser esquecida, a derrota do Madre Cecília, e já colocar a cabeça para pegar esse terceiro lugar. Então, assim, são estratégias diferentes, mas ao meu ver, o Rio Branco tem uma leve vantagem pelo descanso, pela hidratação e por ter conseguido assistir o jogo de Vinhedo diante do Madre Cecília. E Guarizo, acabei de descobrir aqui quem é o auxiliar técnico da equipe do Madre Cecília, que fica aqui do lado de fora na hora das paradas de tempo ali, ele dá uma instrução a mais para a molecada. Ele é o pai do João Derek, que também está aqui no projeto do Vôlei Renata, hoje só não está jogando pelo Madre Cecília porque está em campeonato aí com o time da base, mas o pai está aqui. Eu falo que pai de jogador, pai de atleta é assim, não torce só para o filho, torce para os companheiros, para a equipe como um todo. Então ele está aqui apoiando os amigos do filho nessa disputa aqui da Copa Renata. Muito legal, e também a gente vê que é importante esse trabalho do Colégio Madre Cecília, né? Porque ele traz uma bolsa, por exemplo, né? Deve dar uma bolsa para o Gabriel Rocha estudar, por exemplo. Esse projeto eu vou falar um pouquinho com mais particularidade, porque eu conheço bem. O Colégio Madre Cecília tem na sua essência o apoio ao esporte. É um colégio que acredita muito que educação e esporte caminham juntos para a formação de um bom cidadão. Não é só no vôlei que o Madre Cecília apoia e incentiva com bolsas de estudo, mas a equipe de ginástica rítmica também do Regata já teve apoio do colégio com bolsas de estudo. O basquete da cidade também sempre tem atletas no Madre Cecília incentivando e apoiando o esporte de Campinas. O colégio tem no projeto deles isso, incentivar o esporte da formação do cidadão. Independente se for para ser um atleta competitivo de alto rendimento, de formação de base, mas educação e esporte tem que caminhar junto. Então a gente fala que isso é um incentivo para todas as escolas, não só aqui de Campinas, o YouTube a gente pega aí o Brasil, o mundo todo, mas que educação e esporte formam uma dobradinha excelente na formação desses jovens, porque é o que a gente fala, aprende na escola e no contraturno, está envolvido com o esporte, na sociabilização. A gente viu a amizade aqui dos meninos agora conversando com a gente, falando um pouquinho, principalmente o Gabriel que está chegando de Brasília, sua adaptação a Campinas, a turma da escola faz diferença, faz aquele acolhimento muito bacana. E isso é muito legal de ver aqui no Madre Cecília, como de outros colégios que participaram dessa Copa Renata, que apoiam e incentivam o esporte, favorecendo aí a bolsa de estudos para atletas que estão buscando o seu caminho no esporte nacional. É isso aí, Renata Rondini, vem aí a disputa de terceiro e quarto lugar, só estou estranhando o Escorupa fora, ele não está no aquecimento, o jogador número 23 da equipe do Madre Cecília, do Colégio Rio Branco, ele está aqui na torcida, ele não vai atuar nessa decisão de terceiro e quarto lugar, um dos principais jogadores da equipe do Colégio Rio Branco, mas também é legal que o Jorge Eduardo, ele pode rodar os jogadores nessa disputa de terceiro e quarto lugar, né, Renata? Colocar todo mundo para jogar, porque é uma experiência muito legal, né? Eu, por exemplo, quando disputei a Olimpíada Colegial, eu entrei em 2 jogos, assim, em poucos momentos. Até o Rafael Pio ria muito porque eu acertei um saque na cabeça do juiz, mas eu não era dos principais jogadores. Mas assim, eu tenho até hoje lembrando cada momento que eu vivi dentro da quadra. Então agora uma disputa de terceiro e quarto lugar é legal também para deixar não só quem são os melhores, né? Porque, por exemplo, eu não sei se você pratica algum jogo coletivo. O vôlei acaba sendo, eu acho, a grande opção de todos nós, né? Porque ele é um esporte democrático, ele é um esporte que não necessita só da estatura. Mas você ou joga da de vez em quando? Não? De vez em quando. Outro dia eu tava num vôlei de areia, Jesus, haja perna, né? Então, por que eu tô te perguntando? Porque principalmente os homens, quando vão montar para jogar futebol, começa um grupo de amigos, dali a pouco começa a jogar, levar um que joga bem, que não conhece a turma,
2 que joga bem, dali a pouco só tem gente que joga bem, os amigos param de jogar. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Para que o vôlei possa ter todos os estudantes, atletas jogando hoje aqui. A Copa Renata já tem essa essência, né, de vir incentivar o esporte infanto-juvenil. Aqui é uma competição, tem uma classificação, teve as etapas e vamos ter uma finalíssima. Mas é mais do que isso, é incentivar o esporte, os jovens a praticarem o esporte. E o vôlei eu acho que é um dos de modalidades coletivas mais democráticos. Por mais que nós falamos que a cada geração a estatura dos nossos jogadores profissionais estão mais alta, enfim, tem um biotipo específico, mas isso é para o alto rendimento e lá no final da curva. Mas na base, para a prática recreativa ou mesmo nas categorias de base, o vôlei proporciona que o atleta ele se encontre em alguma das posições. Quantas histórias a gente já conheceu de alguns que começaram como líbero, depois foram para ser levantador? É uma questão, uma modalidade bastante democrática. E aqui no caso de uma competição juvenil entre escolas, o grupo veio para se apoiar e para todo mundo jogar, tem a vez para todo mundo. Quem não saca tão forte, joga o saque mais caixotinho. Quem tem um passe melhor fica mais na recepção. Quem é melhor no ataque, tem uma visão, salta melhor, tem mais estatura, vem para a rede. Então o vôlei ele é bastante democrático nesse aspecto. E não é à toa que a gente olha hoje a segunda modalidade mais praticada no nosso país. São 30 milhões e poucos aí de pessoal praticando o futebol, que é o primeiro esporte do país, sim, sem dúvida alguma. Mas o vôlei vem com 13 milhões e meio de pessoas praticando no país. Então é um esporte e principalmente no currículo escolar ele está incluído na fase do Fundamental 2, que quando começam as regras dos jogos coletivos. É a principal modalidade dentro das escolas, por isso que a gente fala, jovens, aproveita a oportunidade da aula da educação física. Não importa o biotipo do seu corpo, não importa se você tem mais talento com o pé ou com a mão, procure uma modalidade. É uma recreação, é gostoso, faz amigo, olha o pessoal contando aqui o quanto eles se encontram pós-escola para jogar e o vôlei é democrático. Aproveite as aulas de educação física e sociabiliza, joga, pratica, que faz muito bem para a cabeça, para o corpo e para o coração, para o emocional, com certeza. Hoje o que eles estão vivendo aqui em quadra é também lidar com o emocional, né? A vitória, a derrota, a pressão, o saber que a hora que eu errei, onde eu posso melhorar, enfim, o esporte dá toda essa base para vocês e na juventude é quando a gente experimenta muita coisa. Eu vou contar aqui em segredo, só para a galera que está com a gente. Eu já fui uma zagueira grossa demais no futebol, mas fui lá e fazia a minha parte. Se era onde eu dava conta, era na zaga, eu tinha estatura, então fazer o quê? Era na zaga que eu dava conta. Daquele zagueiro grosso, sabe? Mas tá tudo bem. Valeu também a experiência, mas o vôlei eu acho mais gostoso. Tá certo, e começa a decisão do terceiro e quarto lugar, Renata zagueira grossa. Lá vem o primeiro ataque do Murilo, tentou a defesa ali, não conseguiu bater na bola. O camisa número 21 do Rio Branco, que é o Felipe Melo. O ponto é da equipe do Progresso Vinhedo, 1-0. Vamos para essa decisão do terceiro e quarto lugar, o saque por baixo. A recepção do Felipe Melo, levantamento para o ataque de canhota! Ele que no primeiro jogo apareceu bastante, o Lucas Lima, na segunda partida ficou, praticamente não jogou na semifinal. Lucas Lima coloca essa bola no chão, tá tudo igual. Ele saca de direita, o passe sai errado. Vai buscar lá no fundo a camisa número 4, que é a Joana. Tentativa de jogada, passa do outro lado. Agora o Ganzaroli. É ponto do Ganzaroli. Tá na frente mais uma vez o Rio Branco, 2-1. Como é que chama o número 4? É a Joana mesmo? É a Joana, é a própria. Vai. E assim, a Joana está sendo caçada em quadra pelos times porque ela é a de estatura mais baixa e a mais franzina. Mas ela já percebeu que o posicionamento dela faz diferença e ela está conseguindo segurar umas bolas na recepção, sim. E no aquecimento ela levou uma bolada no rosto e nem se mexeu. Tipo, ela está acostumada. Olha o Gustavo colocando essa bola no chão. Tá tudo igual. 2 para o Progresso Vinhedo, 2 também para a equipe. Quer o Kleber para entrevista? Giovana? Vamos tentar. Vamos lá. 2 para o Progresso Vinhedo, 2 para o Rio Branco, agora 3. Começa a aparecer o Gustavo, coloca mais uma bola no chão. Vira o Progresso Vinhedo.
3-2 para cima do Colégio Rio Branco. Quem vai para o saque agora é o grandalhão, é o Marcelo Falcão. Olá, olá, yeah. Já fez o saque o Marcelo Falcão. Olha a bola de futebol, ídolo do Felipe Pereira. Agora, Guarizo, já atendendo ao pedido aí da Giovana, a gente sempre tem, né, assim, como regra, quem a gente traz para entrevista? Quem se destacou no jogo, quem teve um lance, né, um episódio marcante no jogo, enfim. Mas a gente também pode aceitar os pedidos aí da torcida do YouTube, quem eles querem do Rio Branco e de Vinhedo, que venham para a entrevista após o jogo hoje. A gente vai trazer um de cada colégio para contar um pouquinho como foi essa experiência da Copa Renata, então vale os votos aí da torcida também. Comenta aqui, põe no comentário, indica o seu entrevistado pós-jogo pra gente. Tem voto pro Kleber, o treinador. Olha o ataque do Murilo, bom levantamento, tentativa do ataque com as duas mãos, voltou, vai de segunda, tem passe, levantamento do Gustavo pro Murilo, que defesa espetacular, a passada para trás é ponto do Rio Branco. Isabela, levantamento para trás da Isabela, ela fez de tudo nesse ponto. Diminui a desvantagem a equipe do Rio Branco, 4-3. Saca por baixo a Isabela. Saiu a recepção, passe de manchete, ataque direto. Vem pro levantamento, Ganzaroli, é ponto! Que reação do Rio Branco, Felipe Ganzaroli! Coloca essa bola no chão, tá on fire essa decisão do terceiro lugar, Renata. Aqui não tem jogo fácil nem jogo tranquilo não, é a briga por terceiro lugar e vai ser ponto a ponto, 5-4 para Vinhedo. Tá com tanto ponto que vamos pedir mais uma água para nossa comentarista, tá longe, né, Renata? Mas valeu, consegue. Obrigado ao pessoal, aliás, do Vôlei Renata, que trouxe um engradado de copinhos d'água pra gente aqui, o que é tão importante para a transmissão de um jogo. Olha o saque do Gustavo, acabou desviando na mão ali da Isabela. É ponto do Progresso Vinhedo, que abre 2 pontos, 6-4. Segue o Gustavo, a torcida pede esse. Quem tá apitando o jogo é a Patrícia, né? Ela que tá na comissão técnica da seleção brasileira. É isso, Renata? Exatamente, é ela que é o árbitro dessa partida da decisão do terceiro lugar. E aí o saque colocado para fora, vai a camisa número 17 para o saque agora. Ela é a 17, não está na minha lista, gente. É a Melissa. A Melissa não estava na partida anterior, ela foi colocada agora no lugar do Rodrigo Escorupa. A Melissa, portanto, fazendo parte do jogo, já errando o saque. 7-5. Olha o saque entrando bem. Tentativa. Pede desculpa ali, mas não consegue bater na bola o Henrique. É ponto do Progresso Vinhedo, que abre vantagem. 8-5 neste primeiro set. É o Murilo no saque. O Murilo é bom sacador. Coloca a bola para o passe do Felipe. Saiu errado. Passa para o outro lado. A jogada do Falcão. Tentativa do Gustavo. É ponto! Mais um do Gustavo. 9-5. Pega o elevador. O Colégio Progresso Vinhedo, Renata. Nossa reação do Progresso Vinhedo, 9-5 no placar, passando pelo saque do Murilo, que está encaixando muito bem, desestabilizando a recepção aqui do Rio Branco. E tem um fenômeno acontecendo no ginásio. A bateria da torcida do Progresso Vinhedo se uniu aqui onde estava a torcida do Madre Cecília com os bate-bate, fez uma junção agora de apoio ao Progresso Vinhedo. E o pessoal do Rio Branco continua fazendo muito barulho no ginásio também. Muito legal a participação das torcidas. Olha a indecisão. Falcão passa com o pé. Melissa, levantamento para o Ganzaroli. É ponto! Cuidado aí, Joana. Não vai meter a cabeça no lugar. Na haste ali. Tudo bem que é almofadado, né? Mas é perigoso. Ponto para a equipe do Rio Branco, 9-6. Vai o Ganzaroli para o saque. Pouca força do Ganzaroli. Essa é aquela hora que a gente fala, não é hora para errar saque. O saque é o começo da jogada, numa hora que você precisa de uma reação com 4 pontos atrás, precisa acertar por esse saque em jogo. Faz como a jogadora que fez o saque por baixo.
agora, que é a Camila, mas deu ataque, é ponto do Rio Branco. Agora o jogo é lá e cá. A vantagem é de 3 pontos do Progresso neste primeiro set, 10-7. Quem vai para o saque agora também por baixo, deu certo! Errou o Murilo no saque do Henrique. É ponto, diminui a vantagem, 10-8, tá vivo no jogo Rio Branco. Outro saque do Henrique, errou a recepção ali a Camila. Vai a bola passando de graça para o contra-ataque. Arruma a Melissa, levantamento para fora! Pois muita força na bola, Lucas Leme. Essa bola vai para fora, 11-8, tá na frente a equipe de Vinhedo. O saque, recepção, bom levantamento, jogada de vôlei de praia. O som do paredão tocou no terceiro e quarto lugar. Lucas Lima bloqueado pelo Gustavo. Para o jogo, técnico Kleber, 12-8 para a equipe do Progresso Vinhedo. Copa Renata de Vôlei é aqui na CBN Campinas. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br. De volta, olha o saque bem colocado, o passe saiu mais ou menos, tem contra-ataque, é pro Gustavo definir, o som do paredão tocou pra ele! A Isabela, acompanhada ali do Lucas Lima, colocam essa bola no chão, 12-9, olha o Rio Branco, ace! Lucas Leme, tem Lucas Leme e Lucas Lima, é uma dupla sertaneja, mas que jogo! A Kátia Cheque aqui falando, chama o 6, que é o Marcelo Falcão, jogador mais alto da equipe de Vinhedo. Olha o saque, ponto, mais um ace. Essa bola foi em cima da Joana. A reação do Rio Branco vem passando pelo saque, o técnico de Vinhedo parou o jogo, é o certíssimo, é o que tem que fazer, afinal eram 6 pontos de vantagem, tá 1 ponto só agora à frente. É um momento realmente de parar o jogo e acertar a recepção da equipe. A gente já volta. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas, 19 3252 4033, 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. Renata Rondini, que jogo, 12-11, Renata. Que jogo ponto a ponto disputado, que reação do Rio Branco passando pelo saque, mas agora errou. Vinhedo conseguiu segurar, mas errou o ataque, tá pedindo um toque ali o Gustavo, mas esse toque não aconteceu, 12-12 no placar. A gente não tem o replay aqui, mas não vi toque nenhum não, errou o ataque o Gustavo. 12-12 nesse primeiro set. Segue no saque o Lucas. Essa passou muito perto, mas muito perto. A bola foi para fora. Bora, Vinhedo, vai torcendo aqui a Giovana. Vamos, paredão, a Isabela. Olha o saque da Joana, saiu, passe na mão, levantamento pro Lucas. Desviou no bloqueio. Pra mim desviou, hein? Desviou, sim. Arbitragem, o árbitro de baixo aqui, viu, desvio no bloqueio, tá tudo igual, 13-13, será que acabamos esse set em 15 ou não? Eu, pra ter mais emoção, pediria que não, então, mas as torcidas vão me matar por esse comentário. Olha o set point,
no erro de saque agora do Lucas. Quem vai para o saque é o Marcelo Falcão. Procurando... Não vamos cantar a música do Rapa não, que o saque já saiu. Falcão colocou na mão da Melissa. Levantamento da Isabela para Melissa passar de primeira. Deu defesa do Gustavo. Voltou Melissa. Isabela. Melissa passa de novo. Consegue a defesa. E agora, para quem vai o ataque? Agora a bola é no fundo. É ponto do Rio Branco. Lucas Leme. Os Lucas estão chamando a responsa para o Rio Branco nesse set, Renata Rondini. 14-14 não acaba em 15. Tô bem de previsão de placar. Eu preciso só ter essa mesma intuição para os números da Mega Sena, que ultimamente eu tô muito bem para os placares. É um jogo emocionante, é um set brigado. E não sei não se vai acabar em 16, hein? Pode ir um pouco mais à frente. Agora é muita calma das duas equipes. De olho no detalhe para fechar esse set. 100 milhões a Mega Sena hoje. Olha o saque. Levantamento do Gustavo. Já tirou do ataque. Ele procura o Murilo. Consegue o ataque. O Murilo vai para mais um set point. Progresso Vinhedo. Outra vez no ataque do Murilo. Dessa vez tiraram o Gustavo do ataque porque ele teve que levantar a bola. Por isso ela foi direto ali para o camisa número 8. 15-14. Progresso Vinhedo tenta fechar. Saque do Gustavo. Ace! Fecha o primeiro set, o Progresso Vinhedo. Para alegria do Raul Almeida. Coloca essa bola no chão. 16-14, acabou em 16. Renata Rondini que já comenta esse grande primeiro set. Copa Renata de Vôlei é aqui no Esporte CBN Campinas. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas 19 3252 4033 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br. De volta aqui do ginásio do Taquaral, primeiro set, a vitória do Progresso Vinhedo para cima do Colégio Rio Branco. Renata Rondini, a sua análise desse primeiro set. Esse é aquele primeiro set que a gente fala assim, não tinha favorito, não tinha nada definido. O Rio Branco veio numa recuperação incrível, passando pelo saque, pela qualidade do saque que eles conseguiram imprimir, igualaram a partida, tomaram a vantagem. E aí Vinhedo, naquela última parada técnica que o treinador fez, ele conseguiu que o time tivesse um pouco mais de atenção na sua recepção e Vinhedo veio e fechou com duas bolas e virou e conseguiu fechar essa primeira parcial dessa decisão de terceiro lugar. Eu acho que não vai mudar o enredo para esse segundo set, não. Essa é a tocada, ponto a ponto. O saque tem que encaixar das duas equipes. Quando a gente fala força um pouquinho mais o saque, não pode desperdiçar, pode até pôr força, pôr um pouquinho mais no fundo de quadra, mas tem que pôr a bola em jogo. Agora é o set de decisão. Para Vinhedo, precisa continuar nessa tocada de posicionar melhor a sua recepção, porque o Rio Branco vai apostar no seu saque novamente para conseguir ganhar vantagem no jogo. E o Rio Branco está com a pressão agora que ele precisa fechar o set para continuar vivo nessa disputa. E vamos ao início do segundo set. Vai para o saque a equipe do Colégio Rio Branco. Vai aumentando o frisson da torcida. A torcida do Rio Branco está aqui abaixo da gente. Vai em busca do terceiro set. Estão jogando muito, diz aqui a Isabela Mariano. Vai para o saque a equipe do Rio Branco. A Patrícia está olhando o posicionamento ali, está conferindo o rodízio, né? Aquele momento que o jogador não gosta, quando a gente vira de costa para
fica pra mesa para verem nosso número. Precisa checar esse rodízio. O erro de rodízio, aquilo que já aconteceu no jogo anterior do Madre Cecília, perde o ponto, tá? Se tiver um erro no rodízio. E eu tava aqui meia distraída porque eu tô de olho que tá a treinadora ali do Bento Quirino, já ali com a molecada traçando, sabe, os desenhinhos de quem vai na posição tal, qual jogada vai ser. Pessoal já afiando as garras aí para a grande final, preparando a equipe para daqui a pouco. E finalmente sobe a bola para o segundo set. Olha o levantamento para o Gustavo da pipe! Na linha dos 3, o Gustavo! Impressionante o camisa 9 do Progresso Vinhedo! Tá na frente o time de Vinhedo. Que ataque, não sei se já teve ataque de 3 nos outros jogos, viu, Renata Rondini? Bonito de ver, viu? Lá vem de novo a Melissa pro ataque, passa com as duas mãos. O passe no fundo, vai direto da Joana. Lucas fez a defesa, direto bola de cheque. Vai voltar, 2 trombaram, deu certo. A Joana passou essa bola. Tentativa de primeira, tem rally pro Murilo definir. Que defesa do Lucas, mas a bola vai para fora. É ponto da equipe. É mais um Lucas, o camisa número 5, ponto da equipe do Progresso fazendo 2-0. Joana seguindo no saque, começa quente o segundo set, Renata. Começa brigado, começa esse rally, eu acho que foi um dos mais disputados dessa fase final agora. A Joana foi bem no primeiro saque, nesse segundo dela foi para fora. Mas eu posso te falar, que jogadora com controle emocional e que supera qualquer dificuldade ali, porque o pessoal tá sacando em cima da Joana direto por conta dela estar mais ao fundo de quadra e ela tá segurando a onda aí o tempo todo. E agora o Ace foi em cima do Falcão, ele é um dos jogadores mais altos da equipe de Vinhedo, não conseguiu passar. Bom saque por ali do Lucas Leme, o camisa número 7 do Rio Branco. Vai o Lucas, joga no fundo de novo. Essa foi na Joana, a recepção saiu mais ou menos, ficaram na indecisão ali. Ponto da equipe do Rio Branco, que vira para 3-2, insistindo nesse saque da Joana, e ali ela se confundiu com o técnico Kleber, né? Impressionante. O técnico está com a camisa da mesma cor do time. Olha o passe ruim do Falcão. Gustavo vai ter que passar de graça. Tem contra-ataque. Levantamento para Melissa. Não tem altura para atacar. Ela vai para o outro lado. Lucas Rodrigues joga para a defesa do Castanhari. Tentativa do Lucas Lima. A bola volta. Gustavo com as duas mãos. Apertou ali. Um toque na rede do camisa número 4, que é o Lucas Lima. É ponto para a equipe do Progresso, tudo igual, 3-3. Bora, Murilo! Beatriz Paulino participando aqui. Obrigado pela grande audiência no YouTube Esporte CBN Campinas. Faça a sua inscrição no nosso canal, ative o sininho, dê seu joinha na transmissão de hoje, às 6 da tarde, nesse mesmo canal Esporte CBN Campinas. Tem Sampaio Correia e Guarani pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Infelizmente sem as imagens do jogo, porque no rádio não pode, né? Mas que experiência a gente fazer essa transmissão com imagens, viu, Renata Rondini? É gostoso que você pode comentar durante o ponto, você pode trazer uma visão diferente da partida, né? E o nosso ouvinte consegue acompanhar com a gente os detalhes do que a gente está ali comentando, não só com a voz, mas vendo a imagem. Mas nos outros campeonatos a gente tem que respeitar os direitos, né, de transmissão. E aí, mas também tem aquele saudosismo da rádio. A voz conduz a nossa imagem e a gente forma na nossa cabeça o que está rolando no jogo. O que eu estou vendo aqui, hoje em quadra, é um controle agora dos dois times, tentando atacar, tentando a defesa, e toma ponto cá, ponto lá. E o Progresso Vinhedo agora consegue mais um ponto e vai passando à frente, mas está tudo ainda muito apertado, muito apertado. Caiu para 5-4 a diferença nesse ataque do Murilo agora. 5-4 para o Colégio Rio Branco. Olha o saque por baixo. Tentativa de ataque. Tá marcado, Ganzaroli! O som do paredão tocou. Olha o tamanho do Marcelo Falcão. Fez valer a altura dele. 5-5, tudo igual. Saque da Camila. A recepção sai na mão. Levantamento ali curto. Jogou direto o Lucas Leme. Vem bola pro Murilo. Bate no fundo de caixotinho. Vai buscar a defesa. Acabou caindo ali o Henrique.
não conseguiu pegar essa bola. O Henrique vira o jogo. O Progresso Vinhedo, impressionante alternância de placar na partida. Segue a Camila no saque, por baixo, quase faz um ace. Por muito pouco não entrou essa bola da Camila. Teve um lance lá atrás que a Giovana falou, essa foi fora, hein? Mas assim, é muito perto, né, o que passa esse lance, Renata. Outro erro de saque agora, isso vai ser uma constante agora. O pessoal tá cansando, o pessoal tá nervoso e ansioso para fechar jogo também, então erros de saque vão ser mais rotineiros nesse momento da partida. E o que a gente tem visto aqui? A gente tem sentido um pouquinho de falta de uns blocos, né? Mas saltar nessa rede não é fácil. A gente vai contar que os nossos paredões aqui não é fácil de subir. Mais um ponto aí de Vinhedo, segurando um pouquinho esse placar para realmente tentar fechar o jogo, fechar essa terceira colocação no campeonato aqui na Copa Renata ainda nesse set, mas o jogo não está definido. Mas agora abre 3 pontos nesse ace do Murilo. 9-6 para o jogo técnico George. Copa Renata de Vôlei é aqui no Esporte CBN Campinas. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br. De volta com as imagens do Daniel França, dando um zoom na quadra. 9-6 para o Progresso Vinhedo, que já venceu o primeiro set. Porém, Renata Rondini, faltam 6 pontos, mas é uma eternidade no vôlei, né? Agora sim. No vôlei é muita coisa. Parece você falar 10-6 aí para o Progresso Vinhedo, faltam 5 pontos para eles fecharem o jogo. Mas no ritmo que é já uma disputa de terceiro lugar, no vôlei é bastante coisa e o cansaço vem batendo. Um erro agora do Murilo aí no saque. Então assim, toma lá da cá, vai trocando a pontuação. Calma que esse terceiro lugar, essa disputa ainda tem um pouquinho mais de história. Não é para desanimar a torcida do Rio Branco não, pode acreditar que ainda é possível. Olha o saque do Lucas Lima, tá 10-7 o placar. Falcão passa a bola direto pro passe da Melissa, levantamento. O som do paredão tocou pro Ganzaroli. O bloqueio nos principais fundamentos do Gustavo. Ele não é do tamanho, por exemplo, do Falcão, mas tem uma impulsão, Renata Rondini, 11-7. Acho que ele escutou o nosso pedido, a gente estava sentindo falta de um paredão, num bloco aqui no jogo. E ele subiu, ele não subiu muito, mas ele subiu bem ali. Realmente, ele não tem uma estatura das mais altas, como o Falcão tem, mas ele subiu muito bem nesse bloco e muito bem posicionado. Olha o ataque caixotinho ali do Lucas. A bola volta, ficou ruim ali, mas conseguiu passar, Isabela! Comemora a Isabela, o levantamento para trás ali. É ponto, diminuindo a desvantagem. Agora 11 para o Progresso Vinhedo, 8 para o Colégio Rio Branco. Agora tem alteração, o Ganzaroli está saindo para a entrada do Felipe Melo, que é o 21. Felipe Melo de Campos Leite Pereira, todos os nomes são legais, ó. Felipe Melo, Felipe Campos, Felipe Leite, que lembra o nosso Luiz Felipe Leite, Felipe Pereira, que é o nosso colega de CBN, todos os nomes deles são legais, mas vão com Felipe Melo, com nome de atleta, né? E o passe é dele, pro levantamento da Isabela, busca a Melissa, explora o bloqueio do Lucas Rodrigues. Diminui a desvantagem, agora 10-8. 10-8 ainda tem jogo. Faltam 5 para o terceiro lugar do Progresso Vinhedo. Na verdade 11-9. Agora corrigiram o placar. E mais uma vez 12-9. Faltam 3 pontos no erro de saque. Como diria meu xará Marco Antônio, Renata. Que hora, hein? Não é hora para errar saque. Com certeza é aquele momento que não pode. Mas voltando ao lance anterior, foi bonito de ver a alegria da Melissa quando ela pontuou. Ela ia fazer uma passada de bola e ela explorou bem o bloqueio do adversário e a alegria dela quando marcou o ponto. Essa bola ficou pedindo ponto a equipe do Progresso, mas ela foi para fora. É mais um ponto, 12-10. Vai se afunilando esse set. Tá na frente ainda, buscando o terceiro lugar o Progresso Vinhedo. Quem vai pro saque ali? Não sei se é a Camila. Não dá pra gente ver
né, o número da jogadora, qual que é? É a Gabi, né? A Gabi, número 11. Acabou de entrar na quadra, a Gabi vai pro saque. Daqui a pouco a final, hein? Daqui a pouco tem Etec Bento Quirino enfrentando a equipe do Madre Cecília. Você não perde nada aqui no Esporte CBN Campinas. A Joana tá mais na frente, agora tá mais na rede, a Camila do outro lado. Olha o saque da Gabi, foi direto na Joana, bom passe, hein? Pro Gustavo definir, deu defesa do Felipe Melo, voltou pra Joana, conseguiu passar o Rodrigues, passa de volta, a bola virou peteca, vai de novo o badminton, né? Vai pro ataque agora no fundo, conseguiu a defesa o Gustavo. Passe do Murilo, Gustavo passa de toque, conseguiu ali a recepção, passe de costas, voltou, tentou direto o Rodrigues, vai a Melissa buscar o ponto, coloca no meio, bom passe do Falcão, agora fica no jogo da manchete, outra defesa da Isabela, passa lá no fundo, vem buscar o Falcão, levantamento de manchete do Gustavo, é ponto! Era toque pra lá, toque pra cá, o Gustavo jogou uma manchete lá na frente. Que jogada inteligente, 13-10 para o Progresso. Ele enxergou a jogada, mas vou falar pra você que foram acho que 3 dedinhos de bola dentro da quadra. Ele conseguiu a sorte da bola bater certinho, mas veio a resposta do Rio Branco agora. O Falcão tentou proteger a Joana ali, mas foi forte. O ataque do Lucas Leme é ponto da equipe do Rio Branco, ainda tem jogo. 13-11 nesse segundo set. O Rio Branco não quer entregar, não. Vai pro saque mais uma vez, coloca no fundo, recepção do Falcão, levantamento do Rodrigues, a Camila passa de toque, olha o levantamento para Melissa, a Melissa que está definindo as bolas do time, ficando ali na saída de rede. O ataque do Murilo, teve desvio, é match point! Jogadores do Rio Branco ali nem esboçaram reação, a bola bateu ali no ataque do Murilo, vai para fora, é match point, 14-11, 7-0 para o Progresso Vinhedo. É Renata Rondini, eu diria que ainda tem jogo. Você aposta em mais emoção? Eu acho que se ele encaixar o saque agora, fecha a partida. O saque é por baixo do Rodrigues, a bola vai para fora, não encaixou. 14-12, mais emoção. É mais um match point agora no side-out. Quem vai para o saque é a camisa número 17 do Rio Branco. Quem é? Melissa vai pro saque. A Melissa, pô, tô sem o número dela. Mandou de canhotinha por baixo, recepção do Falcão. Levantamento pro Murilo! Ponto do Progresso, vitória do Progresso Vinhedo! Terceiro lugar na Copa Renata de Vôlei, medalha de bronze, para Vinhedo. Comemoração da equipe de Vinhedo, Renata Rondini, um terceiro lugar numa equipe muito técnica, hein? Muito técnica, eu acho que está se desenhando o que foi essa Copa Renata desde o começo. Esse terceiro lugar para o Progresso Vinhedo realmente fez por merecer, fez um segundo jogo agora, primeiro e segundo set. Precisou lutar mais no primeiro, mas nesse segundo veio ali mais forte, veio assim, se arrumando em quadra, foi consertando o que estava errado, foi tendo um pouco mais de atenção, foi mais ousado em alguns saques do que tinha sido e realmente mereceu a vitória para o Rio Branco. Também foi uma bela partida, o que eles conseguiram de recuperação nesse segundo set também não é para se jogar fora. É a alegria de jogar voleibol, a alegria de se pensar nas estratégias do esporte e aproveitar esse momento. Acho que as duas equipes aqui cumpriram o seu papel, fizeram um baita jogo agora. Parabéns aí para o Progresso Vinhedo, porque a gente tem uma questão de classificação, mas parabéns para todas as equipes do colégio que incentivam o vôlei, que incentivam seus jovens a jogar e que vieram para cá encarar uma competição como essa. Que olha que nível de competição, hein? Não foi infanto-juvenil fácil, não. Galera veio treinadinha redonda com seus pilares, aí o pessoal que joga um pouquinho mais, fomentando o esporte nesse momento.
É isso aí, valeu Patrícia Kanashiro, parabéns às duas equipes, jogaram muito bem, continuem sempre assim. Abalou o Rio Branco, diz a Isabela Marinho. Vamos, Vinhedo, Raul Almeida, quero medalha também. Olha, Giovana jogou na última etapa, hein? Tá definido o terceiro lugar aí, a entrega das medalhas para os jogadores de Vinhedo. Infelizmente não tem o número deles na frente da camisa pra gente identificar um por um, né, Renata? Mas olha a emoção agora deles receber uma medalha dessa de um campeão olímpico. E a Joana merece um beijo do Maurício, porque o que ela tomou de saque na cabeça... Não, ela superou qualquer adversidade para jogar essa partida, para jogar a anterior também. O pessoal sacou, mirou nela o tempo todo. E vou falar para você, talvez o líbero Ale aqui do Vôlei Renata, que já está com o contrato renovado e tal, possa contar pra gente qual é a sensação de ser caçado durante o saque no jogo, não é mesmo? Exato, e a gente vê isso com o Adriano também, o jogador que chegou na seleção, né? Aí as meninas também vão recebendo esse projeto muito legal, né? Que o time tem que ter 4 meninos e 2 meninas na Copa Renata de Vôlei. Esse é o Maurício Lima, gente boa, Maurício, um cara sensacional. Dando um beijinho lá na Camila também, entregando para ela a medalha de bronze. É da equipe de Vinhedo, do Progresso Vinhedo, terceiro colocado na Copa Renata de Vôlei. E agora nós vamos à entrega da última medalha, que é para o Murilo, né? O principal jogador da equipe do Progresso Vinhedo. Esse é o Maurício. Valeu, merece os aplausos a equipe de Vinhedo pelo terceiro lugar. Aí o técnico Kleber. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco vem chegando aí. Nós vamos até ver com a programação, né, se vai antecipar o jogo que estava previsto para as 3h30. Daqui a pouco a gente vai ver essa informação. A Renata Rondini vai buscar também personagens para falarem com a gente. Tem Copa Renata, hein? Tem final da Copa Renata. Ah lá, olha o troféu do terceiro lugar do Vôlei Renata. Daqui a pouco tem Madre Cecília contra ETEC Bento Quirino. É a final da Copa Renata de Vôlei. Calma, Isabela Marinho. O pessoal tá comemorando, ainda busca alguém para dar entrevista. Calma, vai, anda devagar que... E o pessoal aí indicou quem queria, quem não queria. A gente vai trazer um de cada time aqui para conversar um pouquinho com a gente, contar sobre essa oportunidade. Mas agora o pessoal do Progresso Vinhedo quer mais é comemorar com a batucada da sua torcida. E que torcida animada, hein? Muito animada, o que é bonito, é bacana nesse final de campeonato aqui de Copa Renata. O terceiro lugar, portanto, é do Progresso Vinhedo. Olha que bonito, o pessoal agradecendo os pais, mandando beijo pra torcida. Olha lá o Lucas Simeonato com o técnico Kleber. Daqui a pouco a gente traz, Isabela, mas vai devagar, calma. A gente tem que descer bastante escada aqui, né? Né, Renata Rondini? Não é tão fácil assim, né? Estamos dando um tempo para a molecada poder curtir o gostinho da vitória, aproveitar essa comemoração, mas a gente vai trazer aqui o pessoal do terceiro colocado aqui, o Progresso Vinhedo, para conversar com a gente. É isso aí. Ô Daniel Rodrigues, gostei da ideia. Ele pediu a Joana. Eu acho legal. A Renata Rondini vai então cuidar dos joelhos dela agora nas arquibancadas para já trazer um entrevistado. Rápido intervalo, 1 minutinho, a gente já volta. Copa Renata, Copa Vôlei Renata, é aqui no Esporte CBN Campinas. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas, 19 3252 4033, 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade.
Venha nos conhecer. riobranco.org.br. Você está vendo aí no aquecimento as duas equipes que vão disputar a final da Copa Vôlei Renata. Os dois times estão de branco. CBN, chama o Murilo para falar aí com vocês. Eu não sei quem a Renata vai trazer, viu, gente? Vamos ver. Aí a Joana e o Murilo. Que é isso? A Renata Rondini, ela tá on fire, a Renata Rondini. Vamos pedir para os dois aqui. Olha, que bacana a gente ter a Joana e o Murilo, os dois que foram pedidos pelos nossos ouvintes aqui no YouTube, pelos nossos internautas. Vamos mudar a câmera aqui. Olha lá. Nem parece que jogaram, estão descansados. Olha o sorriso da Joana, que maravilha. Eu vou daqui a pouco passar para a Renata Rondini, né, que a gente vai fazer um aquecimento vocal para a final. Vou deixar a Renata conversando com os dois, mas primeiro eu vou fazer uma pergunta para cada um. Joana, você é o alvo preferido dos saques. Por quê? Porque você tem pouca estatura e porque você é mulher. Como que você reagiu psicologicamente a isso? É meio tenso, né? Sentir assim que estão mirando o saque em você. Mas eu acho que o importante é tentar botar a bola pra cima, não precisa ser direto pro levantador. Só de jogar a bola pra cima já segurar o nervoso, né? E é isso. De onde é seu sotaque? Eu sou do Rio de Janeiro. Tá morando em Campinas por causa do vôlei? Não, eu tô morando em Vinhedo, meus pais quiseram se mudar pra lá, daí a gente veio. Vinhedo, né? O Progresso Vinhedo que a gente tá falando. Murilo, terceiro colocado na competição, você joga no time da prefeitura também de Vinhedo, né? O vôlei é a tua vida hoje, como é que você vê esse esporte? Muito que obrigado aqui por terem me chamado pra falar aqui, né? Tá bom. Que comecei aqui no vôlei, como qualquer pessoa, sabe? Que jogando vôlei aqui de praia, daí eu percebi que eu gostava. E eu só tenho que falar que o vôlei, que nesse tempo que de pandemia assim, que me ajudou muito e agora tá me proporcionando que experiências, como é que posso falar? Indescritíveis, né? Que aqui é muito uma honra, né? Que ver o Mauro Vício, que já foi que jogador que olímpico. Eu acho que o vôlei que agora tá fazendo minha vida assim, e que diferente assim, que tá fazendo uma fase boa. Acabei de falar na transmissão que você merecia um beijo do Maurício, porque todo mundo ficar jogando bola em você não é fácil, tem que ter um preparo muito grande. Gente, eu vou dar Marco Guarizo, vou dar uma saidinha para me preparar, fazer um antidoping antes da final. A Renata Rondini vai conversar aqui com o Murilo e com a Joana, a gente já volta, eu já volto, tá bom? Até já. A gente trouxe aqui os dois para conversar um pouquinho com a gente do que foi essa disputa, de terceiro lugar aqui no ginásio Taquaral. E a gente quer saber de vocês dois. Logo antes de começar a partida de vocês, me perguntaram assim, o que é mais fácil? O Rio Branco que descansou e assistiu o Vinhedo jogar, ou o Vinhedo que está quente em quadra, ter que, né, sair da derrota e brigar por esse terceiro lugar? Para vocês, o que foi mais complicado começar essa disputa do terceiro lugar? Olha, eu acho que a questão deles terem que nos vistos que jogar, que a gente que também viu o Rio Branco que jogar, né? Mas eu acho que mais que difícil mesmo, eu acho que foi o psicológico, né? Porque a gente veio assim de uma derrota, que mais o time que jogou bem, que mais o time que se concentrou aqui na partida, que não foi fácil, teve vários momentos de tensão, mas eu acho que mais difícil mesmo e foi que erguer mais a cabeça e continuar no jogo. Joana, você já jogava antes algum outro esporte ou o próprio vôlei? Você vem lá do Rio de Janeiro. O esporte é uma coisa que você sempre gostou ou não? Eu sempre gostei, mas eu nunca fiz aula. Aí eu comecei em 2017, vôlei de praia também. E em 2018 eu me mudei pra cá. Daí eu comecei a fazer na minha escola mesmo. O vôlei de praia, normalmente o pessoal que faz quadra fica meio assim, só vai pro vôlei de praia quando tá mais velho. Você fez o contrário, porque no Rio de Janeiro, afinal, com tanta praia, com tanto sol, o futevôlei e o vôlei de praia domina. Sente muita diferença ou não? Eu comecei jogando o vôlei de praia em 4 pessoas, ao invés de ser dupla. No começo eu preferia o vôlei de praia, tacava melhor, era bem mais fácil. Mas eu gosto também do vôlei de quadra, eu senti uma diferença pequena, mas eu gosto dos dois.
Para vocês, valeu participar da Copa Renata, valeu essa emoção, tá em quadra num ginásio onde tem um time de Superliga disputando jogos do ano inteiro, é um clima diferente, dá uma emoção, assim, dá um gás para continuar fazendo as aulas de educação física no colégio? Como eu falei, que é uma experiência assim indescritível, que é uma sensação única e, de novo, né, que é uma honra, né, que tá onde você mesmo falou, né, que onde é que disputa aqui a Superliga, que conheci o Maurício, um monte de jogador fera e é uma honra que tá aqui, a experiência assim é indescritível. Jonas, você imaginou um dia estar recebendo uma medalha de um medalhista olímpico da seleção brasileira que vocês não viram jogar? Vocês são uma geração que vê os vídeos hoje das conquistas. Barcelona 92, vocês não viram ao vivo. É muito estranho ou é uma coisa super comum? Eu achei bem legal serem eles que estão entregando a medalha pra gente. E é meio comum, né? Como eu não vi jogar, então acaba sendo uma experiência meio normal, mas muito legal. Bacana, e a gente vai contar aqui pra vocês que tem a torcida da batucada de vocês aqui, mas tinha uma torcida no YouTube conosco aqui o tempo todo. Vocês combinaram, quem não viesse pro ginásio tinha que clicar e comentar o tempo todo, foi combinado? Foi, que mais muitos dos nossos amigos, eles queriam vir, mas eles não conseguiram, né? Daí, pelo menos eu que mandei aqui lá no grupo da sala e falei que vamos torcer, né? Por causa que eles estando aqui ou não, que o apoio é sempre bom, né? Que tem um apoio. Eu falei que entra aí, vamos torcer. Valeu, galera. Vai aproveitar com a turma agora, comemorar esse terceiro lugar de vocês. Parabéns, foi um jogo e tanto que vocês fizeram. Valeu. Pessoal, o clima aqui no vestiário, agora aqui já está num clima assim, as equipes já vieram do vestiário nesse momento. Já está em quadra aí para o aquecimento, anunciadas as equipes do Madre Cecília e do Bentão. Galera, tá na emoção agora para começar. Vocês ficam pelo ginásio para assistir a final ou não? Acompanha? Tem que apoiar, afinal agora tá valendo aí a taça da Copa Renata entre ETEC Bento Quirino e o Madre Cecília fazendo essa disputa. Marco Guarizo voltando aqui para narrar agora as maiores emoções dessa final. Bora lá, Marco! É isso aí, valeu Joana, valeu Murilo, sucesso para vocês aí. Você pretende seguir no vôlei? Se eu tiver a oportunidade, eu pretendo sim. Gostei do seu sotaque carioca, a gente estava lembrando do desfile da Grande Rio agora há pouco aqui. Você gosta, mano? Não, deveria gostar, brincadeira. Valeu Murilo, grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Sucesso para vocês, obrigado Joana. E é isso, estamos de volta aqui. Acabei de subir a escada, pessoal, vai buscar não sei quem, vai buscar não sei quem mais. Além da gente já ter o DNA, data de nascimento avançada, às vezes o joelho dói também, né, Renata? Olha que eu já subi e desci de escadas hoje aqui no ginásio Taquaral, o exercício do dia tá feito, hein, gente? Não precisa nem dar voltinha aqui na lagoa hoje não, de corridinha. E a Renata não está de tênis. Não estou de tênis hoje, minha ideia não era fazer uma maratona hoje, mas estamos aí. Isso que eu gosto do jornalismo esportivo, a gente vê as novas gerações aparecendo, a gente curte com o infanto juvenil, a gente corre atrás, a gente sua a camisa junto com eles e suam dentro da quadra e a gente aqui do lado de fora. Hoje, Guarizo, eu comecei meu dia lá no campinho do Vila Aeroporto, lá com o pessoal na Copa de Futebol, da Copa Ouro Verde. É bacana de ver também molecadinha aí dos 8 aos 13, 14 anos, buscando o seu sonho, correndo atrás. E é o campo lá da Praça de Esportes do Vila Aeroporto. Vou deixar até aqui uma dica para a prefeitura, dá uma paradinha lá na grama, né? Tá precisando, a galera precisa que a bola role mais fácil ali. E a gente vê a molecada realmente que gosta de esporte começando o sabadão bem cedo. E aqui no Taquaral, desde 8h45 da manhã, a bola tá no ar, hein? Renata Rondini, a gente vai fazer um rápido intervalo daqui a pouco. Já as imagens do aquecimento dos finalistas ETEC Bento Quirino contra o Colégio Madre Cecília. Copa Renata de vôlei é aqui no Esporte CBN Campinas. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas, 19 3252 4033, 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br.
O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br. Tudo certo. Tudo certo, olha só, falando fora do ar, falando no ar, estamos de volta aqui no ginásio do Taquaral. Você vê os times se aquecendo para a decisão da Copa Vôlei Renata 2022. Estou procurando as escalations aqui, vamos ver, tá faltando a da ETEC. Cadê a da ETEC? Pronto, colocando os personagens da partida desta decisão. O técnico Ale de Melo, do lado da equipe do Madre Cecília. A técnica Candice Trentin, da ETEC Bento Quirino, que é a atual campeã. Eu vou fazer uma pergunta muito fácil para Renata Rondini. Quem leva essa final? Olha, essa é sempre a pergunta que até no vôlei profissional a gente nunca crava, a gente fala em possibilidades. A ETEC é um time forte dentro de quadra, tecnicamente bem posicionada e tem um volume de jogo. E é a atual campeã, certo? Tem favoritismo? O favoritismo é da ETEC, por esses aspectos. Porém, dentro da Copa Renata, no dia de hoje, nos jogos que já fez de quartas de final e semifinal, o Madre Cecília tem peças individuais que fazem muita diferença, como o Gabriel Rocha, como o Renan. E me surpreendeu o Thiago dizer, eu não jogo vôlei à parte, eu só jogo vôlei no colégio. E ele tem um posicionamento de quadra e uma força física muito interessantes. Então, assim, o favoritismo, como a gente fala no vôlei profissional, a obrigação de buscar esse título é do Bentão. Vai defender o seu bicampeonato e vem com uma coletividade forte dentro de quadra. Mas no que demonstrou hoje em quadra aqui, Madre Cecília vai brigar forte por esse título. Tenho torcida? Não tenho torcida por um bom jogo hoje aqui. Mas eu tenho certeza que todo mundo que acompanhar conosco não vai perder seu tempo. Vai ser um baita jogo de voleibol. Você quer fazer um bolão? Eu vou cravar. Não vou fazer o bolão, não. Agora não, porque eu vou cravar. Deixa eu mudar. Deixa eu mudar a imagem. Quem vai ganhar é o time de branco. Esse é o narrador que fica ali, ó, sem falar o que quer ou o que não quer. Mas eu deixo dessa forma. O favoritismo é da ETEC, é do Bento Quirino. Porém, Madre Cecília é um forte candidato, hein? Então vai, vamos fazer o bolão. Eu vou de Madre Cecília. Então. Isso, viu, pessoal da ETEC? Não é torcida, é uma brincadeira, tá? Pra não ter depois aquele negócio, né? Estão torcendo. Não. É uma brincadeira entre nós aqui para agitar o jogo. É porque a gente sempre se baseia nas estatísticas, no que foi performado dentro de quadra, enfim, durante o campeonato e a forma como a molecada vem se posicionando nos jogos, e assim é com o esporte profissional também. Mas o esporte, o bonito dele é isso, não tem certeza de nada. Nem o favorito às vezes entra em quadra num bom dia ou no campo num bom dia. Então a gente sempre fica, pode ser esse por causa desses motivos, mas o jogo está sempre em aberto, só termina quando o juiz apita mesmo. E eu ouço sempre um grande nome que trabalhou com a gente na CBN, que ele sempre dizia o seguinte: ser favorito não significa que vai ganhar, né? Exatamente. E a gente está ganhando uma companhia maravilhosa aqui ao lado para a transmissão. A equipe do Bento Quirino, o Bentão, vai fazer barulho junto com a gente aqui na transmissão. Agora o pessoal que está em casa vai sentir o que é o clima. Só dá uma olhadinha, escuta só um pouquinho, ó. Eles subiram aqui para ter na transmissão o som, é isso? Som ambiente ao lado da gente para dar o clima. Se você tinha voz, agora você vai ter que ter voz em dobro. Nossa senhora, eu já vou fazer... Deixa eu colocar a imagem na gente aqui. Eu vou ficar cutucando a Renata e pedindo água, porque
A torcida, pessoal, tá aqui, ó. Tá bem do meu ladinho aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar um pouquinho deles. Eu tô com medo de desligar esse computador. Não, olha lá, um pouquinho. Ó, a galera no YouTube, ó. É a torcida do Bentão, ó, garantindo o clima do ginásio do Taquaral. Mas não são só esses, não. Tem mais gente. Ah, não. Beijou a camisa do Corinthians, eu tiro. Não, aí não. Isso aí era na hora do Rafael Pio, não vem? O nosso corintiano preferido narrou durante o período da manhã e agora tá fora do ar. Só que deixou o palmeirense comigo. Então imagina, gente, agora aqui não tem Corinthians. E é brincadeira, era o medo mesmo de derrubar o computador, viu? Por isso que eu cortei. E vamos com a imagem da quadra mais uma vez. Ah, o Daniel França agora. Aê, torcida! Agora o Daniel França tá colocando vocês no ar. Ei, eles não estão nos vendo. Agora eles estão concentrados na torcida pro jogo, ó, no aquecimento. Ó. É o clima aqui no ginásio do Taquaral. A torcida da ETEC Bento Quirino vai agitando. A torcida do Madre Cecília está do outro lado. O Daniel França voltando as imagens para a quadra. Tá chegando o grande momento, tá chegando a grande hora. A torcida do Madre, na verdade, tá ali colada na quadra, bem embaixo aqui da gente, ó, os batedores todos, bem para quem tá assistindo pelo YouTube, esses batedores bem embaixo aqui onde estão os nomes. Da tarja aqui, né? Da tarja, tá a torcida do Madre Cecília na beira de quadra fazendo calor para cima dos torcedores ali, da torcida em cima da equipe, para fazer pressão e agitar. O clima é legal, o clima é bacana. Vamos aos personagens da final. Lembrando que a numeração na ordem que foi passada pelo treinador. A ETEC Bento Quirino tem Vinícius 13, Wenzel 4, Anitta 10, Gabriel 3, Giovana 2, Otávio 12, Danilo 9, Eduardo 7, Mário Henrique 16, César, o queridão da torcida 5, Gabriel Iugi 8, Bruno, número meia dúzia. Temos também, para completar, a Emily, número 11. O Colégio Madre Cecília, do técnico Ale Melo, tem Regelves, número 3, Amanda 4, Gabriela 8, Isabela 7, Laura 2, Eduardo 10, Gabriel Rocha 12, Renan 1 e Thiago 9. Começa a decisão! Já no ataque do Gabriel, já se procura quem sabe, é o primeiro ponto. É claro que essa bola iria para o Gabriel, né, Renata Rondini? É o cara do Madre Cecília, é a bola de segurança da equipe. E para uma final você começa com o que você tem de melhor indo para cima para abrir placar. E lá vai ele para o saque. Vai o Gabriel, saiu a recepção do Wenzel. Baixa esse negócio, pelo amor de Deus. Lá vem, tentativa. Olha quem tá apitando o jogo. Não é o Maroni, não. Parecia, mas não é o Fernando Maroni, não. É o primeiro ponto da equipe do Bentão. A ETEC Bento Quirino empata, Renata. Mas o Fernando Maroni aí, supervisor, gestor do projeto do Vôlei Renata, tá na área, assim, lá no fundo. Acabei de encontrar com ele, a hora que eu fui lá embaixo fazer o antidoping. Na mesma posição que ele acompanha os jogos do time profissional, ele tá acompanhando essa grande final aqui olha dentro. ele lá. É o ataque do Eduardo. 2-1 para o Bento Quirino. 2-1 para o Bento Quirino. Olha o saque do Wenzel direto para fora. Tudo igual, 2-2. Essa decisão o bicho vai pegar. Obrigado a você que está acompanhando aqui no Esporte CBN Campinas. Vai deixando sua mensagem, faça sua inscrição, deixe seu joinha. Olha o saque no fundo.
deu defesa, olha o ataque do Eduardo, tá marcado, vai com o pé, a bola passa pro outro lado, levantamento no meio pro Renan, deu defesa, busca lá no fundo, tentativa de costas do Renan. Depois do passe da Amanda, o Renan marca o ponto, vai à frente, o Madre Cecília faz 3-2. A torcida agita, o saque da Amanda passou, Ace! Ace da Amanda! Coloca a bola no chão, abre 4-2 o Madre Cecília. Vai pro saque de novo a Amanda, no fundo, deixou, essa bola foi direto para fora. É ponto para a equipe do Bento Quirino. Que jogo, que jogo! 4-3 para a equipe do Madre Cecília. Vai pro saque, a Anitta joga pro passe sair na mão. Levantamento na bola dos 3! A pipe do Gabriel Rocha. O passe da Laura saiu certinho na mão. E aí o Gabriel, jogador do vôlei Renata, coloca essa bola no chão. 5-3 para o Madre. Olha o saque do Thiago. Saiu a recepção do Wenzel, meio quebrada. Vai tentar o ataque, explorar o bloqueio. Pontaço do Bento Quirino. Isso, vira as costas pra gente, meu filho. Queremos falar teu nome. É o Yuji. Colocou essa bola no chão, Yuji. 5-4, que começo de jogo, Renata Rondini. Era tudo que a gente queria para uma final incendiada, com belas bolas acontecendo aqui, e vai para mais um ataque o Bento Quirino. E vai para mais um ataque, que defesa do Thiago, essa bola vai passar para fora na tentativa do Eduardo. Empata o Bentão, que jogaço, 5-5. Que jogaço, 5-5. Vai pro saque a Giovana. Coloca a bola na quadra. Bom passe do Thiago. Vai ter que passar de primeira ao Renan. Tentativa de levantamento de manchete. O Eduardo passa essa bola direto. Tem contra-ataque. Gabriel coloca no Renan. Bateu na rede o Renan. O ponto é da ETEC Bento Quirino. Vira o jogo, Bentão, Renata. Renan reclamou muito dessa marcação da arbitragem, porque realmente a jogada dobradinha Gabriel e Renan foi bonita. Ele chegou, encontrou o espaço, mas infelizmente não foi ponto. Agora o Bentão erra o saque. 6-6, digno de uma final disputadíssima. Que final, você que está vendo as imagens, mas o outro lado do ginásio está vazio, que está todo mundo aqui embaixo. Olha o saque do Renan, deu boa recepção do Wenzel, a bola passa, mas no cheque ficou com Gabriel Rocha. 7-6, está na frente o Madre Cecília. A torcida do Madre vai incendiando, dá uma acalmada a torcida do Bentão. Olha o saque, a recepção do Eduardo, levantamento do outro lado para a batida do Yuji, encara o bloqueio, a bola não volta, teve 3 toques ali perto do bloqueio. Na rede, a equipe do Madre Cecília. É ponto, tudo igual, 7-7. E o Eduardo, 7 vai pro saque. É bastante 7 no jogo. Coloca a bola bem colocada pro passe, Gabriel! Como joga Gabriel Rocha! O brasiliense do vôlei Renata coloca a bola no chão. Tá na frente o Madre Cecília, 8-7. Bom saque, acabou entrando na tentativa. Dá um volta, mas não volta mais. É a Laura colocando muito bem essa bola. Renata Rondini, as mulheres estão protagonistas. As meninas fazendo jus ao voleibol feminino, que vem com um detalhe, parece que não vem com força e dá uma enganada na galera. Vem com força sim, você ouve e vê, né? Tem imagens hoje, toda a agitação da torcida do Bentão. Diminui o placar, 9-8, vai o Yuji pro saque.
Tá na frente o Madre Cecília. Quica a bola o Yuji. Ele não tá na imagem, o Yuji. Foi lá pro fundo. Sacou, colocou a bola no fundo. Bom passe da Laura. Saiu meio quebrado. Vai o Gabriel. Pediu licença. Quem passou foi o Renan. Ela bateu na rede. Anitta coloca essa bola pra trás. Passada de graça pelo Wenzel. Volta pro ataque do Gabriel. Encarado pelo bloqueio. Vai voltar pro Gabriel contra o bloqueio de novo na largada. Sensacional do Gabriel Rocha. Que jogador, Renata Rondini. É isso que se espera de um bom atacante do voleibol. Se você enfrentou o bloqueio te parou, acha o espacinho atrás e dá aquela largadinha, e foi o que ele fez. Bela jogada do Gabriel. Olha o ataque agora vindo do Wenzel, deu defesa, jogo com muito rally, muita defesa. Renan passa de graça, pega o Eduardo. O levantamento procura o Wenzel, é o craque do Bentão. Coloca no chão o Wenzel. Diminui a diferença, 10-9 para o Madre Cecília. E o Mário Henrique está jogando bem, é ele que vai para o saque. Olha o passe errado do Renan, foi buscar a Laura, não volta. Empata o jogo o Bentão. A torcida do Bentão desce agora para perto da do Madre. Interessante esse movimento da torcida do Bentão. Sabe o que eles estão indo fazer? Estão indo pro outro lado da quadra, que eles vão aparecer na transmissão aqui o tempo inteiro agora. Exatamente, e eles vão rodando o ginásio, agora eles vão lá pro outro lado, ficar junto com o time e não para de batucar 1 minuto. Olha eles aparecendo ali, ó, enquanto a bola vai fora. No ataque do Gabriel Rocha, ele pede desculpas ali. Passa à frente a ETEC Bento Quirino, 11-10. Tá criando raiz no saque por ali. O jogador camisa número 16, o Mário Henrique. Olha o passe pro Gabriel, errou a manchete. A manchete não, o toque. Ele não quis colocar essa bola curta não, ele errou mesmo. Deu pra ver que a bola prendeu no dedo dele, Renato. Ele errou na jogada, ele perdeu o tempo da bola. Para o técnico do Madre Cecília agora, porque os seus principais jogadores deram uma baixada agora. 30 segundinhos a gente volta. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas, 19 3252 4033, 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. De volta, bem no saque do Mário Henrique, 12-10, Bentão na frente, saiu errada a recepção, vai o ataque do Gabriel, que defesa, mas aí não dá para pegar. Essa não volta, o Gabriel com muita força para cima do Wenzel e do Mário Henrique, que fez uma boa passagem pelo saque. Tá na frente ainda o Bentão, 12-11, o saque é do Gabriel, ele vai bater viagem, hein? Gabriel é jogador do vôlei Renata, ele vai colocar essa bola lá no fundo. Ele vai flutuar. Flutuou, saiu o passe do Mário, quebrado, tentou com o pé o Wenzel. É diferenciado, o jogador empata o Madre Cecília, Renata Rondini. A parada de tempo foi certeira, porque sabia que o próximo a vir aí na possibilidade de saque era o Gabriel. E engraçado que nessa parada de tempo, o Gabriel foi tomar uma água, ele respirou, ele ficou até um pouco à parte do grupo. E vem agora, passa pela mão dele a reação e talvez fechar até o 7. E agora mandou na rede. 13-12. Sequei agora, né? Vocês aí em Brasília, a Renata não tem culpa, tá? Olha o som da torcida do Bentão. E você tá vendo ali entre as placas da Renata. Vai pro saque o Wenzel. Coloca no fundo. Erra a recepção, Amanda. É 7 point para o Bentão. Num piscar de olhos, a ETEC Bento Quirino vem para tentar fechar o jogo. Para o tempo, técnico Alê. Vôlei CBN. A gente já volta. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional.
Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br. Olha o set point, o saque do Wenzel na Amanda. Conseguiu passar o Thiago, erra o Madre Cecília. Fecha o primeiro set. A ETEC Bento Quirino. 15-13, o Bentão em busca do bi. É um minutinho que a gente já volta. Um minutinho para Renata Rondini destrinchar pra gente esse primeiro set. Copa Vôlei Renata é aqui no Esporte CBN Campinas. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas 19 3252 4033 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br. Estamos de volta, primeiro set com a vitória da ETEC Bento Quirino, 15-13 para cima do Madre Cecília, Renata Rondini. 15-13 para cima do Madre, foi um set bem apertado, bem disputado. O Madre começou melhor o set, principalmente com as bolas do Gabriel e do Renan. Porém, os erros também desses jogadores que são pilares na equipe do Madre Cecília facilitaram um pouquinho a reação do Bentão, que também, assim como aconteceu com o Progresso Vinhedo, que tinha a Joana sendo caçada em quadra, no time do Madre Cecília é a Amanda, que eles já perceberam que na rodagem a Amanda na recepção não segura tão bem. Então está sendo caçada em quadra, assim como a Joana também foi. Mas a equipe está viva dentro de quadra, tem um potencial bom para reagir nesse segundo set. E eu vou apostar, vamos tentar ter um terceiro set, Guarizo? Eu acho que nesse jogo de final a gente tem chance. Pode ser. Valeu, pessoal, todo mundo aqui mandando mensagem. Desculpa que eu não estou conseguindo colocar o nome de vocês porque o jogo está eletrizante. Obrigado a todos mesmo, a torcida do Bentão principalmente está arrebentando aqui no chat do YouTube da CBN Campinas, do Esporte CBN Campinas. The Flamer, Dark Lake, Showzin, Júlia Starrer, Guilherme Diamante, Gianluca Bueno, Esther Vasconcelos. Quem mais? A gente tem o Senhorzinho. Tem mais. Samuel de Túlio Reis. Yuji, eu te amo, meu japonês. Começa o segundo set. No saque do Renan lá no fundo. Essa bola vai vir de graça para a recepção da Laura. Bola na ponta para o Gabriel. Bloqueio nem sobe, mas deu defesa. Tá bem marcado o Gabriel, hein? A Laura fica com a bola de volta. Levantamento do Renan pro Gabriel. Pega o Wenzel. O Eduardo passa pro outro lado. Anitta! A Anitta quis bater com uma mão só. Ela colocou essa bola na rede. O ponto é do Madre Cecília. Tá na frente 1-0. Bora Madre, Luiz de Barreto, Luiz Domingues. Bora Wenzel. E essa bola vem para quem? Vem para o Yuji. Passou direto, foi buscar a Laura na rede ali. Subiu a jogadora. Gabriel tentou o ataque para fora. Depois que a Giovana subiu alto para passar essa bola, errou o Gabriel. Colocou para fora, tá tudo igual 1-1. É o set que pode decidir o campeão da Copa Vôlei Renata. Quem vai para o saque é a Anitta. Prepara, Anitta. Mandou lá no fundo o passe do Gabriel. Levantamento do Renan. Virou vôlei de praia, né? Aí os dois jogadores do vôlei Renata, né? Renata Rondini. Aí eles querem resolver por eles, né? Aí eles chamaram a dobradinha e a parceria para jogar, para resolver essas bolas que vêm um pouquinho mais tortas e para tentar puxar. Mas essa pressão também às vezes é bom da responsabilidade, mas também deixa o peso muito grande. Mas bora lá que ainda tem muito jogo. Muito bom o saque do Thiago, tá ali na rede o Eduardo.
colocou a bola para o chão, é ponto do Madre Cecília, que vai vencendo por 3-1. O outro Eduardo, camisa número 7 do Bentão, foi lá reclamar com a arbitragem. Tem que subir esse bloqueio para cima do Gabriel. Vamos, Bentão! É a resposta, é o comentário aqui do BCJ no YouTube CBN Campinas. Olha o ataque do Yuji. Deu defesa do Renan, vai passar de graça o Eduardo lá no fundo. O passe bem colocado agora pelo Mário para o Yuji, para cima do bloqueio do Gabriel. Ele pede licença, vai levantar. O Renan passa essa bola direto. Mário Henrique para o Yuji. Ataque forte, deu defesa do Renan. Voltou para o outro lado, bola de cheque do Eduardo! Põe no chão depois de um rally espetacular o Eduardo. Abre 4-1 Madre Cecília para cima da ETEC Bento Quirino. Será que já vai parar o jogo? Não, não parou o jogo ainda não. Quem vai para o saque é a Amanda. A Amanda já fez ace no último set. Tá parando ali, tá pedindo alguma coisa ao Renan para o árbitro. O que está acontecendo ali, Renata? Pediu para voltar o ponto? Não foi o sinal de 2 polegares, voltar ao ponto? Eu não entendi agora também. Eu também não entendi. Eles estão olhando, eles estão conversando com o pessoal ali do Bento. É o rodízio. O rodízio para acertar o rodízio. O saque não era da Amanda e sim do Renan. Ou do Thiago. Não, Renan. Do Thiago. É o Thiago que vai pro saque. Ah, sim, porque a posse de bola, o serviço era do Thiago, tá certo. E agora volta ao jogo, levantamento na ponta, tá marcado o Eduardo! Num duelo de um Eduardo contra o outro. O Eduardo da equipe do Madre Cecília consegue e vai para melhor. Vamos por intervalo rapidinho. Copa Vôlei Renata é aqui na CBN. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas: 19 3252 4033, 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. De volta, a Candice está conversando, Renata Rondini, com o time mais do que o tempo estabelecido, porque está 5-1 para o Madre Cecília nesse segundo set. Ela tá certa, né? Ela tem a vantagem no jogo, ela quer fechar o jogo, quer fechar o título nesse set, conversou um pouquinho mais com a sua equipe. Ace do Thiago. Avisa a base do vôlei Renata para ficar de olho nesse moleque. Sim. O moleque não tem envolvimento com o vôlei fora do colégio, mas olha, tá surpreendendo nessa competição aqui dentro do Taquaral. E agora, ó, o Madre Cecília tem que aproveitar essa reação para deixar esse placar cada vez mais elástico. Então vamos pro jogo. Passou o recado, Daniel França. Lá vem a equipe do Bentão tentando voltar o Yudi para cima da Laura. Ó, aí é mancada, né? Não, mas faz parte do jogo, né? São todos iguais. Ponto do Yudi, 6-2, diminui a vantagem. A equipe da ETEC Bento Quirino venceu o primeiro set, tenta levar o campeonato. Olha o saque da Laura no fundo, levantamento de costas do Renan para o Gabriel. Boa defesa do Eduardo, passou do outro lado para o Yudi. Que defesa do Renan, não consegue buscar o Eduardo. Esse é o Eduardo Rosa, né, da equipe do Madre Cecília, isso, porque o outro a gente vai chamar de Eduardo Alemão, Eduardo Pedruzzi Kristoffel, camisa número 7. Olha o saque, boa defesa, passou o Gabriel, deu uma pingadinha ali, colocou no chão, tenta frear a reação da equipe do Bento Quirino, reclamou um pouquinho o time da ETEC, 7-3, está na frente a equipe do Madre Cecília nesse set. Agora sim é a vez da Amanda sacar. A Amanda que já fez um ace no primeiro set. A bola vai para ela. Jogou no fundo, direto para fora. Diminui a desvantagem a ETEC Bento Quirino, 7-4. Eduardo Kickhoffel para o saque. Vai o Eduardo. Coloca a bola no fundo. O passe ali do outro Eduardo Rosa para o ataque do Gabriel Rocha. Coloca no chão. Que diagonal bem batida essa, Renata Rondini. Apertou, joga no Gabriel. 8-4. É a bola de segurança. Na hora apertou, tem que definir e joga pro Gabriel.
falando no Eduardo do Bento Quirino, ele é o cara da liderança em quadra, ele é o cara do comando do Bento Quirino em quadra, e é o cara que puxa, que cobra. Então, assim, ele vem Secou. e aí, infelizmente, sequei. Errou o passe, o Eduardo Krekoffel. Mas também quem tá no saque, né? Gabriel Rocha. Exatamente, né? Igual quando, porque ele já é um jogador de base, quando você tenta pegar um saque de um jogador de ping-pong profissional, é impossível, de tênis de mesa, senão os caras xingam. Mas aí vai o Gabriel pro saque. Agora o passe saiu, não saiu não. Errou o Wenzel. Abre vantagem, vai criando raiz no saque. O Gabriel, 10-4 para o Madre Cecília nesse set. 10-4. Próximo tempo técnico, você vai ter bastante tempo para falar, viu, Renata Rondini? Vamos que vamos pro saque agora do Gabriel. Mais uma vez, Gabriel Rocha coloca na rede. Rede só é bom no futebol. A torcida do Madre está arrasando, segundo a Débora Roberta Girardi. Vai, Bentão, reage. Hoje tem ponto do Dudão. Caio Colli. Quem é o Dudão? De que lado é o Dudão? Tem dois Duda, né? Os dois Eduardos. Lá vai o Eduardo Rosa agora. Colocou essa bola no fundo. Para a defesa da Giovana. Tentou passar. O som do paredão tocou pro Wenzel. Tava marcado ali, bloqueio para cima dele. 11-5, vai pegando o elevador nesse set o Madre Cecília. Olha o saque do Eduardo. Colocou para o outro Eduardo fazer a recepção. Tentou passar de segundo o Mário Henrique. Olha a bola da linha dos três da pipe pro Gabriel Rocha. Mais um ponto do Gabriel, acabando com esse set. 12-5, não acabou ainda, mas 7 de vantagem, Renata. 7 de vantagem. Tem que assim, que Seis. agora o Gabriel forçou de o Gabriel não, desculpa. O Eduardo forçou demais ali, mas é difícil recuperar agora pro Bentão. Tá bem perto de fechar o Madre Cecília, tem que fazer uma força enorme de reação. Opa. E acho que pode conseguir, hein? Forçou bastante no saque. Olha, o Dudão é o do Bentão, então camisa 7 a partir de agora é o Dudão, mas esse ataque foi do Wenzel. Wenzel coloca essa bola no chão, vai diminuindo a vantagem, 12-7, 5 pontos ainda nesse segundo set. Tá com cara de tie break. Por favor, Candice, não coloca o Nelson. Não faz isso não, Samuel. Acabei de ler uma mensagem aqui. Julia Stier, vai Mário, para o jogo. O técnico, ou foi a Candice que parou o jogo ou foi o Alê? Não consegui ver, Renata. Foi o Alê que pediu o tempo aqui, porque vem vindo a reação do Bento Quirino. Ele parou porque ele está a 2 pontos para fechar o set e igualar a partida e definir no terceiro set. Então ele deu uma parada e ele está passando algumas instruções ali para a equipe. 13-7, vai lá, Renata. A questão agora aqui é todo mundo tem que jogar, todo mundo tem que brigar por esse título aqui. O intuito da Copa Renata é esse, é fazer a galera juvenil, a galera dos colégios que gostam do vôlei, que treinam toda semana nas aulas de educação física, rodar e jogar. É a hora mais gostosa, todo mundo treina para vir pro jogo, não é? Então é a hora de todo mundo jogar, rodar assim. Tem os seus talentos, tem algumas características que um jogador tem mais que o outro, mas em jogo coletivo todo mundo contribui em diferentes momentos. Então acho que a hora é para todo mundo jogar aqui sim, para curtir esse finalzinho de Copa Renata. Olha o saque da Laura para a recepção do Wenzel. Yuji passa aqui do lado pro Dudão. De toque pro outro Eduardo, levantamento. Renan não tinha espaço, mandou no fundo, não conseguiu pegar o Dudão. É 7 point para o Madre Cecília. Vamos pro tie break, hein? E a torcida pede o César de novo. César não entrou ainda nesse jogo, né? O saque é da Laura. Primeiro dos 8 set points que tem a equipe do Madre Cecília. Saiu o passe do Yuji, levantamento da Giovana pro Wenzel pra fora. Fecha o set. O Madre Cecília. Tudo igual no jogo 15-7. Copa Vôlei Renata é aqui no Esporte CBN Campinas.
Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas: 19 3252 4033, 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br. De volta, o comentário do segundo set, 15-7 para a equipe do Madre Cecília, jogo empatado 7-1, vamos para o tie-break, Renata Rondini. Vamos para o tie-break, pedimos e fomos atendidos porque isso é jogo de decisão, é isso que a gente gosta, um jogo brigado, bem jogado, disputado, defesas e ataques sendo corrigidos, jogadas sendo armadas. Bento Quirino sentiu esse segundo set, não conseguiu encaixar suas melhores jogadas e principalmente o time do Madre Cecília atacou bastante em cima do Eduardo. Afinal de contas é a liderança do Bento Quirino, quando você saca em cima dele ou já ataca diretamente nele, você tira ele da jogada de contra-ataque da equipe, facilitando a vida um pouquinho mais do Madre Cecília. Tudo em aberto? Tudo em aberto, porque nós tivemos o Bento Quirino num primeiro set buscando e bem regular no primeiro set, caiu muito no segundo e o Madre reagiu. Agora fica a dúvida pra gente, o Madre consegue manter essa tocada e garantir o título? Está com cara de, mas a conversa ali no Bento Quirino foi muito séria ali, o pessoal se ajeitando nas estratégias e armando as jogadas, muito assim, roda a bola. Deu bem para olhar ali para Candice falando, vamos lá, tem que jogar, tem que rodar. Agora é um duelo aqui, o que deu certo, o que deu errado, elimina tudo, nós estamos no set do título, apaga qualquer outro jogo, o que foi das quartas, a semifinal, os 2 primeiros sets. A bola agora sobe realmente para um set definir o título aqui da Copa Renata, mas que jogo bonito de ver, que duelo bem bacana, bem jogado no ginásio do Taquaral. E claro que a gente olha na plateia, a gente tem o Maurício, ex-levantador da seleção brasileira, a gente tem o Fernando Maroni, que é gestor aqui do projeto do Vôlei Renata, o Guilherme, que comanda a base do Renata. Essa molecada sente também que tem uns olheiros bons aqui para ver quem joga bem o vôlei, não é? Com certeza, e o último set vai começar. Todas as emoções com você aqui no Esporte CBN Campinas. Vamos chegando, gente, vamos chegando. A narração tá imparcial, obrigado. Vamos ao saque. Mandou essa bola no fundo. Passou direto o Renan. Vamos ao ataque do Dudão. Põe no chão! Levantamento perfeito do Mário Henrique. Dudão coloca essa bola, abre o placar. Nesse set, o Bentão. 1-0 para ETEC Bento Quirino para cima do Madre Cecília. Vai para o saque a Anitta, coloca essa bola no fundo. O passe é do Eduardo, o levantamento do Renan na ponta para o Gabriel. Encara o bloqueio. Coloca essa bola no chão. Valeu o ponto do Gabriel Rocha, que vai aparecer muito nesse set, Renata Rondini. 1-1. Vai aparecer, assim como vem aparecendo em todos os jogos do Madre Cecília, continuando sendo o cara da decisão para o Madre, mas fica de olho aí que o Renan, que é o capitão da equipe, tem para chamar a responsabilidade também, assim como o Thiago em fundo de quadra tem sido a referência. Mas o som do paredão tocou para cima do Yuji. Exatamente, o Gabriel ele bateu o braço na rede, né? Então o ponto é do Bentão. O ponto é do Bentão. Tá na frente 2-1. Esse eu acho que vai de escada, viu, Renata Rondini? Um ponto aqui, um ponto ali. Um ponto aqui, um ponto ali. Hoje é o que a gente chama do chumbo trocado. Não dá, chumbo trocado. No famoso side-out. Olha o saque do Mário. Essa bola quase bateu na Laura. Foi pra fora, tá tudo igual, 2-2.
2-2 é a Amanda que vai pro saque. Dudão ganha pra nós. Vai que vai. Comentários aqui dos nossos ouvintes. O saque da Amanda, bom passe do Wenzel pro Yuji, põe no chão na diagonal. O Yuji sendo muito acionado nesse jogo. Nos jogos anteriores era o Wenzel, era o Dudão. Agora o Yuji tá chamando a responsa, batendo no peito. 3-2 para o Bentão. O saque é do Dudão, coloca em jogo, passe do Gabriel, levantamento, vem para ele, encara o bloqueio para fora! Para fora essa bola! É mais um ponto da equipe que abre 4-2 do Bentão. Olha o saque do Dudão, que recepção esquisita do Eduardo. Vai para a defesa, Anitta. Levantamento para o Wenzel. Fantástico, Wenzel! Coloca a bola tirando do bloqueio. Tem que ter muita técnica e cabeça fria numa final para fazer isso. Renata Rondini, 5-2. Precisa. E os jogadores estão dentro de quadro. Mari Cecília pede o tempo, né? Afinal, são 3 pontos aí de desvantagem no placar. Mas em compensação, a treinadora do Bento está tendo um ataque aqui fora. Ela olhou pro pessoal ali da emergência, que fica da ambulância ali atrás, e falou: eu vou ter um ataque com essa jogada que foi redonda da equipe dela, né? Que ataque bonito, que bola bonita, e a torcida vem junto. Mas a Candice ali tá nervosa, sim. Sim, a Candice, quando ela veio da entrevista, né, logo depois das quartas de final, que Rafael Pio e eu estávamos aqui, ela é intensa no jeito de falar mesmo. A técnica que joga junto, Renata. Ela tá fazendo ali a respiração para ver se ela acalma. Tá no cantinho da imagem. Tá no cantinho, ela anda para cá, para lá. Ela tá, assim, olhando o jogo e falando, vamos, que ela acredita que dá, que é possível, e o time vem bem nesse set decisivo. Então ela tá, assim, extrapolando fora de par. E agora é Gabriel e Renan contra a Rapa, né? Ataque lá pra cima do Dudão, que fica reclamando com o Mário ali. Ele tentou fazer a defesa, mas o ataque foi muito bem feito. Diminui a desvantagem, que ainda é do Bentão, 5-3. Vai pro saque o Gabriel, ele saca muito, hein? É jogador do vôlei Renata. Vai o Gabriel Rocha. Secaram o Gabriel Rocha, Renata Rondini. Secamos. Mas a gente que acompanha bastante o voleibol, nível alto rendimento, profissional, sabe que nessa hora da decisão, a gente já viu até o Lucão errando o saque certo nessa hora de decisão. Já o Yuji põe no chão! É ace do Yuji! 7-3, 4 pontos a vantagem do Bentão. Vai o Yuji de novo, pra cima da Amanda, saiu o passe, vai passar direto o Eduardo, recepção do Dudão, jogou pra Anitta, passa com as duas mãos, agora na ponta pro Renan também com as duas de toque, vem buscar o Gabriel, ajeita de manchete pro Renan, defesaça do Dudão, mas a bola vai pra fora. Diminui o Madre Cecília, volta pro jogo. O Gabriel vem beber água aqui na ponta durante a partida. Tá sendo muito acionado. Que jogaço! 7-4. É o placar ou 7-5? Foi 7-5, não foi não? Tô achando que comeram bola ali na mesa, hein? Não? 7-4, 7-3, 7-4. Foi 7-4 agora? Então tá, 7-4. Renata Rondini sabe mais de matemática que o narrador. Agradecendo aqui, mandaram que a gente é imparcial. Que bom, né? Vai pro saque agora o Eduardo. Coloca essa bola no fundo, o passe é do Mário pro levantamento da Giovana. Teve que passar de toque o Wenzel. Voltou na recepção meio estranha da Amanda, conseguiu virar o Renan. Bola no fundo pro Dudão. Pega a Amanda, vai direto. Aí a Giovana faltou a altura. Se ela não tem altura, ela devia ter dado o toque, né? Ela tentou passar essa bola direto, agora sim diminui a diferença para 7-5. A equipe do Madre Cecília. É o Bentão que está na frente, esse set que define o campeão da Copa Vôlei Renata. O saque ficou na rede do Eduardo. É ponto, 8-5 para o Bentão.
faça a sua inscrição. Faça a sua inscrição no canal Esporte CBN Campinas. Ainda hoje tem Sampaio Correia e Guarani pela Série B. Achei que a Giovana ficou nervosa nesse saque, porque já aconteceu isso comigo, Renato. Não, tá acontecendo com todo mundo em quadra agora. A ansiedade do jogo, a pressão. A galera tá começando a errar saque. É a pressão da partida, não tem jeito. E isso envolve emocional. Olha aqui, ataque do Wenzel! Fantástica bola na saída de rede. Levantamento muito bem feito pelo Mário Henrique também, que está comemorando pra caramba. Ali foi bem na bola o Mário. É ponto do Wenzel que vai pro saque. 9-6 no fundo, errou a Laura! O treinador, o Alê, fica fazendo sinal para ela dar um passo para trás. É ponto do Bentão, 10-6, falta 5 para ganhar o título. Vai parar o jogo, o Alê vai tentar dar uma esfriada no time do Bentão. A torcida do Bentão vai subindo o volume, você vai vendo ali entre as placas da Unimed e da Renata, né? Fazendo a festa, Renata Rondini, que jogo! Que jogo! O Bento voltou para esse terceiro set, assim, tá conversado qual é a estratégia do time, já sabe quais são os seus pilares das jogadas. O Eduardo Dudão aí, o querido da torcida, e realmente chama a responsabilidade, bate no peito, tem aparecido em vários momentos ali, cobrindo a posição dele, mais alguma, e tem sido estável no jogo. Vem crescendo, veio abrindo o seu placar e está administrando essa vantagem. Esses 4 pontos o Bentão vem nesse set administrando com muita cautela. Já o Madre Cecília agora precisa segurar aí o desespero, um pouquinho, a ansiedade, o nervosismo de estar atrás do placar, porque ainda tem jogo, mas agora precisa tomar cuidado e não pode errar mais. E volta o jogo, olha o ataque do Renan, a bola na paralela, conseguiu tirar do bloqueio do Dudão. Coloca no chão essa bola, 10-7, a vantagem é de 3 pontos para a equipe da ETEC Bento Quirino. Madre Cecília tentando reagir. Você vê aqui embaixo da tela a torcida do Madre. Olha o saque do Renan no fundo, recepção do Yuji. Levantou alto ali o Mário Henrique, passou com as 2 mãos o Dudão. Ficou em decisão ali, conseguiu passar a bola, Laura. Vai pro ataque o Dudão, tem bloqueio pra cima dele. Voltou no levantamento do Renan pra Amanda. Passa a bola, foi de primeira, o Yuji não teve paciência. Gabriel tentou buscar, Amanda bate, tá valendo tudo isso. A bola do Dudão pra cima do bloqueio e acertou a rede. Bateu na rede o Gabriel, é ponto do Bentão. 11-7. Vai se aproximando o título, mas tem muito jogo. Vou inventar uma frase agora, Renata Rondini, só termina quando acaba. Olha o Gabriel, bateu essa bola, pegou com o pé o Mário Henrique, que raça do time do Bentão. Voltou a bola na Laura, no fundo pro Gabriel, pingou no chão na experiência, na mão esquerda. É, que jogada do Gabriel. Agora é com ele, Renata, 11-8. 11-8. Que jogo, que estabilidade que essa galera do Bentão tá pondo em quadra para manter essa vantagem, segurando a reação do Madre. E mais uma vez aí outra bola pingada, jogada e vem um ataque do Bento. Olha o Dudão, olha o Dudão, coloca no chão o Dudão. Vibra, puxa o time. Cumprimenta até a torcida. 12-8. Falta pouco, falta pouco. Olha o saque, bola pro Gabriel, encarou o bloqueio, aí foi ali onde estava a Giovana também, né? Aproveitou, colocou a experiência, diminui, não se entrega. A equipe do Madre Cecília, 12-9, é a Amanda pro saque. Agora é aquela hora de só colocar a bola em jogo, se bem que eles estão passando, o time do Bentão tá passando muito, hein, Renata? Tá passando bastante, mas precisa que essa bola fique em jogo agora pro Madre Cecília, precisa de bola rodando. Olha o Yuji marcado! O som do paredão tocou pro Yuji. Gabriel Rocha, mais um bloqueio, 12-10, temos um Joko.
Que partida aqui no Taquaral para definir o campeão da Copa Vôlei Renata. Olha o saque da Amanda, coloca bem no fundo, o passe do Wenzel pro Yudi, muda o jogo, passa direto o Dudão, vem no ataque o Gabriel, que defesa do Dudão, vai buscar a Anitta, não consegue passar a bola, caiu ali a Giovana. Ponto crucial para ETEC Bento Quirino. 13-11, tá chegando a hora, faltam 2 pontos. Vai subindo, mas espera aí, o ponto foi dado... Madre Cecília, 12-11. Mas por quê? Porque foi pra fora. Foi pra fora? A Giovana não segurou. Ah, então tá certo, é verdade. Não, acabei me confundindo. Calma, é o nervoso do jogo, é não ter almoçado, mas vamos lá, é ponto da equipe do Madre Cecília. Ou melhor, do Bentão, 13-11, vamos voltar tudo, 13-11, faltam 2 pontos, vai pro saque o Dudão, coloca em jogo, sai o passe do Eduardo pro Gabriel, pra fora! Mas o árbitro de baixo deu o toque do jogador do Bentão, por isso 13-12, a disputa continua. 13-12. E é o Gabriel no saque. Será que ele vai arriscar? Ele colocou algumas na rede hoje, hein? Gabriel Rocha, o homem da equipe do Madre Cecília, colocou em jogo. Saiu bom o passe do Dudão. Levantamento pro Wenzel! Pra cima do Thiago! Que levantamento sensacional! Wenzel coloca no chão, é match point, é championship point, é gold medal point. Se fizer agora acaba. O saque do Yuji, ace! O Bentão é campeão da Copa Renata de vôlei. É bicampeão o Bentão. Olha a festa da torcida. E tinha gente que falava aqui que o Yuji ia fazer o ponto do título. Olha, a gente acabou errando e secando, mas o Bentão leva essa ETEC Bento Quirino bicampeã da Copa Vôlei Renata Rondini. Bonita decisão, bonito jogo, bonito título do Bentão nesse jogo aqui. E que terceiro set que essa equipe fez com regularidade, segurando a reação do Madre Cecília, segurando as bordoadas que vieram do Renan, que vieram do Gabriel Rocha, colocou estabilidade, campeão, bicampeão assim, construiu a sua vitória, foi estável em quadra, segurou. E é isso aí, campeão, mais uma vez, e agora leva esse título da Copa Renata. E sabe que eu fiquei olhando aqui, até parei uma hora e fiquei passando um filme na cabeça. Será que daqui uns anos, Guarizo, a gente não vai estar aqui narrando jogos da Superliga e ver algum desses moleques que a gente viu, dessas meninas e meninos que hoje passaram por aqui, desde cedinho, jogando e a gente falando deles aqui? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. A gente está vendo, hoje a gente viu alguns jogadores do vôlei Renata que a gente trouxe aqui, né, que ficaram com vice-campeonato, casos do Renan e do Gabriel Rocha, mas tem mais jogadores aí. Por exemplo, me chamou muita atenção o Dudão nesse jogo, que ele não é um jogador alto, mas tem muito fundamento. Exatamente, é um menino que sabe se posicionar, chama liderança em quadra e sabe muito bem os fundamentos. A gente fica pensando aqui se daqui uns anos a gente não é tão velho assim, mas eu já vi a carreira de alguns começarem e já se findarem também. Mesmo no projeto aqui do Vôlei Renata, lá em 2010, quando o time chegou, o time masculino profissional, eu vi alguns chegando jovens assim para compor já o elenco profissional, mas eram moleques muito jovens e que se tornaram, por exemplo, o Franco, que se tornou o maior pontuador da Superliga esse ano com Guarulhos, é um desses exemplos. Então assim, a gente fica pensando daqui a alguns anos a gente encontrar essa molecada. Aí é o anúncio do Bento Quirino campeão, né? ETEC Bento Quirino é o Fernando Maroni que tá fazendo ali no cantinho onde tá a placa Vôlei Renata, tá até saindo a imagem dele agora. O som tá um pouquinho abafado. Opa, o que aconteceu aí, Daniel França? Agora sim.
Bom, e aí os dois times, você vê os campeões da ETEC Bento Quirino. Falei do Dudão, mas também eu acho que o Wenzel é um jogador com muito destaque. Olha a festa, olha o troféu! O troféu tá com o Bentão! Olha a festa da torcida! Antes até da medalha, a distribuição ali do troféu. Que cena bonita! O Bento Quirino tá... A ETEC Bento Quirino está criando uma hegemonia no vôlei aqui da cidade, hein, Renata Rondini? Gosta de praticar o vôlei, incentiva a molecada na prática esportiva e vem aí fazendo história no vôlei aqui de Campinas. Uma equipe que nesse torneio entre escolas tem mantido a sua hegemonia, 2 títulos, e que fica o desafio para 2023, as escolas que vierem para a Copa do ano que vem já tem aquele estímulo, aquela motivação a mais, que é tentar brigar pelo título e quem sabe tirar essa hegemonia da ETEC. É sempre assim, os campeonatos todo ano, quando vai ter hegemonia de algum clube, fica um desafio maior chegar na final e desbancar aquele grande campeão. E tá aí para o Madre Cecília mais uma vez, uma escola que apoia tanto o esporte de Campinas em diversas modalidades, né, incentiva os seus alunos à prática e também com as bolsas esportivas para os atletas que estão disputando e que estão tentando fazer carreira dentro do esporte, unindo a educação e esporte como incentivo para a formação dos grandes cidadãos. E acho que assim, para essa molecada aí, sem dúvida nenhuma, ter o Maurício entregando essa medalha, ganhando parabéns, é que a gente estava conversando com os meninos aqui de Vinhedo, eles não viram ao vivo o Maurício jogar, mas conhecem a história, conhecem os vídeos, e você olhar e falar, pô, o cara que é campeão olímpico, campeão com a seleção brasileira, tá aqui me entregando uma medalha. É uma baita do incentivo pra molecada aí, pra guardar na história, guardar a foto e na memória. E uma coisa bonita que a gente vê no vôlei, infelizmente no futebol não tem. O segundo colocado recebe a medalha de segundo colocado e permanece com ela. Não é aquela coisa ridícula de tirar a medalha logo depois de receber, porque desrespeitando os outros. E aí o capitão Renan ergue o troféu de vice-campeão. Ô, Daniel, volta pra lá, Daniel. Tá erguendo o troféu de vice-campeão a equipe do Madre Cecília. E agora a premiação dos campeões ETEC Bento Quirino. Ainda bem que eles estão com o número na frente, que a gente vai poder dar o nome de cada um que está recebendo a medalha. Esse é o Bruno, camisa número meia dúzia. Esse aí, qual é o número dele, Renata? Entrou gente na frente agora, recebendo do Maurício. Ô, Maurício, sai da frente aí. É o 3, o camisa número 3 é o Gabriel Carvalho Beade. O Baade. E vai receber a medalha. Olha o Dudão. Olha o Dudão, tá na tela. Oi, tem bastante mensagem aqui. Infelizmente acabou a competitividade. Tá todo mundo dando Ctrl+C, Ctrl+V nessa mensagem. Então esperando, a imagem tá parada no Bruno, camisa número meia dúzia, porque o Madre Cecília tá tirando uma foto oficial agora como vice-campeão. Aí a gente tá vendo a foto oficial da equipe do Madre Cecília. E agora, então vamos buscar agora os nomes dos jogadores um por um. O primeiro foi o Bruno Naoki Kunshi. E aí recebeu já a medalha o segundo jogador. O terceiro é o Dudão. O quarto a receber, eu não estou conseguindo ver o número dele, que é o 8. O 8 é o Yuji, pô. Aí o Wenzel recebendo a medalha. Também agora o camisa número 12 da equipe, que é o Otávio. O Vinícius está ali atrás, mas o Mário Henrique recebeu primeiro. O Vinícius, camisa número 13, que não jogou, né? Mesmo com toda essa estatura. Aí esta jogadora também não entrou, mas a gente vai falar o nome dela. Vai ganhar um beijinho do Maurício, que não é nada bobo. A número 11 é a Emily. E essa que está recebendo a medalha agora, antes da Anitta, é a Giovana. Agora sim, a Anitta, o César, o ídolo da torcida. Jogou pouquinho o César, né? Veio aqui falar com a gente. Todo o carisma do César. E aí o camisa número 9 da equipe, o Danilo. Além da treinadora, a Candice Trentin. Parabéns, Candice. Que trabalho bacana. Sensacional.
E a gente quer agradecer a todos, né? Alguém aqui fez um comentário, tem a propaganda do Madre Cecília. Tem sim. A gente agradece demais o apoio que as escolas deram aqui pra gente, porque essa transmissão está no ar graças ao apoio que o Madre Cecília e também o Colégio Rio Branco deram pra gente, para que todos os colégios de Campinas sejam representados. É hora da taça, é hora do título, vamos comemorar, Bentão! ETEC Bento Quirino, troféu nas mãos do Dudão, capitão do time de futsal também. Candice querendo beijar o Maurício. O pessoal brinca aqui. Ei, gente, é a ETEC Bento Quirino comemorando esse título. A Copa Renata, Copa Vôlei Renata 2022. Agora é hora da foto oficial. A torcida tá lá fazendo a festa. Que espetáculo bonito, a camisa 11 tá ali também sendo homenageada. Eu acredito que seja do João, né? Do João Derek que tá jogando com a Renata. Verdade. O time do Renata. Sim, porque a 11 hoje é a Emily, né? Que não entrou em quadra, mas que tava aí com o time. Muito legal a equipe do Madre Cecília. E aí a gente vai encerrando com a comemoração da equipe do Bentão. Valeu, valeu demais. Você que nos acompanhou, essa grande audiência aqui no canal Esporte CBN Campinas. Valeu, Débora Roberta Vosso Girardi, obrigado, viu? A gente agradece. É uma cobertura difícil, né? A gente está no ar aqui há quase 7 horas. A voz às vezes vai embora, às vezes a gente confunde o nome de algum dos meninos, mas a gente fez de tudo para fazer um grande trabalho. Quero agradecer demais ao Rafael Pio, nosso coordenador de esportes, ao Vôlei Renata, que nos deu essa oportunidade por meio do Fernando Maroni, do André Heller, também do Maurício, ao Daniel França, que está aqui fazendo as imagens desde as semifinais, a Renata Rondini também, que veio para as semifinais, ela vai fazer um comentário final. E quero agradecer demais aos colégios Madre Cecília e Rio Branco por esse trabalho que foi feito, que graças a vocês acreditarem nesse projeto do Vôlei CBN Campinas, nós estamos aqui transmitindo essa competição. Obrigado, Everton, valeu pela mensagem aí. Teve ouvinte, né, ou internauta falando narradores imparciais. É o que a gente tem que ser, né? Narrar para todos. Muito obrigado. Renata Rondini, fechando a conta e passando a régua aqui nessa Copa Vôlei Renata. Valeu, gente. Foi um prazer mais uma vez estar aqui no Ginásio Taquaral, a gente trazendo o melhor do nosso voleibol, seja profissional, seja infanto-juvenil, seja recreativo ou competitivo. Molecada, adolescentes, aproveitem demais as oportunidades que o esporte promovem na vida de vocês, a sociabilização, as amizades, as boas histórias, as memórias, que eu tenho certeza que essa molecada que passou aqui pelo Ginásio do Taquaral hoje vai guardar no coração e nunca mais a gente esquece. Como disse o Guariz, a gente já está sem voz aqui. É isso aí, pode tossir que eu seguro para você. Isso, vai tossindo aí, Renata. Valeu. Depois de algumas horas a gente já vai ficar com a voz assim, mas estamos aqui firmes e fortes. A nossa imparcialidade é porque a gente ama o jornalismo esportivo, a gente faz isso com muito carinho e muito profissionalismo, que é o que a gente quer ver, só novas gerações de grandes campeões na vida e dentro de quadra também. Parabéns aí às equipes que fizeram a final, Bentão e Madre Cecília. Foi um show, vocês arrasaram nessa final, deram um ritmo e um enredo maravilhoso para esse esporte. Colégios, continuem incentivando, professores, educadores físicos, vocês são campeões, vocês incentivam a molecadinha desde a base a amar o esporte. Parabéns para vocês também. Obrigado a Joyce Aira Alves, CBN, obrigada pela transmissão, a gente que agradece vocês. É algo ousado a gente fazer uma competição colegial assim, né, e ter esse período de transmissão, né, de ficar 7 horas no ar. Vou até contar um bastidor. A Renata tinha compromisso hoje pela manhã e o Rafael Pio faria sozinho a transmissão dos jogos das quartas de final. Falei, não, vou te ajudar. Vou porque a gente gosta disso aqui. A gente fica feliz trazendo esse esporte. É tão gostoso você trabalhar no vôlei, sabe? Você fazer os jogos de basquete como a gente faz também. Bom, a Renata correu, foi lá buscar
a criançada que morre de vergonha de dar entrevista, mas veio. Então é muito legal. Então a gente vai encerrando por aqui. Quero agradecer a todos, né? Já falei todos os nomes aqui. Quero agradecer a direção da CBN Campinas pela confiança também. A gente vai voltar com o Vôlei Renata, com certeza durante a Superliga. Temos agora o Veracruz Basquete também aqui no Esporte CBN Campinas. Renata Rondini, bom, muito obrigado, uma boa tarde para você e até a próxima, até o próximo jogo de basquete, né, Renata? Com certeza, nosso próximo compromisso aí é com o basquete. E sabe, pra gente finalizar e dizer um pouquinho do que tá o clima aqui, os jogadores entre os torcedores, vários colégios dos meninos, todos aí fazendo foto juntos, cada um de uma equipe, é esse o clima do vôlei. É junto com a torcida, tirando um monte de foto, é uma família do vôlei, é isso que é bacana. Valeu os internautas que acompanharam com a gente essa Copa, Renata. Até a próxima, a gente espera eles também na Copa 2023. É isso aí, valeu gente, muito obrigado pela companhia, obrigado por ficar aqui com a gente todo esse período. Parabéns a todos os 12 colégios, as 12 escolas que disputaram a Copa Vôlei Renata, as 8 que chegaram a essas quartas de final, aos finalistas e ao campeão, a ETEC Madre... A ETEC Madre Cecília é ótimo, né? Você quer dar o título, você queria a ETEC Bento Quirino. Parabéns à ETEC, parabéns ao vice-campeonato do Madre. Aqui, ó, em cima da cabeça da Renata, importantíssimo apoio que nós tivemos do Colégio Rio Branco, também do Colégio Madre Cecília. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Quanto foi o jogo, por favor? Grande Emerson Santana. 2-1 para a ETEC Bento Quirino. Campeã, vice-campeã, a equipe do Madre Cecília. Terceira colocada, o Progresso Valinhos. E a Vinhedo. Errei de cidade. Hoje é aniversário de Valinhos. A gente manda os parabéns para os valinhenses. Mas o terceiro lugar é do Progresso Vinhedo. Progresso Vinhedo e a quarta colocação do Colégio Rio Branco. Grande abraço. Obrigado de coração. Até a próxima, se Deus quiser. Com uma estrutura pedagógica moderna e sempre atualizada, o Colégio Madre Cecília mantém educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Localizado em um prédio histórico no coração do Cambuí, em Campinas, o colégio atua com uma educação voltada para a formação completa do cidadão, baseada nos valores cristãos. Matrículas abertas 19 3252 4033 3252 4033. Acesse madrececilia.com.br. O Colégio Rio Branco Campinas é completo. É inovação com 159 anos de tradição. É preparação para o futuro, com aprovações nas melhores universidades. É um passaporte para o mundo, com opção de currículo internacional. Tudo isso com ética e sustentabilidade. Venha nos conhecer. riobranco.org.br